Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Náutico. Apresentação Júlio Nascimento. 4h05, horário oficial do Brasil. Grande, forte abraço para você ligado no Futebol Globo CBN Campinas. Hoje é sábado, 13 de setembro de 2025, dia de Série C, dia de jogo decisivo. Tem Guarani, tem Náutico aqui no Futebol Globo CBN a partir de agora. A bola rola 5 horas nos aflitos e você confere todos os detalhes. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. A bola rola daqui a pouco. Náutico e Guarani, uma grande festa nos aflitos. É jogo decisivo, é o quadrangular. Vale o acesso à Série B de 2026. O Guarani não começou legal, quadrangular, derrota no Derby 211 por 1-0 no Brinco, vai em busca da recuperação. O Náutico venceu, quer o 100% de aproveitamento. Os dois melhores do grupo sobem para a Série B da próxima temporada. Então já vamos, sem perder tempo, girar o timaço da CBN que está aqui no ar nesse pré-jogo, que tem os trabalhos técnicos de Nilson Belisário e agora com os destaques dos times. E o primeiro é do Guarani, o vestiário visitante nos aflitos, que hoje vai estar bombando. Muita gente entrando no estádio do Náutico, promessa de casa cheia, e o Guarani vai tentar ser o visitante indigesto. O primeiro destaque do Bugre é com você. Boa tarde, Adriana Almeida. Boa tarde, meu amigo Júlio Nascimento. Fortíssimo abraço para você e também para o ouvinte CBN. O Guarani que vem de um revés, né? O primeiro da era, Matheus Costa, e justamente num derby, logo na estreia do quadrangular decisivo da Série C, não foi nada bem em casa neste começo de mini campeonato, mas agora já precisa se recuperar. Contra o Guarani, retrospecto, mas história não ganha jogo, são 36 anos sem vencer nos aflitos. O Matheus Costa ainda tem um bom aproveitamento e ao longo da semana testou, ele que não pode contar com o Cicinho. Lesionado hoje, fica fora, no seu lugar já era previsto, Lucas Justen assume a camisa número 2, mas a grande novidade do Guarani hoje são os 3 zagueiros. Matheus Costa adota esse sistema pela primeira vez. David Braz está inserido no sistema defensivo. Com isso, Cauã Jesus perde uma vaga lá na frente no ataque do Bugre. Esta grande novidade do Guarani, que vai defensivo, mas precisa da vitória, Júlio. Esse é o primeiro destaque do Guarani, o Bugre que precisa vencer para chegar aos 3 pontos, justamente a pontuação do Náutico em caso de derrota ou empate, a situação fica difícil para o Guarani, que depois vai precisar buscar resultados positivos contra o Brusque. Só lembrando, né, a tabela ela é invertida. Então, o Guarani começou contra a Ponte, pega o Náutico, enfrenta o Brusque, depois dobra contra o Brusque, joga contra o Náutico, fecha o quadrangular contra a Ponte do Moisés Zucarelli. E o Timbu do professor Hélio dos Anjos, o experiente professor Hélio. Como é que chega o Náutico hoje, Adriana Almeida? Embaladíssimo. Além de ter vencido o primeiro jogo desse quadrangular fora de casa, placar de 1-0 sobre o Brusque, o Náutico tá invicto a 13 jogos. E são 5 seguidos, os últimos 5 seguidos, sem tomar gols. Ou seja, o time vem muito confiante para este segundo jogo, o primeiro em casa neste quadrangular final. O técnico Hélio dos Anjos tem 2 desfalques no setor defensivo. João Maestro está suspenso porque foi expulso no último jogo e o Carlinhos está fora com uma lesão na panturrilha. Rayan e Matheus Silva serão os titulares. Muito bem, são esses os destaques de Náutico e Guarani. A bola rola às 5 horas, você confere aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Jogo importante, jogo decisivo para o Guarani nessa Série C do Campeonato Brasileiro. O árbitro José Mendonça da Silva, do Paraná, já no
gramado, fazendo a verificação ali das redes, conversando com seus assistentes. Daqui a pouco a gente volta com a Adri, trazendo mais destaques, mais detalhes dos dois times que estarão em processo de aquecimento. E agora a opinião da CBN, ele está escalado para analisar e comentar tudo de Bugre e Timbu. Esse duelo que já foi muito importante na década de 80, com duelos históricos, mas o Guarani tem também um tabu aí pela frente, não vence o Náutico lá nos aflitos desde 89. Então tem que derrubar os números negativos para voltar a pensar no acesso. É isso, boa tarde para você, Carlão de Freitas. Boa tarde, Júlio Nascimento, boa tarde, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani, hoje com o coração um pouco mais apertado. É claro que é uma situação difícil, é uma situação inglória, né? Ter que pontuar diante de um Náutico super empolgado, como a Adri mencionou, as próprias declarações do técnico Hélio dos Anjos, a mobilização que existe lá no Recife, tabu, ou seja, ingredientes desfavoráveis. Porém, não é proibido ganhar em Recife. O Guarani já mostrou do que é capaz, até garantindo a classificação da maneira que garantiu. Então não custa acreditar, é claro que o time precisa mudar a postura, mudar a atitude, porque deixou uma impressão muito ruim na estreia do quadrangular, mas o técnico Matheus Costa teve uma semana para trabalhar, para corrigir, para elevar o moral da rapaziada, para mudar taticamente o time, para que o Guarani tenha um bom comportamento e pelo menos volte para Campinas com um pontinho. Poxa, Carla, um pontinho, o time perdeu na estreia. Um pontinho, de 4, 2 se classificam, ou seja, eu acho que um pontinho hoje no Recife é valioso, né? Claro, os 3 pontos nem se fala, mas o pontinho é valioso e o Guarani tem que trabalhar forte para conquistar aí um bom resultado na Veneza brasileira. Esse é Carlão de Freitas, daqui a pouco a gente volta para conjecturar como que vai chegar taticamente esse Guarani do professor Matheus Costa, que perdeu a invencibilidade na última rodada, né? Professor agora Matheus tem 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota justamente na última rodada no Derby 211. Ele já está aqui fazendo aquecimento vocal, preparado para trazer muita emoção no Estádio dos Aflitos para Náutico e Guarani. A CBN tem ele, o homem dos Eriguidum. Tudo bem, Cabela? Olá, Julião, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde a toda a equipe, a todos que estão nos ouvindo pelos 99,1 e também pelo YouTube, a todos conectados, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Olha, sabe que poderemos até ter chuva durante a partida desta tarde e noite lá no Recife, hein? 28 graus nesse momento, 71% a umidade relativa do ar lá no Recife e a previsão é de chuva no final da tarde. Pode ser que no estádio não chova, mas a região lá do Recife é para ter chuva. Já imaginou? 28 graus e 71% de umidade relativa do ar deve estar abafado pra caramba, velho. O bom é que lá, quem não foi pro Aflitos tem a chance de pegar uma prainha ali. Só tomar cuidado com o tubarão, né? Tem muito tubarão naquela região. É complicado. Tem que tomar cuidado. Mas lá, é bonito também. Cuidado lá. Esperamos um grande jogo, Julião. É isso aí, Cabela daqui a pouco volta para transmitir todas as emoções de Náutico e Guarani. A bola rola às 5 horas, é a Série C do Campeonato Brasileiro. E você, ouvinte, pode fazer a sua parte, tá torcendo pro Guarani, tá aí confiante no resultado positivo, tá temeroso hoje com esse retrospecto negativo recente contra o Náutico nos aflitos. Mande a sua mensagem pro nosso WhatsApp 991869070. 991869070 é o WhatsApp da CBN que fica à sua disposição. Estarei aqui registrando durante a nossa jornada esportiva as principais mensagens. Então, mande pra gente tudo que você pensa sobre esse compromisso mais do que importante do Guarani. E a gente fala aqui também agora sobre tudo que estiver rolando no Campeonato Brasileiro de Série A, Série B, Série C e até Série D, porque tem Central da Bola nesse sabadão. Muitos jogos, estarei inclusive de olho, Cabela gosta, na Inter de Limeira, hein? Hoje começam as semifinais na Série D do Campeonato Brasileiro, acesso tá garantido, tá tudo certo, a Inter estará ano que vem na Série C, mas por que não buscar o título, né? Então tem Inter contra Barra. O Barra é um time de Balneário, Santa Catarina, outra praia bem legal. Daí vai lá, faz o jogo, chega um dia antes, né? Para fazer reconhecimento ali da cidade. Então, Inter e Barra, com 13 minutos do primeiro tempo, estarei acompanhando aqui durante toda a nossa jornada tudo que acontece nesse duelo pela semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Pela Série C, Grupo C,
Náutico e Guarani jogam hoje às 5 horas e amanhã às 19 tem Ponte Preta contra Brusque. Mais de 7 mil ingressos vendidos. Então, promessa de casa cheia no majestoso Ponte Brusque, 7 horas da noite. A CBN dá o recado aqui com Carlos Cabela. E hoje, 7:30 da noite, pelo grupo B, Caxias pega o São Bernardo, jogo no Centenário. E amanhã, às 4:30 da tarde, tem Londrina e Floresta. O detalhe é que nesse grupo, todo mundo empatou na primeira rodada, né? Então, todos estão com 1 ponto. Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta. Essa é a situação da outra chave da Série C do Campeonato Brasileiro. Bola rolando para 2 jogos no Brasileirão, na Arena do Grêmio, Porto Alegre. Grêmio e Mirassol vão empatando 0-0 e começou no Castelão, Fortaleza e Vitória também 0-0. Hoje, às 6:30 da noite, tem Palmeiras Internacional. O segundo tempo desse jogo você confere aqui na CBN. E às 9 horas da noite, no Maracanã, jogo na íntegra aqui na CBN, Fluminense e Corinthians vão duelar. Amanhã às 11 horas da manhã tem Bragantino e Sport. O Atlético Mineiro recebe o Santos às 4 horas da tarde. Juventude joga contra o Flamengo também às 4. 5:30 tem São Paulo contra Botafogo. E às 8:30 da noite, Vasco da Gama joga contra o Ceará. A rodada se encerra na próxima segunda-feira com o duelo entre Bahia e Cruzeiro. Lembrando que o Flamengo é o líder com 47, um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, que é o vice-líder com 44. É a situação do Brasileirão. Rápido intervalo aqui no nosso pré-jogo. Daqui a pouco tem mais informações de Guarani e Náutico. Agora são 4 horas e 15 minutos. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani Náutico. 4 horas e 17 minutos. Daqui a pouco tem bola rolando nos aflitos. Tem Náutico e Guarani. Em 5 horas tem bola rolando. É muita gente entrando nos aflitos. Promessa de casa cheia. E é legal, Adriano Almeida. Sabe o que eles fizeram lá no Recife? Fizeram uma espécie de passaporte, um carnê. Então você paga um valor para acompanhar os 3 jogos do Náutico nos aflitos. Nessa fase de quadrangular, gostei dessa ideia. Campinas pode pensar nisso aí pro futuro, porque eu acho que dá engajamento, viu, Adriano Almeida? Ah, com certeza, né? E aí já garante um caixa também para todo esse mês, até porque a Série C termina antes do final do ano, né? E muitos clubes têm um saldo aí financeiro, mas acho que além disso e mais importante do que isso é o apoio da arquibancada, e a gente sabe que a torcida do Náutico, assim como todas ali, né, de Recife, do estado de Pernambuco, são apaixonadas, e eu espero um aflitos hoje como um caldeirão aí para essa decisão, né? O Náutico que já venceu em casa, já venceu fora, agora hoje, se derrotar o Guarani, dispara, né, na classificação do grupo C e vai a passos largos aí em busca dessa tão sonhada vaga na Série B, Ju. Exatamente. Aliás, Adriano Almeida, hoje tem uma novidade, né? Na escalação tem estreia. O experiente David Braz, então, chega para ajudar o Guarani efetivamente hoje como titular, certo?
Sim, o David Braz, que assinou um contrato até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Um jogador que já rodou muito pelo futebol, tem 38 anos, já defendeu, por exemplo, Santos, Flamengo, outros clubes também fora do país, mas vem aí numa motivação diferenciada. Essa semana, a assessoria de imprensa do Guarani falou, né, sobre todas essas... apresentou, na verdade, esses jogadores novos, né, além do David Braz, o Gemerson e o Júnior Brandão. O Júnior Brandão foi o único deles que conseguiu já estrear na rodada passada no derby, mas nós vamos ouvir aí a entrevista do David Braz, primeiramente, né, que falou aí aos 38 anos sobre esse desafio agora de vestir a camisa do Guarani, ele que foi escolhido como titular para estrear hoje com a camisa alviverde. Estou aqui disposto e encarando bem esse desafio, né? Com a minha experiência, né? Procurar ajudar aquilo que eu vivi e estou vivendo dentro do futebol, porque não é porque eu sou experiente e eu já sei tudo. Eu tenho muito ainda que aprender, ainda mais com jovens. Eu aprendo muito com jovens cada vez mais. Então, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, eu procuro passar para eles e ao mesmo tempo é uma troca aí de experiência e para que a gente consiga juntos o objetivo maior, que é subir o Guarani. Estou trabalhando para isso, né? Eu vinha trabalhando, né? Nunca deixei de trabalhar. A gente sabe que é muito difícil você ficar muito tempo sem jogar, mas vamos fazer o possível aí para estar apto e ajudar da melhor maneira possível para que a gente consiga o objetivo. Para mim, tudo que estou vivendo aqui, assim, já vivi em outras equipes, né? Eu até tinha compartilhado isso com alguns companheiros. No Fluminense, quando eu cheguei em 2021, o Fluminense estava há 10 anos sem conquistar nenhum estadual, né? E o rival estava vencendo todas as competições, né? O Flamengo estava vencendo o Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E a torcida, quando eu cheguei lá, era uma cobrança muito grande por conquista, por vitórias, enfim. Eu venho para cá para o Guarani sabendo do tamanho da grandeza do Guarani. O Guarani, eu vejo hoje a torcida angustiada pelo momento do clube, né, por estar numa divisão que não está acostumada, né. Eu mesmo muitas vezes enfrentei o Guarani na Série A, né, a última delas foi em 2010, né. Eu lembro muito bem, eu vim aqui com o Flamengo em 2010 e joguei aqui no Brinco de Ouro e perdemos até o jogo, foi um jogo muito competitivo. Então, essa história que eu conheço do Guarani e todas as outras, campeão brasileiro, grandes jogadores passaram por aqui. Então, hoje a gente vê um momento assim que o torcedor quer, que tá apoiando para que a gente volte a estar num patamar melhor. E é isso, eu acho que é um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande. E eu vim, né, aqui para ajudar isso, esses companheiros que já vêm fazendo uma grande campanha. Né, todo mundo sabe o quanto foi difícil para conseguir chegar nessa fase e eles superaram tudo, né? E agora não começamos bem essa fase, mas vamos fazer o possível para que a gente consiga o objetivo que é subir o Guarani. Então, David Braz, zagueiro, hoje escolhido pelo Matheus Costa como titular nesse setor defensivo do Guarani, que terá 3 zagueiros. O David Braz, que citou aí, né, a última vez que ele enfrentou o Guarani foi justamente também o último ano que o Guarani visitou o Campeonato Brasileiro da Série A. Já são 15 anos dessa oportunidade que o Guarani teve de novamente estar na Série A e infelizmente hoje na C, quem sabe ano que vem novamente na Série B. Durante a semana também, nesse mesmo dia, o meia Gemerson foi também apresentado oficialmente à imprensa, ele que hoje fica como opção no banco de reservas, quem sabe aí por algum momento utilizado pelo Matheus Costa, porque esses jogadores vieram, né, nessa expectativa de auxiliar mesmo nessa reta final de Campeonato Brasileiro da Série C, diferentemente do David Braz, que fica também para a disputa do Paulistão do ano que vem. O Gemerson tem contrato apenas até o final desse campeonato da Série C e ele falou justamente sobre a dificuldade que é enfrentar e disputar esta divisão do Nacional. Cara, é uma competição muito difícil. Essa segunda fase a gente sabe que não tem margem para erro. Nós precisamos vencer jogos, pontuar.
E em 2023 eu tive o privilégio de subir com o Brusque e conseguir chegar às fases finais ali. Então eu sei o quão difícil é, mas aceitei esse desafio porque eu acredito muito na qualidade desse grupo, nas pessoas que estão trabalhando aqui, e eu tenho certeza que com muita dedicação, muito treino que nós temos feito, nós vamos lá para pegar o Náutico e tentar trazer um resultado positivo de lá para a gente conseguir igualar os pontos ali e, consequentemente, transmitir essa áurea para a torcida novamente, que a gente sabe que é muito importante nesse momento o apoio deles para nós. Eu sou um 8/10, né? Joguei de 10 já na minha carreira, joguei de 8 no Brusque. Esses 2 últimos anos eu joguei nas 2 posições, então me sinto bem ali por dentro, né? Armando o jogo. Eu acho que minha principal característica é a boa relação com bola, esse trabalho de poder colocar os meus companheiros bem colocados ali na frente para poder fazer os gols. Sou um cara que gosta da bola, que gosta de armar essas jogadas de trás, né? Ver o jogo. Então, acho que minha principal característica é essa, relação com bola, jogo associativo, para poder fazer a bola chegar limpa ali na frente para eles. Disputa sadia. Eu acredito que eu vim para somar. É claro que se eu estiver bem nos treinamentos, eu vou elevar o nível deles também. E isso é bom para o Guarani, é bom para o Matheus, é bom para o grupo. E eu acredito muito no potencial deles também. Claro que eu chego aqui para procurar o meu espaço nesses 5 jogos que faltam, perdão. Até porque eu não vim para cá para pensar a longo prazo. Eu vim para cá para subir o Guarani, para ajudá-los. E eu estou muito focado nisso, nesses 5 jogos. E eu espero, de alguma forma, contribuir, né? Nem que seja ali no banco vibrando junto, nem que seja dentro do campo 5, 10 minutos ou 40, que seja. O que o Matheus decidir, eu vou dar o meu 100% para que esse clube aqui possa voltar para a Série B. Esse aí, o Gemerson, então, meia recém-contratado pelo Guarani, né? E ele fala aí do tiro curto, né? Realmente, ele vem para uma jornada de praticamente um mês na cidade de Campinas, no estádio Brinco de Ouro, porque se a gente pensar, hoje é dia 13 de agosto, no dia 11 de outubro, né? Ou seja, menos de 30 dias, esse quadrangular estará se encerrando, né? Apenas se o Guarani for para a final, que aí seria mais de um mês de disputa, mas o importante mesmo é o acesso. Esse, então, o Gemerson. Nós fomos também ouvir o outro lado dessa disputa, obviamente, né? Nossos colegas jornalistas lá de Recife, que acompanham o Náutico, nos cederam aí, nos auxiliaram nessa produção com uma entrevista com o técnico Hélio dos Anjos, né? O Hélio dos Anjos, que recentemente, já há 2 anos aí, passou por Campinas, né? Teve uma passagem muito produtiva à frente da Ponte Preta. No Guarani, ele esteve no século passado, lá pelos anos de 1997, numa passagem meteórica, mas ele vai muito bem no time do Náutico, tem uma identificação incrível com essa torcida e com o time do Timbu, e falou também sobre essa expectativa para o confronto de logo mais contra o Guarani. Esse jogo, ele é a decisão da vida do Guarani. O Guarani perdeu na primeira rodada. Se a Ponte Preta conquista uma vitória e nós conseguimos, né, com muito trabalho, uma vitória, né, a competição começa a definir, o grupo começa a definir. Então o Guarani é um time grande, é um time da federação mais forte do país, é um time que tem qualidade, que conquistou a condição de chegar a isso com muito trabalho. Então é momento de abraçar. Eu acho que nós somos sempre abraçados pelo torcedor, sempre, né? Mas cada dia nós estamos provando que esse torcedor tem que nos abraçar mesmo, tem que estar presente. É momento de superação do clube, mas também passa a ser um momento de superação do torcedor. A presença do torcedor em campo, nesses jogos agora, não pode envolver valor de ingresso, não pode envolver nada que não seja nosso torcedor está apoiando a gente, como sempre apoiou, e eu tenho certeza que vai estar no sábado nos apoiando. Tá aí, Hélio dos Anjos falou o óbvio, né? Tem certeza que o torcedor vai estar sábado nos apoiando e é obviamente que vai ter gente ali saindo por todos os lados no Estádio dos Aflitos, apoiando sim nessa busca aí por mais uma vitória, mas quanto mais tempo um time tá sem perder, mais perto ele tá da derrota.
Eu quero acreditar nisso hoje, viu, Júlio Nascimento? É isso aí, e esse trabalho mental do Hélio dos Anjos é uma característica mesmo, né, Carlão? O Náutico mobiliza demais através do seu técnico, né? O Hélio, ele tem como característica, né, principalmente nesses campeonatos de acesso, Série A2 aqui com a Ponte, Série B com o Náutico, Série C com o Náutico, ou com outras equipes também. Ele é um cara que mobiliza, ele é um cara que fala aquilo que o torcedor quer ouvir, né? Nós estávamos até brincando em off, né, Júlio? Ele fala do Náutico e faz você gostar do Náutico também, mesmo se você não tem nenhuma ligação com o Recife e com o Náutico, de tão bonito que ele fala do clube, ele fala com amor. É um cara que sabe, né, trabalhar muito bem este momento. E com relação ao Guarani, eu queria até pincelar um pouco do David Braz, né? Claro que ele não está no ritmo de jogo, muito longe disso, mas é um cara que agrega muito, né? Um cara com 38 anos, uma bagagem imensa no mundo do futebol, tem essa identificação com o Elano, né? Parceiro dos tempos de Santos. É um cara que entende a história, né? Ele falou bem do Guarani, falou legal, da última vez em que o Guarani esteve na Série A. Isso é bom, é um cara que se tecnicamente ele não consegue ser o David Braz de um Palmeiras, de um Santos, e não é natural, ele está com 38 anos, mas é um cara que pela experiência, o cortar caminho, eu acho que estas situações podem contribuir muito para o Guarani, o vestiário do Guarani, ainda mais nessa semana, que foi uma semana tumultuada, uma semana em que precisa de uma motivação, precisa aí de uma moral mais elevada, e o David Braz, ele pode ter participação nisso, e claro, eu falei tecnicamente, mas também ele pode contribuir, é um cara que sabe, é um cara que trabalhou em grandes equipes, ele pode colocar tudo isso à disposição do Guarani. Eu espero que dê certo e que ele se adapte a este esquema, né, com 3 zagueiros que o Matheus Costa coloca em campo hoje. O David Braz lembrou de algumas histórias bem legais, né, que servem de motivação. Esse título que ele cita do Flamengo em 2009 foi realmente uma reviravolta inesperada, né, porque o Flamengo fez um péssimo primeiro turno e aí embalou lá com o trio Petkovic, Zé Roberto, como diz o Luiz Roberto, o Luiz Carlos Júnior, né? Petkovic. Embalou com o Pet, com o Zé Roberto e Adriano e o Imperador. E aí esse time foi pras cabeças. Quem tava liderando era o Palmeiras, né? Existia o Palmeiras, mas na reta final a briga fica entre São Paulo e Flamengo, né? Tanto é que o Flamengo, mas o Inter chega na última rodada, acho que com chance. Tinha aquele vídeo lá. Isso, sim. O gol do Flamengo, aí o Colorado lá fica bolado. Mas o Flamengo encaminha o título aqui em Campinas, né? Naquele jogo contra o Corinthians, aquele jogo polêmico em que o Léo Moura bate o pênalti, muita gente fala que o Felipe não foi na bola para atrapalhar a vida do São Paulo, aquele folclore do futebol, mas o Flamengo encaminha o título aqui em Campinas. E o David Braz lembrou de uma partida, assim, emblemática do Guarani em 2010 contra o Flamengo. Eu me lembro desse jogo, o Guarani perdia até os 41, 42 do segundo tempo. Foi aquela virada, cara? A virada, Reinaldo era o atacante do Guarani e o Bugre conseguiu uma vitória importante. O David Braz lembrou, foi o torcedor do Guarani, eu tenho certeza, guarda com muito carinho esse jogo. É isso aí, esse jogo aí realmente é um era jogo o Silas, muito emblemático. Treinador do Flamengo, Paulo Silas. Olha aí, cara, teve uma passagem rápida, né? O Silas. Pós Andrade, aí teve o auxiliar do Andrade, que eu não lembro agora quem era, que eliminou o Corinthians. Rogério, zagueiro. Rogério jogou aqui no Guarani também, Rogério, zagueiro. Eliminou o Corinthians na Libertadores. Isso, o jogo contra o Corinthians é o Rogério que faz. É isso aí, depois veio o Silas. Guarani escalado, né, Dri? Então, só repetindo na audiência rotativa do rádio, hoje o Guarani com 3 zagueiros, é isso, né? É, isso mesmo, Júlio. Então, e são 2 novidades aí, né? Então, o Guarani tem o goleiro da Alberson. Aí na lateral direita vem a primeira novidade, porque o Cicinho tá com uma lesão, foi vetado pelo departamento médico. Lucas Justen reassume aí a posição de titular. Aí, mais uma novidade, os 3 zagueiros. Então, Rafael e Alan Santos, que já vinham atuando, e a estreia do David Braz ali como o terceiro zagueiro. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento aí, né, desse trio, porque é a primeira vez que o Matheus Costa opta por essa opção, né, por esse esquema. Aí na esquerda vem o Emerson. O Kelvin é o primeiro volante aí, teoricamente. No meio-campo, mais Isaac e Diego Torres. Além do Mirandinha e do Bruno Santos mais avançados. Ou seja, com esse esquema aí, a entrada do David Braz, quem perde uma posição no time e deixa ali o setor de meio um pouco avançado pro ataque é o Cauã Jesus, que fica como opção no banco de reservas. Chama atenção também para a formação do banco, Júlio,
que o Dentinho, por exemplo, não está, né? Assim como também o Cicinho. E a novidade hoje, o Gemerson, que a gente ouviu há pouco, pode ser que estreie no meio-campo do Guarani, uma das últimas contratações do Bugre para a temporada. Maravilha, Adriano Almeida, tem gol do Barra, hein? Pela semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro lá em Santa Catarina. O Barra faz 1-0 para cima da Inter de Limeira, jogo da volta no Limeirão na semana que vem. A Inter tentando aí chegar à final da Série D depois de conseguir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. E temos também bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro. Grêmio vai empatando com o Mirassol 0-0. Fortaleza e Vitória também. Nada de gols, tudo empatado por enquanto. Estou de olho aqui na Série A do Brasileirão. Daqui a pouco também aliás, saiu o gol, hein? Enquanto eu falava aqui, saiu o gol de Breno Lopes. Gol do Fortaleza. 1-0 para cima do Vitória. Então, Breno Lopes vai pra casinha, gol do Fortaleza. Grêmio e Mirassol estão empatando 0-0. Hoje à noite tem Palmeiras Internacional, bola rolando 6h30, o segundo tempo aqui na CBN. E às 9 da noite, jogo na íntegra, Fluminense contra Corinthians. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Paysandu e América vão empatando 0-0, Vila Nova e Remo 6h30, outro jogo da Série B neste sabadão. Tem gente participando aqui pelo nosso WhatsApp, o Lucas está perguntando para você, Carlão. Última vez que o Guarani jogou com 3 zagueiros foi 2-0 pro Anápolis. Com o Anápolis, né? Eu trabalhei contra o Retrô, que já era o Marcelo Fernandes ainda, né? Ou não era estreia, não, o Marcelo estreia aqui contra o Botafogo da Paraíba, né? Mas o jogo era com o Marcelo Fernandes com o Retrô, 2-0. Se eu não me engano, Matheus Sarará, Rafael Rodrigues. Será que era a volta do Alan Santos? Eu vou caçar aqui. Olha, Julião, contra o Anápolis foi um dos piores jogos do Guarani. Não, mas esse eu não trabalhei. Tem um que é o Matheus Sarará, que de fato é o Alan Santos. Foi a volta do Alan. Então foi contra o Retrô. Eu vou caçar aqui nos meus alfarrábios. Floresta ou Retrô? Mas assim. foi contra o Retrô. Eu tenho certeza que foi com 3 zagueiros, até porque me chamou a atenção do Sarará. Matheus Sarará, Rafael Rodrigues e Alan Santos. O Sarará, ele jogou mais pelo lado esquerdo. Eu esperava o Sarará mais pelo lado direito, até porque ele tinha essa característica, né, nos tempos de Guarani, mas ele jogou pelo esquerdo. E nós falávamos aqui, Cabela, fora do ar, e você levantou essa bola com muita precisão. De repente, numa questão emergencial, ele pode utilizar o desfazer dos 3 zagueiros e passar a jogar com 2 com o Alan Santos de volante. A origem do Alan Santos como jogador é no Santos, como volante, né? Ele tem essa qualidade, é um jogador que tem uma boa saída, não passa por um bom momento, é verdade, mas ele tem essa característica. Eu acho que o Guarani entra com os 3 zagueiros, ele não vai colocar o Alan Santos como um volante, mas numa questão emergencial, ele pode se desfazer aí desta primeira linha com 3 defensores. E nessa formação, Carlão, solta os laterais. Solta. E outra coisa, o que eu acho interessante dessa formação é que o Diego Torres e o Isaac, mas principalmente o Diego, que eu tenho criticado demais o Diego em virtude do posicionamento dele, o Diego precisa jogar mais perto da área. Eu acho o Diego um jogador importante na criação, na articulação, no arremate de longa distância, sabe marcar gols, e ele está muito distante. E em vários momentos ele participa até da saída de bola, né? Na saída de 3, ora ele, ora o Kelvin. Mas o Diego Torres não é para fazer essa saída de bola. Tem qualidade, é verdade. Só que o Diego é um 10, ele tem que jogar próximo do atacante, ele tem que servir o Bruno Santos, ele tem que servir o Mirandinha, Cauã como titular também ele tinha que servir, né? E o Diego nos últimos jogos ele não tem apresentado um bom futebol, ele fez um bom jogo contra o ABC, aliás ele faz gol, foi decisivo e tal, mas quando o Guarani começa a cair, mesmo com os objetivos conquistados, eu digo a vitória sobre o Confiança e o empate contra o Tombense, o Guarani já não jogava bem, né, Cabela? Contra o Confiança o Guarani jogou desde os 5 minutos do segundo tempo com 1 a mais. E ele não matou o jogo, pelo contrário, ele correu risco. Confiança começou a alçar a bola lá e foi um Deus nos acuda. Deu sorte, né? Deu sorte. Então o Diego, próximo da área, é um jogador que pode desequilibrar, que pode fazer a diferença. Então eu acho que esse esquema com 3 zagueiros, ele solta os laterais, o Emerson e o Justen, que vem bem, mesmo na reserva, mas vem bem, e o Diego mais próximo dos atacantes pode ser uma arma importante pro Bugre. Agora, as primeiras imagens que nos chegam dos aflitos, muitos torcedores realmente confirmando aquela expectativa, principalmente na festa da chegada da delegação do Náutico ao estádio. É uma festa tremenda aí para receber esses jogadores. E aí vocês falavam aí de alguns atletas, né? Como, por exemplo, o Diego Torres. E eu olhando assim para toda a ficha do Guarani e esse plantel titular,
O Guarani hoje tem um elenco experiente a ponto de sentir o menos possível, eu imagino, a pressão, né, de um estádio lotado, né? Você pega aí o próprio Diego Torres, que vocês falaram, o Dalberson vem de um time grande, o David Braz, obviamente, um ou outro jogador aí que pode sentir um pouco mais, mas eu acredito que o Guarani também tem aí alguns jogadores mais rodados para suportar isso, né? O que eu vejo é o seguinte, né? Os dois cabeças pensantes do meio-campo do Guarani não vem bem nos últimos jogos, que é o Isaac e o Diego. Os dois não vêm bem. Tem experiência para suportar uma pressão como vai estar no Aflitos? Tem. Mas tem que ter experiência para jogar bola, né, Carlão? Eu acho que vai muito do time, né? Sábado passado nós tivemos essa experiência, né? Em que o Guarani, ele entrou em campo, vou dizer soberano, mas entrou com um astral melhor que a Ponte. E o Guarani não soube usufruir do estádio lotado, usar essa pressão a favor, não, né? Então o Guarani, ele pode fazer o que a Ponte fez contra o próprio Guarani, né? Tentar intimidar o Náutico, tentar atacar o Náutico, bloquear os pontos, né, mais fortes do Náutico, e aí sim, vai acalmando, vai silenciando a torcida e de repente dá uma estocada lá pra marcar um golzinho, aí coloca susto, né? Aí coloca pressão, aí aquela pressão em cima do jogador do Guarani, ela passa a atrapalhar os jogadores do Náutico. Olha lá, já temos imagens dos aflitos lotado realmente, mas o Guarani, acho que com a experiência de um David Braz, do próprio Alan Santos, de Diego Torres, do Isaac, acho que ele pode ter aí uma imposição nos primeiros minutos para acalmar um pouco os ânimos lá no Recife. Maravilha, o Guilherme manda aqui, ó, se o Lucas Justen fizer novamente um bom jogo, o Cicinho pode perder a vaga contra o Tombense. Contra o Tombense, o Justen fez tudo, né? Ele o melhor fez campo, gol, né? participou do outro gol, deu assistência e dos principais lances o Justen teve participação. Mas até pela lesão, né, Júlio? Eu não sei não, hein? Quero estar enganado, mas acho que vai demorar pro Cicinho voltar, né? Até mesmo porque lesão muscular. Muscular, tem um mês de campeonato. Vai ser difícil. Mas eu quero acreditar que esse não é um dos grandes problemas. Na ausência do Cicinho. O Justen tem tomado conta, tem ido bem. Sim, inclusive protagonista num jogo aqui no Brinco, Tombense, né? Contra o Tombense ele foi também sensacional. Até no derby, quando ele entra, que o Guarani mesmo, o Guarani jogou mal. Ok, jogou mal, mas no segundo tempo o Guarani exerceu uma certa pressão. Tem um pouco o Justen participou disso. Talvez o ouvinte tenha feito aqui uma espécie de crítica ao Cicinho também por conta do gol do Toró, né? Verdade, ali foi um vacilo. Tem um vacilo dele, não acompanha, né? O gol da Ponte, ele requer um estudo, né? Não só pela qualidade da Ponte que fez o gol, mas por tudo que estava envolvendo o jogo naquele instante, né? A saída dos jogadores do Guarani para acalmar a torcida. Carlão, eu vou falar... esporte de alto rendimento, um pouquinho que a gente tem o tênis aí, todo dia passa jogo de tênis. Uma coisa que você sai do prumo... Mas nós estávamos no estádio e o tempo que os jogadores do Guarani foram lá na arquibancada para conversar, acalmar o torcedor, os jogadores ficaram conversando ali no meio. Eu não duvido nada se um Elvis da vida, o Marcelo disse isso na entrevista coletiva. Marcelo disse que na hora da confusão, quando ele percebeu os jogadores do Guarani indo para arquibancada para acalmar ali os torcedores, o Marcelo percebeu que os jogadores da Ponte estavam também se distraindo com o ambiente. Aí o Marcelo gritou, acho que talvez até pro Elvis. Vamos reunir aí que esse problema era do Guarani. A Ponte tinha que estar ali focada no jogo. E quando solta a bola, gol, cara, ali foi sintomático, né? O Guarani jogou mal, tudo. A Ponte mereceu a vitória. Mas o gol que o Guarani toma, pra quem pratica o esporte de alto rendimento ali, foi pura falta de concentração. Os jogadores deram uma viajada, né? Estavam desligados. Em virtude do ambiente que estava sendo criado. É isso aí, eu tô um pouco impactado ainda, Adriano Almeida, pela festa do Náutico, recuperando aqui algumas imagens do lado externo dos aflitos. É um corredor humano ali, nossa, né, Júlio? Ficou muito bonito, realmente, o que o torcedor do Náutico fez para recepcionar o time, o Timbu. Só que é aquilo, né? A torcida do Guarani fez uma baita festa também antes do derby. E às vezes dentro de campo a festa acaba se transformando no pesadelo. E a torcida do Brusco também deve ter feito festa semana passada. Até porque o campo é uma coisa, né? Mas a torcida, eu gosto quando a torcida faz da parte dela, porque em muitos casos mobiliza. Em outros casos o time não consegue corresponder, né, Dri? Depende muito, né, Júlio? Porque dentro de campo e do outro lado, obviamente, tem um outro time. Então, mas é bonito até pela tradição, né? Pro Náutico mostrar que é um time de camisa nessa Série C, que não mereceria estar ali. Eu acho que se colocasse o jogo até lá na Arena Pernambuco com mais capacidade,
teríamos sim também um ótimo público, mesmo com a arena sendo mais distante, mas acho que a diretoria acerta de manter ali para os aflitos esse jogo. E não sei, eu acredito também que o Guarani foram outras questões, teve a questão da confusão, que infelizmente a torcida do Guarani naquele momento jogou contra ela mesma, contra o clube, porque de repente não teria aquela falta de atenção, mas... Bom, eu acho que o mais importante é ali dentro do campo. Você mesmo falava, eu também, o Náutico não perde do Guarani nos aflitos há 36 anos. E isso tem alguma coisa a ver a hora que o juiz apita? Absolutamente nada. É só pra gente ficar aqui batendo uma latinha, Júlio. Eu tô tentando lembrar algum jogo assim marcante contra o Náutico. Nos aflitos, eu também... Teve um que o Bruno José, acho que faz um gol, não sei se foi um empate ou uma... Né, vitória não foi, né? Obviamente, em virtude desse tabu. Mas acho que tem um jogo que o Bruno José faz gol, ele perde gol. Ele foi um personagem da partida. O Bruno José foi em 2023, né? Naquela boa campanha do Guarani. 2022? 22-23. É um jogo em que o Bruno José teve... Faz gol. Faz gol? Em 2022, então ele faz gol. 1-1. Esse jogo que eu me lembro assim, mas não foi um jogo assim... emblemático, né? Teve um emblemático aqui, outro dia até o torcedor do Guarani lembrou que foi pela Série B de 2006, aquela catarse que o Ferreirão criava, que é Velho dos Anjos, o Náutico deu de 4-1 no Guarani. E o brinco lotado também, uma atmosfera legal que foi criada, mas e o Guarani vinha no embalo e o Náutico acabou freando isso. O Náutico é um time pro futebol de Campinas, ele tem histórias legais, né? Tipo assim, vitórias dos nossos clubes, né? Na Ponte 97, por aí vai. Mas normalmente ele é chato, viu? Ele é uma pedrinha no sapato da Ponte do Guarani. Ô Carlão, quem falou com muita propriedade sobre o Guarani foi na coletiva, né? Inclusive a Adriana reproduziu parte dela aqui, o Hélio dos Anjos falou bastante sobre o Guarani. E aí eu fui resgatar um pouquinho da passagem do Hélio aqui. Foi um desastre, né? Porque ele chega pós-Paulistão 2001. Toma de 7. Carlos Alberto Silva sai, né? Acaba o Paulistão, Carlos Alberto Silva sai, aí o Guarani vai lá e contrata o Hélio, que já era um técnico já com rodagem. Sim. 2001, hein? Já era rei do acesso, né? Já tinha um currículo grande. 2001, hein? E aí tem aquela série, até o Brasileirão começar, o Guarani faz uma série de amistosos. E o Guarani começa a vencer, ganha do Inter de Porto Alegre, depois perde, mas teve um jogo aqui que ele ganha do Inter, ganha da Portuguesa, ganha do Criciúma, empata com o Avaí. Então o Guarani, nesse pré-Brasileirão, com o Hélio, empolgou. Só que quando tava a Vera mesmo, teve um Guarani Vasco da Gama lá em São Januário, com o tal do Romário. Meteu 4 gols, 7-1 pro Vasco. E aí o que pegou pouco na participação do Hélio, que acho que uma semana ou 2 semanas depois ele assume o Vasco. Tava no Vasco. É estranho isso aí. Foi bem ruim. Miranda, e você sabe que é uma história muito curiosinha, assim. Eu estudava no colégio, na classe de Lucas Araújo, que é um torcedor símbolo aí do Guarani. O Pezão. Estudávamos eu e aí, de repente, filha de Hélio dos Anjos veio pra estudar na nossa sala. Que legal. E ela ficou ali um mês, né? O Pezão, ela é filha do Hélio, papapá. E passou-se um mês, cadê a garota? Sumiu. E aí nunca mais voltou pra Ele saiu meio ruim, ele saiu muito criticado por causa da goleada, mas dias depois ele estava em São Januário, no time que goleou o Guarani. E eu fui na apresentação do Hélio, cara. Eu lembro que eu trabalhava lá no futebol interior. Já trabalhava. 2001. Um mancebo, um garoto. Que isso, cara? Eu pensei que só eu tinha barba branca. Eu fui na apresentação do Hélio dos Anjos. E o Hélio sempre assim, né? Sempre falando bem do Guarani, né? Levando muito pro emocional. Isso, o torcedor gosta disso, né? Mas o Guarani vivia esse momento turbulento de um pós-rebaixamento. O Guarani nunca tinha sido rebaixado. Era o início de uma trajetória triste, né? Na história do Guarani. E pós Carlos Alberto Silva, porque foi muito traumática a queda do Guarani no Campeonato Paulista daquele ano, né? E aí vem o Hélio com uma esperança de um ressurgimento no Campeonato Brasileiro e de repente ele saiu da maneira que saiu, né? Ele não saiu legal do Estádio Brinco de Ouro. E aí a carreira dele ele retorna a Campinas na Ponte e ele não caiu com a Ponte, né? Ele cai, mas ele o trabalho foi do Gilson, né? Ele chega, acho que pré-Corinthians, toma uma goleada lá na arena. Isso, foi o jogo que sacramentou. E aí ele cai, mas no ano seguinte é campeão, Isso, e ele faz a recuperação na Série B, que foi sensacional, quando ele monta aquele tripé com o Leonaldi, com o Menino Amaral e o Everson. O Alisson. O menininho cabelinho tingido, estilo Sumiu, Belo. hein? Cadê o Alisson? Eu acho que ele voltou pro time que ele era lá, do Atlético. Mas não sei se ele pertence, acho que ele pertence ao Cruzeiro. E aí houve toda aquela recuperação e a mobilização na Série A2 em que deu tudo certo pro Hélio na Ponte. Mas no Guarani as lembranças não são legais, não. Pro Guarani, então, tem um gosto hoje, em caso de vitória do Hélio.
porque a passagem de 2001 não foi legal e esse período que ele ficou na Ponte, ele ficou invicto no derby, né? Bem. Teve uma vitória e 2 empates, então tem o fator Hélio aí também, que é algo a ser construído nesse jogo nos aflitos. Os times já não estão mais no gramado, né, Adriano Almeida? E assim como aqui no Brinco, que na véspera do jogo, alguns minutos antes aí, o sistema de irrigação é acionado. Você ficou esperto lá no Brinco semana passada, né? Mas eu vacilei porque eu não levei a blusa. Desacostumei. Começou a ventar e aí eu passei frio. O segundo tempo foi tremendo, né? Mas tudo bem. Então, lá nos aflitos também, sistema de irrigação acionado. Daqui a pouquinho, obviamente, vai ser desligado, mas a expectativa é de que a bola vai rolar um pouco mais rápida, porque é um gramado ligeiramente umidificado aí para a partida. Os times já ali perto da beira do túnel, a torcida na expectativa. Em pouco mais de 10 minutinhos a bola vai rolar. Perfeitamente, Adriano Almeida. Daqui a pouco tem então todos os detalhes, a escalação de Guarani Náutico. Repito, você pode participar da nossa jornada mandando o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 991869070. 9186-9070. Hoje tem muito futebol aqui na CBN. A partir de agora, com Náutico e Guarani, 5 horas a bola rolando. Depois, segundo tempo de Palmeiras Internacional, lá no Allianz Parque. E no Maracas, 9 da noite, tem Corinthians em campo contra o Fluminense. Então tem muito futebol a partir de agora até ali meia-noite. Você vai ter muita coisa aqui no Futebol Globo CBN. Tem gol na Série A, hein? Saiu gol em Porto Alegre, gol do Mirassol. Alisson. Mirassol 1, Grêmio 0. Dá uma passadinha aqui para ver só como que tá a classificação com esse resultado. Mirassol tá indo pra... Está indo não, né? Mantém o 4º lugar com 38 pontos. E o time do Grêmio é o 13º com 25. É a situação de momento, o Mirassol fazendo uma baita campanha em G4. O Mirassol tá melhor que o Botafogo, que ano passado foi campeão. Tá melhor do que o São Paulo. Tá melhor do que o Fluminense, que tava aí no Mundial de Clubes. Tá melhor do que o Inter, tá melhor do que o Corinthians. Campanha maiúscula desse time do Mirassol, um projeto muito sólido e vai vencendo lá o Grêmio em Porto Alegre neste momento. Na sequência, você confere as escalações de Náutico e Guarani. É o Futebol Globo CBN acompanhando a decisão aqui, Série C. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Guarani Náutico. 4 horas e 53 minutos, Adriano Almeida, aquela velha pergunta que não quer calar. Os times estão escalados? Escalados e definidos. Então, na sequência, aqui no Futebol Globo CBN, você tem as escalações de Náutico e Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo. É o bugre do técnico Matheus Costa, em campo com 12, Dalberson, 2, Lucas Justen, 3, Rafael, 4, Alan Santos,
5, David Braz e meia dúzia Emerson. 7, Kelvin. 8, Isaac, 10, Diego Torres. 11, Mirandinha e 9, Bruno Santos. Repeteco Alviverde, 12, Dalberson, 2, Justen, 3, Rafael, 4, Alan Santos, 5, David Braz, meia dúzia Emerson, 7, Kelvin, 8, Isaac, 10, Diego Torres, 9, Mirandinha, 11, Mirandinha e 9, Bruno Santos. No banco, 25, Andrei, 13, Márcio Silva, 14, Alisson, 15, Cadi, 16, Renan Castro, 17, Gemerson, 18, Caio Melo, 19, Júnior Brandão, 20, Gabriel Silva, 21, Cauã Jesus e 22, JP Galvão. Náutico! União de duas cores mágicas. É o Timbu, comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, em campo com 19, Muriel, 2, Arnaldo, 25, Matheus Silva, 13, Rayan e 23, Igor Fernandes. 5, Igor Pereira. 8, Marco Antônio. 20, Patrick Alain. 7, Vinícius. 11, Hélio Borges e 34, Samuel. Repeteco do Náutico, 19, Muriel, 2, Arnaldo, 25, Matheus Silva, 3, Rayan, 23, Igor Fernandes, 5, Igor Pereira, 8, Marco Antônio, 20, Patrick, 7, Vinícius, 11, Hélio e 34, Samuel. No banco, 1 para Wellerson, 17, Marcos Ítalo, 16, Felipe Santana, 13, Índio, 26, Raimar, 18, Auremir, 41, Samuel, 22, Wenderson, 44, Vitinho, 12, Kelvin, 70, Igor Bolt e 80 para Bruno Mezenga. A arbitragem do jogo. É paranaense, José Mendonça Silva Júnior é o dono do apito e ele será assistido por Andrei Luiz de Freitas e Roberto Rivelino dos Santos Júnior. No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. O comentário do jogo. Tem até Rivelino no jogo hoje, hein? Sensacional. Os times entrando em campo, mas aqui na CBN é hora de opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Diz aí, Carlão. Ok, Júlio, no momento em que um grande bandeirão, né, vai aparecendo, vai sendo aberto ali nas arquibancadas do Estádio dos Aflitos. A principal novidade é o esquema, né? O Guarani hoje com 3 zagueiros, com o David Braz fazendo a estreia, com o Rafael Rodrigues e com o Alan Santos. Expectativa de como o David Braz vai estar, né? Da experiência a gente já sabe, mas fisicamente, o ritmo de jogo, a gente espera que ele possa compensar, né? Porque nitidamente desde fevereiro ele não joga um jogo profissional, então pode atrapalhar um pouquinho, mas eu espero que o David consiga aí cortar caminhos. É um Guarani que, em primeiro lugar, mudar a postura, né? A postura contra a Ponte foi assustadora pelo lado negativo, um Guarani que vinha bem, que vinha empenhado, que vinha comprometido, né? E de repente, no jogo diante do maior rival, arrefeceu, né? E não conseguiu ser o Guarani das rodadas em que ele foi crescendo, né? Ele foi aí ficando absoluto rumo à classificação, tanto é que ele conseguiu. E hoje a gente espera um Guarani nível prime, né? Que ele possa, assim, encarar o Náutico, tentar abaixar a temperatura do estádio e que possa fazer valer a qualidade do Diego Torres, que nós falávamos. Talvez esse esquema de 3 zagueiros facilite o Diego a se aproximar mais dos atacantes, fazer ali uma dobra de criação com o Isaac, vai ter o apoio dos 2 laterais, o Emerson, que caiu um pouquinho de produção nos últimos jogos, junto com o Justen, ao contrário do Emerson, o Lucas, mesmo sendo um reserva, mas foi bem contra o Tombense, teve uma participação razoável contra a Ponte, ou seja, pode ser uma arma pelo setor direito e também uma arma ofensiva aérea, né? Porque o Justen também tem esta qualidade. E é um Guarani que vai precisar desta concentração inicial, tentar neutralizar os pontos fortes do Náutico, como o Patrick Alain, como o Vinícius, aquele Vini Show dos tempos do Palmeiras, e que o Guarani acalme o ímpeto do Timbu e que possa também ter coragem para atacar, para assustar e quem sabe voltar para Campinas com os 3 pontos na bagagem. Muito bem, esse Carlão de Freitas trazendo o comentário do jogo, muita festa da torcida do Náutico, mas o jogo é jogado, é dentro de campo, então Guarani, claro, contando com a sua torcida. Você aqui na CBN, se prepare para muitas emoções, porque o verdadeiro show começa agora. É jogo decisivo, jogo importante dentro do quadrangular final da Série C.
Só a vitória interessa, então vem aí Náutico e Guarani com muita emoção. Pra muitos, Iriguidum tem ele. Opa, deixa comigo, daqui a pouquinho a bola rola nos aflitos para Náutico e Guarani. É o Bugrão em busca de uma vitória. E olha que uma vitória para lá de especial para seguir vivo nesse quadrangular de reta final de Série C de Campeonato Brasileiro. É um jogo primordial para as pretensões do Guarani. O Carão já falou que um pontinho é bom, trazer um pontinho de lá, mas uma vitória seria sensacional. Colocaria o Guarani no páreo mais uma vez para seguir firme e forte em busca do acesso à Série B da próxima temporada em 2026. Daqui a pouquinho a bola rola. No meu cebolão aqui tá faltando um minutinho. Os jogadores já vão se ajustando ali dentro do gramado. Os jogadores vão se acertando ali, tanto o Guarani como também a equipe do Náutico, pra bola rolar em mais alguns segundinhos aí, para essa segunda rodada desta segunda fase nos aflitos. Perspectiva de chuva no final da tarde no Recife, porém, não temos esse momento. Umidade relativa do ar é alta e o calor também, ou seja, muito abafado. Para correr atrás da bola, o jogador tem que estar bem preparado. E o gramado dos aflitos, Carlos, é aquele gramado fofo, viu? Fofo e parece um pouco ondulado, né? Ondulado. A bola fica muito viva, né? Isso é ruim, né? Ainda mais para jogador de qualidade. E a gente sempre elogia o gramado do Brinco, né? O gramado do Brinco é um tapete, né? Mesa de sinuca. Exatamente. Muito bem, vai dar vertigem. A bola pinga muito, né? A gente fica meio zonzo, entendeu? Muito bem, no meu cebolão 5 em ponto, aqui a bola vai rolar para você acompanhar tudo de Série C do Campeonato Brasileiro aqui com o sonzão da CBN. Para você que está acompanhando, muito obrigado pela companhia. O nosso WhatsApp é o 991869070 ou então, como o Júlio Nascimento gosta, né? 991869070 19 é o DDD para você que é fora aqui da região de Campinas. Pode mandar seu recado pelo WhatsApp, também pelo YouTube. Você que está pelo YouTube nos acompanhando aí no chat do YouTube, você pode mandar o seu recado também. Bola tá rolando dos aflitos. Náutico, Guarani. Bola rolando nos aflitos, comecinho de jogo para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Bola para fora, remessa manual para a equipe do Náutico pela esquerda. Já chega ele na cobrança, rapidamente o Igor Fernandes joga lá no campo de ataque. A águia do Guarani bem postada por baixo, quem chega por ali, dá um bico da bola, o David Braz despacha lá pro campo de ataque. Lançamento foi feito. Lá no sistema defensivo, quem chega por ali para ficar com ela, o Matheus Silva, rola a bola lá pela direita, vai tocando, Arnaldo com ela, faz de domínio, vem pelo meio. O Guarani adianta a marcação na saída de bola além do Timbu. Bola recuada lá com o Muriel, ajeita a bola na perna canhota, devolve lá pela direita, mais uma vez com o Matheus Silva, ele rola a bola com o Arnaldo. Lá pela direita, saída de bola da equipe do Timbu, ele vem carregando a bola, buscando o campo de ataque, dá um tapa nela, bota lá na frente, a bola rolada, quem chegava para receber era o Vinícius, recebe a falta, é falta que favorece a equipe do Náutico, dentro ainda do primeiro minuto do jogo, viu, Adriana? É falta do Emerson Barbosa, né? Pegou ali mais forte no tornozelo direito do jogador, bem no meio de campo, o Náutico já cobrou. Já cobrou pela esquerda, Igor Fernandes tenta o toque na bola. Tentava o lançamento ali pro Patrick, ali à frente, mas chega a marcação pra cima dele pra fazer o corte e a bola vai pra fora. É outro arremesso manual que favorece a equipe do Náutico. Pelo lado esquerdo vai se ajeitando ali o Igor Fernandes. Toma distância, volta, agora vai lá, arremessa. Joga no campo de ataque, sobe de cabeça a zaga do Bugre. Pra fazer o corte, fez o corte, jogou pra fora ali o Rafael. Bola pra fora, arremesso manual mais uma vez pro Náutico, vai chegando, de arremesso e arremesso, vai chegando ali pertinho da grande área. Tem o arremesso mais uma vez, bola jogada lá no campo de ataque, chega por baixo, a zaga do Bugre pra fazer o corte com o Alan Santos, a bola vai pra fora, último toque do jogador do Náutico, o arremesso é pro Justen que já... Parecendo que não tem pressa nenhuma, com 1 minuto e 40 de jogo, Adriana Almeida, é isso mesmo, Adriana? Olha, já são mais de 10 segundos ali, o Justen esperando a bola, pegando, agora que vai cobrar, o que mostra, né, que o Guarani vai tentar cozinhar o jogo quanto puder mesmo. Pois é, arremesso manual cobrado, responde o Timbu, bola pra fora, tiro de meta, que favorece a equipe do Guarani. Agora, Carlão, os 8 segundos do goleiro podia ser pro lateral também, né? Seria interessante, né? Não sei não, hein? Se daqui um tempo a FIFA não vai pensar nisso, porque
O que eles fazem de cera é uma barbaridade. O Guarani vai tentar acalmar um pouco, né? O pessoal tá muito empolgado lá nos aflitos e dá uma demoradinha para cobrar o lateral. Mas é algo que a FIFA vai conversar, eu tenho certeza disso. Uma boa ideia, senhor Cabelo. Pois é, bem pensado. 2 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo, despacha a bola pro campo de ataque, a equipe do Bugre. Lançamento foi feito lá pela esquerda, quem sobe de cabeça é a zaga. Mais uma vez ali o Matheus Silva. Matheusão tava pro lado, deu uma testada, a bola jogou pra fora, o arremesso é manual pro Bugre. O Emerson tá lá pra fazer a cobrança, o Diego Torres tá ali perto, marcado pelo Patrick, a bola arremessada na contramão, começa de novo no sistema defensivo, a equipe do Bugre. Despacha pro ataque, lançamento é lá pela esquerda, a bola é boa, chegou por ali, recebeu, dominou. Isaac tentava o toque da bola pro Diego Torres, chega a zaga pra fazer a roubada de bola, sobra com o Hélio Borges, ele tenta o toque na frente, zaga do Guarani faz o corte, joga pra fora, outro manual, tem pressa o Náutico, vai tentando botar velocidade da saída de bola, a equipe do Náutico. Agora espera um pouquinho ali, chama o Arnaldo pra fazer a cobrança, ele começa com o Matheus Silva, tudo de novo no sistema defensivo. Rola a bola pelo círculo central do gramado com o Igor Pereira, ele perde a bola, marcação forte do Guarani ali pelo meio, ele recupera pro Timbu, já abre por outro Igor, o Igor Fernandes, pela esquerda, ele vem carregando a bola pro campo de ataque na perna da canhota, tenta o toque pro Patrick, era o Patrick Alan que chegava por ali, chega a zaga do Guarani, bola pra fora, no bate e rebate, último toque do Timbu, Matheus Costa ficou bravo ali, pedindo arremesso pro Guarani, já cobrado, Patrick Alan devolve, Igor Fernandes, lado esquerdo, bota a bola na ponta canhota, vai chegando, vai se apresentando ali pelo lado esquerdo aqui pro Timbu, outro desvio feito, a bola vai pra fora, o árbitro tá dando a falta, tá reclamando uma barbaridade ali o Rafael, ele deu a falta do Rafael no ataque do Timbu, Adriana. Cabelo, e eu achei que o Rafael pegou mais firme realmente ali no jogador do Náutico. Achei falta, uma falta pelo lado esquerdo, perto da linha de fundo. O Vinícius é quem sofreu essa falta, vai vir bola para a área do Bugre. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. É bom momento para a equipe do Timbu. Comecinho de jogo, 4 minutos desse primeiro tempo. Se segura aí, Bugrão. Vem bola para a grande área. Na cobrança o Patrick Alan, tá todo mundo lá na área. De perto da canhota, a canhotinha dele pro levantamento. Todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro. Patrick Alan na bola. Vai para a bola de perto da canhota, levantamento. Foi ali o Mirandinha pra cima da cobrança da falta, ele fechou ali, andou, fechou, saiu do lugar ali, meu Adriano Almeida. Aqueles passinhos marotos pra frente, né, Cabela? O bom é que o árbitro pelo menos dessa vez deixou passar, a bola bateu no Mirandinha, escanteio já cobrado. Já cobrado pelo Timbu, Patrick Alan, volta a bola aqui pela esquerda, tenta o lançamento, bateu no árbitro. Bateu no árbitro, tá dando a posse agora pra equipe do Guarani, mas o último a tocar a bola havia sido o jogador do Timbu. Tá dando pro Guarani ali, Adriana. O árbitro deu uma força pro Guarani agora, porque a bola bateu nele dentro da grande área, que o Guarani defendia, ele podia dar uma bola ao chão, mesmo que fosse um pouquinho mais pra fora ali da área. Bateu no braço, é pênalti, hein? Bom, vamos torcer pra que essa seja a única lambança do árbitro, né, Cabela? Pois é, toque CBN marcando 5 minutos, a bola tá rolando nos aflitos, e o sonzão da CBN, o placar está assim, ó. 5:20. Primeiro tempo de jogo, a bola tá rolando, placar CBN. Náutico 0. Guarani também 0, Júlio. Central da bola. Bola rolando no segundo tempo na Arena da Barra, semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, Barra 1, Inter de Limeira 0. Pelo Campeonato Brasileiro, jogos no intervalo. Fortaleza bate o Vitória por 1-0 e o Mirassol vai vencendo o Grêmio, placar de 1-0 em Porto Alegre. Futebol Globo CBN. Sai jogando errado o Bugrão, bola vem pelo meio, chega Justen pra consertar ali pelo meio, ela sobra com o Diego Torres, de cavadinha, dá um tapa na bola pro Mirandinha pela ponta direita, ele volta a velocidade, encara a marcação, ele gingou, puxou pela meia, carregou, levantou a cabeça, pintou o lançamento. Nem lançou, nem bateu pro gol, ele deu de graça a bola pro Náutico ali, Adriana. Numa saída rápida como essa, né, o Diego Torres serviu certinho o Mirandinha, que avançou pelo lado direito. Mas aí tem que caprichar nesse passe. O Bruno Santos estava do outro lado e estava em condições de receber pra de repente finalizar. Precisa caprichar o Guarani quando tiver chances como essa. Opa, tem mensagem chegando aí, Júlio. 991869070, o Euclides, como diz Oscar Ulisses, danado esse time do Mirassol. Boa sorte pro Guarani, bom trabalho pra vocês. O nosso ouvinte aqui, ó, manda um abraço pra Nicole, tá na torcida. É o Nivaldo, ouvinte da CBN, torcedor do Guarani, empurrando o Bugre nos aflitos. Cabela. Carlão de Freitas, tá 0-0, 6:50. Segura aí, Carlão. Pera aí, que o Náutico vem. Vem Timbu pro campo de ataque, chegou por baixo pra fazer o quarto. Alan Santos joga a bola pra fora. Tem arremesso lá pela direita. Timbu vai se apresentando no campo de ataque. Lá pela direita tem o arremesso manual. Vai chover lá na área. Toma a distância lá o Arnaldo. Bota a busanfa lá na placa de publicidade.
vai fazer o arremesso, vai jogar com as mãos lá no meio da área, tá todo mundo lá na área, faz o arremesso, ela vem lá pro Samuel, passa pelo David Braz, passa pelo Alan Santos, passa pelo goleiro, só tiro de meta, Adriana. Nada deu certo. Agora um detalhe, até por essa região que o Náutico atacou nesse momento, ou seja, do lado direito do ataque do Náutico, bem na curva ali do estádio, está a torcida do Guarani. Eu diria aí pelo menos de 30 a 50 torcedores ocupando ali a arquibancada visitante do Estádio dos Aflitos. Carlão, tô vendo o Náutico um tanto quanto resguardado, né? A gente esperava o Náutico mais em cima no começo do jogo, ele né? estabelece uma pressão, mas uma pressão que é bem controlada pelo Guarani, já vista que 8 minutos de jogo o Dalberson não fez uma defesa sequer. Então o Guarani consegue controlar o ímpeto, mas não assusta também, né? Aquele jogo ainda truncado, meio campo, as equipes se estudando. Agora, caprichar um pouquinho, né? Mirandinha teve a possibilidade do contragolpe, joga curto, se o Brunão tá ali envolvido com o zagueiro, joga curto, fica com a bola, né? Não, ele se desvencilhou do lance, deu a bola pro Náutico e o Guarani desperdiçou uma boa chance de contragolpear. Vai trabalhando a bola, saída mais uma vez aqui pelo Náutico, lá pela direita, vem pro campo de ataque, fez a tabelinha, bola rolada, lá do lado direito que chega ali o Hélio Borges, vai na linha de fundo, brigou por ela, recuperou, entrou na grande área, rasga David Braz, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, ela sobra com o Guarani, que sai jogando em velocidade e vem pro campo de ataque, Alan Santos, recebeu por aí o Bruno Santos, bota na frente pro Mirandinha, foi brigar pela bola, teve desvio, bola vai saindo em escanteio que favorece a equipe do Bugre lá pela esquerda, viu, Adriana? Em mais uma tentativa de puxar um contra-ataque. Na verdade, a arbitragem já marcou uma irregularidade, um impedimento anotado. Não sei se não estava, mas o árbitro, o bandeira ali, levantou, assinalou. A gente sabe que para esses lances o VAR não é acionado. Então a posse de bola vai ser em favor do Náutico. Foi o tal, Freitas, né? André Luiz de Freitas, o bandeira ali, viu, Júlio? E o Rivelino é o quê? O Rivelino é meia esquerda. É verdade. Ó, Renan Bernabé, torcedor do Guarani, lembra Bernabé, isso mesmo. Renan Bernabé amplia /2, Inter de Limeira 0, semifinal da Série D, ex-jogador do Guarani. 9:30, vamos chegando a 9:30 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, vai trabalhando a série bola mais uma vez a equipe do Timbu com o Rayan na perna canhota, ele vem carregando a bola, faz o domínio na perna esquerda do espaço para o campo de ataque, lançamento foi feito lá com o Patrick Alain, domina bem a bola na frente do Rafael, ele gira o corpo, tenta o lançamento, Samuel recebeu, dominou mal, Diego Torres agradeceu o presente, fica com ela, trabalha com o Isaac, fez a finta, escapa da marcação do primeiro, no segundo chega por baixo rasgando, Matheus Silva recupera a bola pro Timbu, vem ali pelo meio, vem trabalhando mais uma vez, Arnaldo lá na meia direita, recebeu, dominou, fez o facão, vem à frente da grande área, foi tocado por baixo, é falta nele! É falta em cima do Arnaldo, vale, reclama o Emerson, reclama o Diego Torres, reclama o Kelvin, reclama, todo mundo reclama lá, Adriano Almeida. A falta foi do Emerson Barbosa, né, pra cima do Arnaldo. Cerca de 5 metros aí da grande área, é aquela falta que dá tanto para bater forte como colocado. A falta existiu, Emerson, ele toca na bola, mas ele toca nas duas pernas do Arnaldo, jogador do Náutico. Falta perigosa, vai ser tiro livre direto. É o Patrick Alain que tem se mostrado aí o dono dessas bolas paradas do Náutico. E o jogador, cara, ele chega por... Eu fui na bola, seu juiz. Foi falta. Ele pega a bola realmente, mas ele chega no jogador do Náutico e aí vai gastando ficha, né? Reclamando de uma maneira assintosa com o árbitro. Daqui a pouco o árbitro fica, né, bem irritado e aplica o cartão amarelo. Pois é. E a gente, eu tô dando uma olhada no David Braz, ele já vai tentando organizar tudo ali, falou viu? Que, né, cabeça, calma. Ele vai agora a gente já fez a segunda falta, primeiro aquela lateral aqui no Vinícius, do lado esquerdo, e agora uma falta frontal. Tomar cuidado com essas faltas nas proximidades da área. Né? E essa história do jogador que deu o Diego Torres tá deitado ali atrás da barreira, não resolve nada isso aí. Não, nunca. Isso aí começou com o Ronaldinho lá contra o Santos e depois... Falta pro Náutico, é pela meia direita, o Patrick Alain tá na cobrança de perna canhota, tá todo mundo ali na meia lua, Patrick na bola, bateu, explodiu na barreira, ela volta pela intermediária com o Matheus Silva, já rola com o Arnaldo lá pela direita, ele vem, continua mantendo ali o Náutico no campo de ataque, devolve com o Matheus Silva para começar de novo, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11:30 deste primeiro tempo, o placar da CBN está assim, ó. Náutico 0 pro Timbu. Guarani 0 também para o Bugrão, Júlio. Central da Bola. Hoje tem rodada dupla pelo Campeonato Brasileiro aqui na CBN. Tem Palmeiras Internacional às 6:30, o segundo tempo você confere aqui. E às 9 da noite, Fluminense e Corinthians.
Náutico veio pra cima, cruzamento ali no meio da grande área, o Marco Antônio subiu para o cabeceio, mas a zaga do Bugrão botou pra fora em escanteio. É mais um pro Timbu, é lá pela direita esse, Adriana. A jogada veio lá do Arnaldo, né? O cruzamento do lado direito, e aí o Diego Torres estava ali ajudando a tirar, afastar para escanteio pro Náutico, é mais um Patrick Alan. Todo mundo lá no meio da grande área, escanteio pro Timbu, Patrick Alan na cobrança, levantamento, segunda trave, passa por todo mundo. A sorte do Guarani que a cobrança veio forte, porque o tal do Dalberson, ele saiu perdidinho no meio da área, viu, Adriana? E agora tá caído dentro do gol bugrino com a mão ali no ombro direito. Teve um mau jeito, caiu de mau jeito o Dalberson, essa bola veio lá no segundo pau. E ele caiu sozinho, né? Ele reclamou de um empurrão, mas... Meu Deus. É brincadeira, Como que chama? O amigo imaginário. É, o amigo Gasparzinho deu um empurrão nele. Amigo imaginário foi ótimo. É o amigo imaginário. Mas o Dalberson é o terceiro jogo dele, né? Com a camisa do Guarani. Ele gosta de gastar um pouco o tempinho, né? É claro, o Náutico está pressionando, precisa dar uma respirada. Mas a simulação dele foi meio estranha. No primeiro jogo contra o Confiança, ele foi muito bem. Foi. Já no derby, mais ou menos. Sim. Né? Sim. Agora, vamos ver hoje aí, né? Hoje vamos ver que lado que a balança pesa, né? Júlio Nascimento, peraí, Julião. Olha o Guarani, vem bola pra grande área, chega a zaga. Antecipa por baixo do Timbu pra fazer a roubada. Já bota no campo de ataque, vem com o Hélio Borges carregando. No campo de ataque, ele foi pra finta, foi programado, pediu falta. O árbitro disse que não foi nada, segue o jogo. Ela sobra com o David Braz, toca na bola pro Emerson, vai pra tabelinha lá pela esquerda com o Diego Torres. Devolve o Guarani do campo de ataque, vem pela meia. Bola enfiada lá do esquerdo. Chega bem o Emerson lá na esquerda, cruzamento, vem pelo meio, desvio, Chiriguito! Subiu a bandeira, a bola foi pro fundo do gol, mas a bandeira subiu, tá marcado o impedimento, o VAR vai analisar aí, viu, Adriana? O cruzamento do Emerson Barbosa foi na medida, né? Certinho ali para o Bruno Santos completar para o gol. Esse bandeira aí já levantou, vamos ver agora, a gente vai ter o visual. E o impedimento, na verdade, é antes, né? É quando o Emerson Barbosa recebe essa bola e depois o Bruno Santos está atrás da linha da bola, não seria impedimento. Mas lá atrás, quando o Emerson recebe, ele realmente está em posição irregular. Mas chega bem o Guarani, mostrando aí que a ideia é contra-atacar e contra-atacar para as redes. E chegou bem ali. Antes de eu chamar o Carlão, Júlio, tem gol aí na casinha, né, Júlio? O ex-bugrino Bruno Pacheco amplia para o Fortaleza. Fortaleza 2, Vitória 0. 14 minutos e... O gol do Barra também foi ex-bugrino? Renan Bernabé. Mais um ex-bugrino marcando gol. Bom sinal. Bom sinal, Carlão. Sim, bons indícios, uma escapulida boa. A primeira escapulida, aliás, do Guarani e o primeiro lance mais contundente do jogo, né? O Guarani escapou ali pelo lado esquerdo com o Emerson, isso é bom, vai dando confiança, né? Não saiu o gol, infelizmente, mas já vai ganhando um pouco de moral, já vai tomando coragem. O Bruno mostrou que é um definidor, né? Então é por aí. Tentar se livrar dessa marcação, tentar se livrar dessa pressão do Náutico, que até agora é uma pressão controlada. O Guarani consegue aí evitar aí um sufoco do time pernambucano, e quando saiu para assustar, tanto é que marcou o gol, irregular, mas marcou. Toca a bola, o Náutico com Vinícius, ele lado esquerdo, na perna direita ele faz o lançamento, joga o Samuel, lá no campo de ataque, lado esquerdo, ele faz o domínio, tem marcação pra cima dele, recua, um pouquinho mais atrás com o Igor Fernandes, passa por ele, passou lotado Vinícius, vai lá na ponta canhota, cruzamento, vem rasteirinho pro meio da área, no contrapé ali do Rafael, ele se recupera, dá um bico da bola, tira o perigo da grande área, joga pra fora, revista manual, para a equipe do Timbu, ele se mantém no campo de ataque, 16 minutos deste primeiro tempo, 16 minutos, é o primeiro tempo, tá acompanhando aqui no sonzão da CBN, pode participar aí, manda recado aí, 991869070, arremesso manual cobrado, Igor Fernandes, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Guarani, a bola tá viva ali pelo meio, todo mundo ficou dormindo, Samuel! Todo mundo ficou procurando a bola, o Samuel enfiou o pé canhoto nela, jogou pra fora do gol, Adriana! Mirando o canto direito do Dalberson, agora num chute forte, goleirão do Bugre voou nela, acredito que se fosse no gol ele alcançaria, mas saiu direto, depois o Samuel ainda chamou a torcida do Náutico, entendendo aí mais esse bom momento do time do Timbu, mas é tiro de meta pro Bugre e segue 0-0. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 16h50, bola tá rolando nos aflitos, Série C, segunda fase, segunda rodada, é reta final, vale acesso, placar CBN tá assim, ó. Náutico 0 pro Timbu. Guarani 0 também para o Bogrão, Júlio.
Central da Bola. Semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, Barra vai vencendo a Inter de Limeira, placar de 2-0. Pelo Campeonato da Série A, Fortaleza 2, Vitória 0, Mirassol vai batendo o Grêmio por 1-0. No WhatsApp da CBN, o Ivanei, Jardim Nova Europa, boa transmissão para todos, vai Bugrão. O Derivaldo Souza, boa tarde, bom trabalho para vocês também ligado. E o Marcelo de Catalão, se não vencer hoje, o acesso vira missão impossível, todo mundo participando da CBN. Futebol Globo CBN. Tem falta pro Guarani lá pela esquerda, vem Diego Torres, levantamento, vem bola pra dentro da grande área, segunda trave, sobe o goleiro, Muriel vai lá, pega, faz a defesa e bota ordem na casa do Timbu, Adriana. O Muriel já repôs com pressa, era o Rafael quem fechava lá, agora a defesa do Guarani corre para se recompor, mas o Bugre tem a posse. Vem pro campo de ataque o Justen, toca mal na bola, joga pra fora de graça, ali pro Timbu começar tudo de novo no sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Passamos de 18 minutos, tem outro manual pro Timbu, é lado esquerdo que vai se ajeitando ali mais uma vez o Igor Fernandes. Para fazer o arremesso com as mãos, vai todo mundo lá pro campo de ataque, toma a distância o Igor, faz o arremesso, joga no campo de ataque, Vinícius joga na bola, Patrick recebe, tenta a bola enfiada entre os zagueiros, chega por baixo para fazer o corte ali o Rafael, a bola volta lá com o Arnaldo lá pela direita, para a equipe do Timbu, vem carregando pro campo de ataque, ele vem buscando, chamando alguém ali para recebimento, ele bota na frente, lá pro Hélio Borges, tenta a tabelinha, sobra de bola mais uma vez lá pelo lado direito, faz a finta, carrega ali de fundo, pintou cruzamento, rasteiro, pega o goleiro Dalberson, cai, faz a defesa ali, bota a ordem na casa, Bugrina, Adriana. O lado direito do Náutico tem se mostrado mais ofensivo, principalmente com o Arnaldo na tentativa dos cruzamentos, mas Guarani vem fechando bem ali, Dalberson pegou tranquilamente e já repôs essa bola. Despacha pro campo de ataque, passa por todo mundo, vai sobrando com o Muriel, é goleiro, vai lá Muriel, que perto da canhota, sai jogando ali com o Matheus Silva, trabalha mais uma vez a saída da equipe do Timbu, fica esperando o Guarani ali pelo meio, vai trabalhando a saída, tem Isaac na marcação do Arnaldo, domina o Arnaldo, toca pela meia, chega pro ali o Hélio Borges, devolve no Matheus Silva, que recua mais um pouquinho, lá atrás com o Rayan para começar tudo de novo pro Timbu. Agora, Carlão, o Guarani tá diferente em campo, o Guarani, né, Carlão? Tá, e defensivamente conseguiu se organizar, né, a grupa ali no meio campo do Náutico. Vem Náutico, vem ali pelo meio com o Patrick Alain, recupera o Guarani, bota em velocidade Mirandinha, vem pro ataque, vem pela direita, Rayan acompanha Mirandinha, preparou, bateu, espalma Muriel, defesaça do goleiro do Timbu, chega bem o Guarani, apertou aqui pela direita, quase gol do Bugrão, Adriana. Ele chutou direto o Mirandinha, né? Recebeu em velocidade muito bem ali do Diego Torres, que tá conseguindo municiar o camisa 11 do Bugre, avançou em velocidade. Ele tinha a opção do Bruno Santos. O Bruno Santos foi a loucura depois que o Mirandinha chutou, porque ele tava praticamente livre, cercado, óbvio, com marcadores, mas tava sozinho, correndo ali na marca do pênalti para finalizar. O Mirandinha não, optou pelo chute e o Muriel defendeu para garantir o 0 no placar. Rouba a bola, o Bugrão no campo de ataque mais uma vez pela direita, Mirandinha faz a pressão em cima do Igor Fernandes, chega por baixo, lateral, bota a bola para fora. Arremesso manual pro Guarani, é pelo campo de ataque, lado direito ficou caído e sentindo ali o Bruno Santos, camisa 9 do Guarani, Adriana. Me parece lesão na coxa, hein? E parece muscular. Ou foi aquela pancada, aquela chamada paulistinha, né? Tá parecendo, viu? Agora que ele pôs a mão ali na lateral da coxa direita. É uma pancada que dói, mas que recupera rápido. O Bruno Santos ainda sentado no gramado. Ah, mas você pode falar assim, dói muito, viu? Nossa, dói no frio, é que tá calor lá. Tá calor, mas frio dói. É um tostãozinho, né? Misericórdia, dói demais. Arremesso manual pra equipe do Bugre. Justen tá na cobrança. Vai tomando distância ali, vai jogar a bola na grande área. Faz o arremesso, vai lá na marca do pênalti, sobe a zaga, faz o corte mal feito, sobre o Bruno Santos de cabeça. Giriguido! O arremesso manual cobrado pela direita, a bola vem pro meio da grande área, o zagueirão corta mal, a bola volta na cabeça de Bruno Santos, que faz o cabeceio no canto esquerdo do goleiro Muriel. Ela foi pro fundo do gol, a 21 minutos deste primeiro tempo. Pro Bugrão, nada pra equipe do Timbu, deu o Ziriguidum pro Bruno Santos, Adriana Almeida. Depois da cobrança do lateral, a falha foi do 23, o Igor Fernandes.
Essa bola veio para a grande área. O Igor subiu, soberano, para cortar de cabeça para longe. Mas ele cortou na direção do Bruno Santos, que estava atrás dele, um pouco perto ali da marca do pênalti. Bruno Santos foi esperto, ele é alto. Colocou no canto do Muriel, sem chances para o goleiro do Náutico, que não levava gols há 9 rodadas e foi inaugurado agora. O Náutico também, há 5 jogos não tomava. Mas o Bugre fez e tá na frente 1-0. E vem de novo pro campo, ataca o Mirandinha pela direita, pintou cruzamento, chega zagueiro por baixo pra fazer o corte. Por baixo no carrinho, chegou ali rasgando. O Igor Pereira botou pra fora em escanteio pro Guarani. É pela direita, o Bugrão aperta, quer o segundo gol, Adriana. Cresce o Mirandinha ali pelo lado direito do ataque e o Guarani vai aproveitar o bom momento e o momento de instabilidade do Náutico. Escanteio, não acredito que seja o Mirandinha que vai cobrar, mas é ele quem tá ajeitando a bola ali. Já pega a bola, vai se ajeitando ali pra cobrança, todo mundo no meio da área. Escanteio pro Guarani, acabou de fazer 1-0, o Guarani já tem o contragolpe de novo. Vai lá o Diego Torres. Mirandinha deixou a bola lá pro Diego Torres fazer a cobrança do esquinado. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá no meio. 23 minutos deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá na frente. Escanteio, Guarani é lado direito. Diego Torres e perto da canhota, vai pro levantamento. Fechadinho no meio da área, desvio de cabeça. Giriguido! Guarani! Alan Santos! De cabeça na cobrança no escanteio, só escorou, a bola foi no mesmo lado, no mesmo canto esquerdo do goleiro Muriel, estufando a rede a 23 minutos deste primeiro tempo, amplia o placar o Bugrão, faz 2-0 pra cima do Timbu. Alan Santos já faz o segundo do Guarani, Renan Almeida. Em 3 minutos, 2 gols, e o detalhe foi a cobrança perfeita do Diego Torres, certinho, quase na linha da pequena área, bem central, na cabeça do Alan Santos, que tem essa especialidade. Ele teve muita calma para olhar para a bola com olhos abertos e colocar no canto esquerdo do Muriel, aquele mesmo canto esquerdo que o Bruno Santos 2 minutos atrás tinha feito o primeiro gol. Bugre bonito na frente, 2-0. Carlão de Freitas, não deu tempo nem de chamar o comentário do primeiro gol, o Guarani já fez o segundo. E eu vou botar o nome naquele canto do gol. O quê? Santos. É verdade, Santos, o Bruno Santos e o Alan Santos. E num momento que o Guarani já conseguia equilibrar as ações, já agrupava mais no meio-campo, depois de ter marcado o gol irregular, o Náutico sentiu, percebeu que tinha um adversário forte à frente, não é favas contadas, não era favas contadas. E o Guarani cresceu muito, né, nas bolas aéreas. O Bruno Santos, o primeiro gol do Bruno, um autêntico gol de 9, né, fazendo aquele movimento do pescoço. E agora o Alan Santos também se aproveitando de um vacilo do Náutico. Mas um Guarani bem, um Guarani que soube administrar a pressão nos primeiros minutos e quando saiu assustou o Náutico, que conseguiu, vou dizer, encaminhar a vitória, mas conseguiu construir uma vantagem muito interessante. Não pode recuar contra confiança, não, por exemplo. Né? A pressão vai ser natural Sim. daqui pra frente, mas tem que controlar e o contragolpe, né? E tem o Mirandinha pra isso. É falta pro Náutico pela esquerda, Patrick Alan, levantamento lá na grande área, foi lá Dalberson, sobe, faz a defesa, o goleiro da equipe do Bugrão, bota a ordem na casa do Guarani girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, passamos de 25 minutos deste primeiro tempo de jogo, nos aflitos, o placar CBN tá assim, ó. Náutico 0. Guarani 2 para o Bugrão, Júlio. Central da bola. Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza vai batendo vitória, placar de 2-0. Grêmio 0, Mirassol 1. Futebol Globo CBN. Levantamento, vem bola pra grande área, a zaga do Guarani faz o corte lá com o Alan Santos, ela sobra lá pela direita com o Arnaldo, domina, recua, mais atrás com o Igor Pereira, vem cruzamento na grande área, zaga do Bugre de novo, bem postado pra fazer o corte ali no meio da pequena área, de cabeça subiu o Rafael, escorou, era o David Braz, né? Tava no lance ali, escorou, a bola foi pra fora, escanteio pro Timbu, é lá pela direita, Adriana. O Rafael e o David Braz é quem estavam ali fazendo a marcação pra cima do Samuel, último toque do Rafael, jogada pelo alto, e vai ser de novo jogada pelo alto na cobrança
cobrança do escanteio do Patrick Alain. Quarto escanteio do jogo, terceiro pro Náutico, vem bola pra grande área fechada, segunda trave, Dalberson! Era gol olímpico, Dalberson tirou, sobra de bola batida, rasteira, vem zaga do Bugrão pra fazer a roubada, briga por ela no meio campo, a sobra de bola ali pelo meio, vai brigando por ela mais uma vez ali, a chegada do Hélio Borges, ele faz de domínio, carrega na perna canhota, tenta o cruzamento, sai rasteirinho, o Kelvin fica com ela, já bota com o Diego Torres, faz de domínio, bota pra correr o Emerson lá pela esquerda, vem contra-golpe da equipe do Guarani, vem contra-golpe do Bugrão, ele vem carregando, protegendo, Patrick ela na cobertura, ele puxa lá na ponta canhota, vem Arnaldo pra cima dele também, todo mundo em cima ali, o Emerson joga em cima do Arnaldo e ganha o arremesso manual, é lá pela esquerda, o Guarani vem pra cima de novo. Adriano Almeida, quase um gol olímpico ali, hein? Que cobrança do Patrick Alain. Essa bola fez uma curva, o Dalberson tava saindo para espalmar ela, teve que dar um passo para trás e voltar porque ia ser um golaço olímpico. E não no alto, né? Ela ia cair baixa. Ia ser da parte baixa ali para defender o estranho, o Dalberson. Arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani, é lá pela esquerda. Vem pra cima o Bugrão, ganha o jogo 2-0. 27:50 desse primeiro tempo. Emerson toma distância para fazer o levantamento que vem pra dentro da grande área. Joga a bola na marca penal, passa por todo mundo, não passa pelo Matheus Silva, ela sobra com o Diego Torres. Devolve no Emerson, lá pela esquerda, pintou o cruzamento, rasteiro por baixo. Chega a zaga do Timbu para fazer o corte e para sair jogando lá pelo lado esquerdo mais uma vez. Quem tentava ali era o Hélio Borges. Chega o Arnaldo, dá um bico na bola, Samuel fica na sobra. O centroavante do Timbu tá lá no sistema defensivo. Emerson na roubada de bola, bota na frente, teve desvio, bola pra fora, arremesso é para o Bugrão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Vai, joga a bola pro campo de ataque Guarani, chega a zaga do Timbu para fazer o corte, na devolução vai sobrando lá com o David Braz, sem pressa nenhuma, só faz a cobertura, a bola vai sobrando lá com o Dalberson. O Carlão, esse sistema mais forte do Guarani na marcação aí, tá contando com a presença do David Braz? Sim, um jogador de experiência, um jogador que vai orientando a rapaziada por ali, vai acalmando os jogadores, né? Tanto é que no momento de uma pressão maior do Náutico, a gente sempre observava o David Braz fazendo cabeça, calma, tranquilidade. Tem a ver sim com o David Braz, os atacantes participando mais, principalmente em função dos meias também, a gente percebe o Diego Torres fazendo parte das ações ofensivas, o lado esquerdo do Guarani funcionando bastante com o Emerson. Olha, até aqui 30 minutos do primeiro tempo, uma grande exibição do Guarani, controlando a pressão, e quando saiu pro contragolpe foi fatal. Matheus Silva recebe a bola ali no sistema defensivo, já rola a bola com o Igor Pereira, ele sai carregando, bota no campo de ataque, vem Rayan, vem carregando o Náutico no campo de ataque, ele faz a finta ali pra cima do Kelvin, de cavadinha, tenta o lançamento, joga em direção à área, vem David Braço para fazer o corte, ela sobra com o Justen, faz o domínio, gira o corpo de um lado e outro, busca escapar da marcação do Igor Fernandes, bola pra fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. Vamos girar, não chegamos a 30 ainda, 29:50, você vai ver o toque CBN aí, de 30 minutos deste primeiro tempo, a bola tá rolando nos aflitos, você tá acompanhando aqui no sonsaço da CBN Campinas. Tá aí o toque CBN, vem Náutico pro campo de ataque, Samuel dominou, ajeitou ali pelo meio, era pra chegada do Marco Antônio, quem chega a zaga do Guarani para fazer o quarto, ela sobra com ali pelo meio, com Igor Pereira, comete era o Arnaldo que tava ali, a falta anotada, um toque de mão do jogador do Guarani, Adriana. O Diego Torres, que vai à loucura, reclama bastante, mas o árbitro já marcou, já parou. Teremos mais 15 minutinhos ainda desse primeiro tempo. É, o tempo de 30 marcando. Vamos girar então. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. O João, torcedor do Náutico ali de boca aberta. Olha, vem pro ataque. Igor Fernandes chega por baixo. Faz o corte, joga a bola pra fora o Rafael. Fica pedindo a falta ali o Igor Fernandes. O árbitro que não foi nada, é só arremesso manual, Adriana. Só arremesso manual e o jogador do Náutico sente bastante o Igor Fernandes. Agora o árbitro vai conversar com ele para ver se precisa de atendimento. E só mais um detalhe, Camila, depois do segundo gol do Guarani, o nervosismo tomou conta ali do banco de reservas, principalmente do Náutico. Houve um princípio de confusão ali, a discussão com alguns jogadores da reserva e da comissão técnica do Guarani. A arbitragem foi para lá, a turma do deixa disso, agora tudo apaziguado desde que o Guarani fez o segundo gol.
Departamento Médico do Guarani em campo para atendimento ali do Rafael. O Igor Fernandes já tá tudo bem com ele. E nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31,5 deste primeiro tempo de jogo. É Série C do Campeonato Brasileiro. Quadrangular, reta final de Campeonato Brasileiro. Jogão lá nos aflitos. O placar CBN tá assim, ó. Náutico 0 pro Timbu. Guarani 2 pro Guarani. Bruno e Alain. Os dois Santos. Júlio. Central da Bola. Semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, Barra vai batendo a Inter de Limeira, placar de 2-0. Pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza 2, Vitória 0, Mirassol 1, Grêmio 0. Hoje à noite tem Palmeiras Internacional às 6h30 e às 9 no Maracanã. O Fluminense joga contra o Corinthians. Pelo WhatsApp da CBN, 991869070. Boa tarde, Júlio e equipe. Aqui é o Manuel, palmeirense do bairro da Vitória. Mora em Campinas há 49 anos. E quero ver os times numa situação melhor. Um abraço a todos. Valeu. É o Manuel. Valeu. Futebol Globo CBN. Ali o Samuel, o 34, Samuel, centroavante, ele tá desesperado ali. Ele foi lá, pegou o Rafael, botou o Rafael na maca, Carlão. Que é tá isso? fazendo trampo de maqueiro, né, cara? Tá o desespero dele. Em retomar a partida. Foi a cena cômica. 32 minutos e 40 deste primeiro tempo, tá 2-0 pro Guarani. Você que tá chegando agora aqui no Sonsaço da CBN Campinas, 2-0 Bugrão, hein? O Bruno Santos marcou a 21 e o Alan Santos marcou a 23 minutos. Em 2 minutinhos ali, quase 3 minutos, 2 gols do Guarani. Olha o Náutico que vem pro campo de ataque, tabelinha ali pelo meio, Samuel toca na bola, faz a abertura com o Vinícius aqui pelo lado esquerdo, chega por baixo, rasgando o David Braz, comemora, faz o corte, joga a bola pra fora, tem arremesso, o Igor Fernandes faz o arremesso pro Igor Pereira, domina na perna direita, recua lá no sistema defensivo, começa de novo com o Rayan, Matheus Silva, no ciclo central do gramado, abre com o Arnaldo lá pela direita, pra fazer o domínio, carrega a bola pro campo de ataque, vem um tapa na bola, lá do lado direito, quem chega por ali é o Hélio Borges, volta a bola com o Matheus Silva, vem pelo meio com o Igor Pereira, fica fechadinho o Guarani, só esperando o Náutico, tá 2-0 para o Bugrão, 33 minutos e 40, Patrick Alain para fazer o domínio, ajeita a bola na perna canhota, carrega aqui pela esquerda com o Vinícius, ajeita a bola na perna direita, o Vinícius vem puxando ali pelo meio, tenta o lançamento, chega por baixo o Emerson, espirrou o taco, chega Alan Santos para consertar a bola, volta lá com o Emerson, lá pela esquerda, mas o Emerson deu um susto, vou falar pra você, tem torcedor do Guarani que engoliu grosso agora, viu, Adriano Almeida? Mas ainda bem que consertou, mas quem desce de novo é o Náutico, pela direita. Pela direita vem cruzamento na grande área, Kelvin não acha nada, chega a zaga do Guarani, brigando ali pelo meio, Alan Santos de cabeça, toca na bola, Diego Torres na grande área, gira o corpo, dá um bico nela, pressão do Náutico pra cima do Bugre, Mirandinha briga pela bola espirrada, sobra com Vinícius, pelo lado esquerdo, faz o levantamento na grande área, no bate e rebate, a bola espirrada, todo mundo pede um toque de mão ali no meio da área, hein? Segue o jogo, vai trabalhando mais uma vez o Náutico, com o Matheus Silva, rola a bola pelo lado esquerdo aqui com o Rian, encontra o Igor Fernandes perto da lateral do campo, ele vem puxando pelo campo de ataque, o Timbu chega, vai tocando a bola, fica fechadíssimo o Guarani ali pelo meio, sem dar espaços pro Timbu, que toca a bola de um lado, toca a bola de outro, não consegue espaço, quando chega na área, zaga do Guarani dá mais espanada lá dentro, vem bola pra grande área, cruzamento, desvio pra fora, arremesso é manual, mais uma vez pro Timbu, é lá pela direita, o Arnaldo toma distância, torcedor tá desesperado lá na arquibancada, vem bola pra grande área mais uma vez, faz o arremesso, Samuel toca na bola, Patrick Alain chega atrasada, zaga do Guarani faz o quarto, ela sobra ali pelo meio, mais uma vez, Matheus Silva, zagueirão, tá lá na ponta direita, vai pra tabelinha com o Hélio Borges, voltou com o Arnaldo, na direita, carrega, vem pelo bico da grande área, perto da canhota, levantamento lá dentro, sobe, lá dentro de cabeça o Justen pra fazer o quarto, ela sobra com o Mirandinha, tenta sair velocidade, perde a bola de novo, mantém o Náutico, pressão do Náutico pra cima do Guarani, aqui pelo lado esquerdo, trabalha mais uma vez a chegada com Vinícius, preparou o cruzamento, vem bola pra área, Samuel tentou domínio, bola espirrada, tá pipocando lá pelo meio, chega por baixo, David Braz, faz o quarto e sobra com o Diego Torres, já faz o lançamento, aqui com o Bruno Santos, ele protege, dá um toque na bola, vem pro campo de ataque, bola muito forte, vai sobrando ali no sistema defensivo, tem jogador caído ali no meio campo, viu, Adriano Almeida? E essa bola o Guarani tentou aproveitar ali no contra-ataque e agora a televisão tenta mostrar a reclamação do Náutico no toque de braço ali do Guarani. A arbitragem, agora a bola parou, tá parada, não sei se está fazendo algum tipo de consulta ao VAR, mas não, já manda cobrar aí, o Rafael cobra essa falta, tudo em ordem. Carlão de Freitas, o Timbu
Apertou ali o Guarani, espremeu o Guarani ali. Ainda é uma pressão controlada, Cabelo, o que causa um pouco de preocupação, a bola fica pererecando muito dentro da área, né? Você citou algo que alguns jogadores do Guarani estão espanando, né? Isso é perigoso, de repente sobra para um atacante, mas ainda é uma pressão controlada e o Guarani, quando tem a posse de bola nas ações ofensivas, ele consegue pelo menos dar uma respirada, como foi agora com o Bruno Santos, que sofreu uma falta, respirou um pouquinho, o Guarani já tá no ataque com o Emerson gastando tempo. E nós estamos rindo aqui, o Carlão tá falando, estamos rindo aqui, porque a maca deu uma freada lá. Tá um desespero, né? Virou um desespero. O Rafael caiu da maca, a freada ali do carrinho maca, meu Deus do céu. Arremesso é pro Guarani, vem bola pra grande área, cruzamento feito, sobe a zaga, faz o quarto, ela sobra com o Diego Torres, bateu, rasteiro, explodiu na zaga do Timbu. Ela sobra com o Patrick Elan, devolve lá pela direita, na saída de bola, a equipe do Guarani vai ficando com ela, o árbitro pega uma falta na saída de bola ali, em cima, a falta foi em cima ali do Igor Pereira ali no meio, viu, Adriano Almeida? A falta no momento em que o Guarani tentava roubar para voltar ao ataque. E aí agora o Patrick Alan, quem tá sentindo bastante, vai ter um atendimento, a maca móvel ou o departamento médico do Náutico entrarão em campo. A gente vai ter aí alguns minutos, provavelmente de acréscimos, no final aí desse primeiro tempo. E o Patrick Alan, ele bota a mão pro lado de dentro do joelho ali, aí é problema, hein? Ali é problema, ali. Até pela maneira como o jogador do Náutico, o companheiro dele, assinou pro banco, né? Torcer pra não ser nada grave, mas há uma preocupação, né? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ali tá tendo aula de maqueiro, né? Tá tendo, olha, tem vários lances aqui engraçados no jogo até agora, hein? Ô, Cabela, e agora sim a TV mostra a reclamação do Náutico do toque de mão. O jogador do Náutico cabeceia para o chão, dentro da grande área, a bola bate no chão, no que ela volta, ela bate no Emerson. Só que ela bate no bumbum dele, nada de toque de mão, tudo certo, sem nenhuma possibilidade de pênalti contra o Guarani. E o carrinho maca esquece, tá? Quebrou, pifou. Acabou o combustível. Ou não carregaram, né? Igual aqui na ponte. O outro dia teve um jogo aí que acabou a bateria lá, sei lá, precisaram empurrar. Pois é, e agora os maqueiros vão lá pra sair na força ali. O maqueiro é forte, mas o outro tá riando lá, hein? E já se prepara aí para trocar nesse momento. O Náutico já no final do primeiro tempo, forçado, vai ter que fazer a primeira alteração. O técnico Hélio dos Anjos, saiu camisa 20, Patrick Alan lesionado, para a entrada do 44, Vitinho. Aí, portanto, Vitinho em campo com a 44, daqui a pouco o Carlão fala. Toca a bola mais uma vez o Náutico pro campo de ataque, lançamento foi feito pro Samuel lá na ponta canhota, chega por baixo o David Braz, faz o domínio, dá um bico nela, despacha pro campo de ataque, tira o perigo da grande área, Rayan responde pro Náutico, David Braz de cabeça de novo, vem pelo meio, sobe, chega Igor Fernandes, toca na bola, Samuel fica na sombra, recua no círculo central do gramado com o Arnaldo, vem pra cima o Náutico de novo, todo encolhido a equipe do Guarani, ganha o jogo, 2-0, o Bugrão tá na frente, trabalha aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez Vitinho, recebeu, dominou pela primeira vez, toca na bola, Vinícius, levantamento na grande área, bola sobrou pelo meio, a zaga do Guarani foi prensado, quarto e feito, bola pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriana. O Náutico tenta crescer agora nesse final de primeiro tempo, principalmente agora com o Vitinho, que vai ser esse organizador das jogadas, faltando 5 minutos mais os acréscimos. Quem sabe aí tenta diminuir essa vantagem do Guarani, que até agora é de 2-0. Carlão de Freitas, o Patrick Alan tava bem ali no meio campo, hein? Tava bem, é uma das referências do time do Náutico, né? É claro que infelizmente ele sai por uma questão médica, né? Clínica, mas pro Guarani melhor, né? Que o Guarani consiga tirar proveito de um jogador que vinha se destacando, é o condutor de bola ali do Náutico, entra o Vitinho. O Vitinho me parece até mais ofensivo, né? Ele faz ali uma meiuca, mas me parece um jogador mais ofensivo, mais leve que o que saiu, o Patrick Alan. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol, tá? CBN Campinas. Olha o Bugrão de novo, Mirandinha entrou na área, preparou, fintou, bateu, rasteiro, Giriguidu! Gol! Tá dando impedimento, auxiliar mais uma vez o Andrés Luiz Freitas. Tá dando impedimento no ataque do Bugre. Vai ter revisão aí, viu, Adriana? O VAR acionado, mas realmente o Mirandinha muito na frente. Quase 1 metro. Depois os defensores, 3 defensores do Náutico
vão ali para fazer a marcação, mas já estava assinalado o impedimento. Terceiro gol do Guarani anulado. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 41,5, primeiro tempo de jogo, Série C do Campeonato Brasileiro, segunda rodada da segunda fase, o placar CBN tá assim, ó. Náutico 0. Guarani tem 2, Júlio. Central da Bola. Série D do Campeonato Brasileiro, semifinal, jogo 1, Barra vai vencendo a Inter de Limeira, placar de 2-0. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Fortaleza 2, Vitória 0, o Mirassol vai batendo o Grêmio por 1-0. Hoje à noite, às 9 horas, no Maracanã, tem Fluminense contra Corinthians. Futebol Globo CBN. Vem Náutico mais uma vez pro campo de ataque pela esquerda com o Ryan, ele bota a bola ali pela intermediária, trabalha com Vinícius, devolve lado esquerdo, tenta o lançamento ali pro Igor Fernandes, na dividida leva melhor o Guarani, mas o árbitro pega uma falta em cima do Igor Fernandes, o Kelvin vai à loucura, reclama ali o Rafael, Justin também reclama, e o Igor Fernandes fica caído mais uma vez ali também, pedindo cartão pro jogador do Guarani, Adriana. É a cobrança para cima do árbitro, não acho que foi uma falta que deveria ter cartão amarelo, o Náutico vai tentar de novo, uma falta pelo lado esquerdo, o Vitinho agora se transformou no dono das bolas paradas, vai vir o levantamento para a área do Bugre. No momento em que os reservas do Guarani estão em aquecimento. Todo mundo na área, Vitinho na cobrança de perto da canhota, vai todo mundo lá pro meio da grande área, autoriza o árbitro, preparou o levantamento, teve desvio, Dalberson. Faz a defesa com tranquilidade e bota ordem na casa do Bugre. Tem pressa na devolução. Sai jogando com o Diego Torres pelo lado direito. Ele já bota no campo de ataque. Lançamento era para o Bruno Santos. Quem recupera é Vitinho. Fica com ela na perna da canhota. Carrega. Rola a bola com Vinícius. Aqui na lateral do campo. Devolve no Vitinho. Vinícius recebe de novo na tabelinha. A bola vem rolando ali pelo meio campo. Já bota a bola lá pela direita com o Arnaldo, hein? Arnaldo chega, recebe, domina. Tem marcação em cima dele do Isaac. Ele volta a bola com o Hélio Borges. Mais atrás com o Matheus Silva. O Guarani fica fechadinho e não acha espaço para jogar a equipe do Náutico, só toca a bola, vai girando de um lado, do outro e o Guarani todo fechadinho. Vem Igor Fernandes, cruzamento na grande área, no bate e rebate ali pelo meio, sobra de bola com o Bugrão, pela direita com o Justin, perto da direita despacha para o campo de ataque, lançamento é pro Bruno Santos, lá na ponta direita ele fica com ela, faz o domínio, o Mirandinha passou, o Bruno Santos faz a finta, breca, protege bem a bola, ginga de um lado, de outro, chega a marcação em cima dele, sai com bola e tudo. Arremesso é manual que favorece o Timbu no campo defensivo. Carlão de Freitas, a gente viu o Guarani contra Confiança, principalmente no segundo tempo, contra o Tombense, não foi legal. Aí a gente pega um derby, que derby é um clássico não importa, mas também não foi legal. E ver esse primeiro tempo do Guarani hoje é sensacional. Uma das grandes exibições do Guarani até aqui. Primeiro tempo consistente, defensivamente correu poucos riscos, apesar da pressão do Náutico, mas nenhuma chance mais clara de gol, ao contrário do Guarani, que criou, que teve oportunidades, que conseguiu finalizar, que marcou 2 gols regulares, olha só. Então 3-4 para valer. Então é um Guarani que, apesar de não ficar com a bola, mas faz uma marcação muito forte com esse meio-campo povoado, e quando sai com força. Sai com o Emerson pelo lado esquerdo, sai com o Mirandinha aqui pela direita, o Bruno Santos ligado, Diego Torres participativo. Então é um Guarani que das últimas partidas é a melhor até aqui. Cartão. Vai lá, Adri. Cartão amarelo pro zagueiro Rafael do Guarani, por um toque aí no rosto do atacante Samuel. Samuel alegando uma cotovelada, queria até uma expulsão, mas amarelo apenas pro zagueiro do Guarani. Só um detalhe, né, que vocês falam da atuação do Bugre. Em todos os jogos do Matheus Costa, com exceção do primeiro lá, a estreia no derby, o Guarani caiu muito de rendimento em todos os outros segundos tempos. Então acho que além de ter encaixado hoje, vamos ver esse desafio se também é cumprido, de fazer um segundo tempo tão bom como o primeiro e virar essa chave aí. Toque de 45. Mais 5. Opa, vamos a 50. Trabalha mais uma vez o Náutico na chegada, campo de ataque pela direita com o Arnaldo. Ele tenta a finta, briga pela bola, no bate e rebate, sobra ali com o Alan Santos. Mais atrás com o Emerson, rasga, dá um bico nela, joga pra fora do campo. Arremesso é manual que favorece a equipe do Timbu. Lá no campo de ataque, lá pela direita, 45,5. 2-0, Guarani ganhando. Arremesso manual cobrado, vem bola pro campo de ataque. Chega por baixo, Alan Santos. Faz o corte e joga pra fora em escanteio. É mais um que favorece o Timbu, Adriana. E é pelo lado direito do ataque, né? O Vitinho é quem vai por ali para fazer a cobrança.
O Patrick Alain, que quase fez um olímpico dali, não tá mais em campo. Vamos ver se o sucessor consegue. Vitinho na bola, faz o levantamento da marca penal. Foi lá, Dalberson, deu um soco na bola, tirou da grande área. A sobra com Mirandinha, já bota velocidade, sai jogando a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque, vem carregando, vem botando velocidade, tenta o lançamento, a bola bateu no zagueiro, voltou pro Mirandinha, carregou na frente da grande área, tentou devolução no meio. Fica pedindo uma falta ali à frente da grande área, mas ele demorou demais pra fazer a batida e o passe ali, Adriano Almeida. E eu também não sei se é combinado, se o Guarani tá se resguardando, até porque já estamos nos acréscimos, mas do meio campo pra frente, depois que puxa o contra-ataque, só Mirandinha e Bruno Santos. O Isaac e o Diego Torres não encostam. Não sei se é uma orientação do treinador ou se é uma iniciativa deles mesmo ficarem mais fixos. E o árbitro agora manda esperar, tem jogador caído, é o do Guarani, é o Justen, que continua caído ali no campo. Não tá passando muito bem o Justen não, viu, Adriano Almeida? Parece que tomou um choque, uma trombada, e esse atacante do Náutico, né, o Samuel Otussania, ele é nigeriano, tem 21 anos e tem todo esse tamanho, essa força física aí. 21? Gato, Não, isso aí é normal lá. Mas, Cabela, a Adri chegou com perfeição. Me chamou a atenção também, né? O Mirandinha atacando, chegando o Bruno Santos e ninguém. Aí tanto é que quando a imagem abriu, o Diego Torres e o Isaac para trás do meio de campo. Isso me incomoda um pouco. Eu gosto do Diego como um 10, chegando, né? Tudo bem, foi uma jogada de contragolpe, né? Não sei se teve tempo, se teve força para os dois jogadores se aproximarem. Mas realmente era um lance, era uma evolução e o Guarani com poucos homens para tentar marcar o gol. Vem Guarani mais uma vez, o campo de ataque pela direita, era Bruno Santos, chegava no lance. Teve desvio, a bola vai para fora, arremesso manual para o Guarani. 47:50, reta final de primeiro tempo, tá 2-0 para o Bugrão, hein? Tá ganhando Bruno e Alan Santos. Bruno Santos e Alan Santos marcaram, o Bruno a 21 e o Alan a 23 minutos deste primeiro tempo. 2-0, o Bugrão tá ganhando. Sobra de bola com Vinícius, tenta sair jogando a equipe do Timbu, tenta o lançamento, a bola espirrada, sobe, desce ali pelo meio, o árbitro para, pega uma falta em cima do Vinícius, volta aqui na lateral, e o Hélio dos Anjos na lateral do campo, ele já é estressado, perdendo o jogo em casa. Pro Aflitos, praticamente tomado pelo torcedor do Timbu, ele tá pé da vida ali na lateral do campo. 48,5, trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe do Náutico, vem carregando ali pela intermediária, vem buscando espaço no campo de ataque, o Marco Antônio, bota a bola com o Arnaldo, devolve ali pela meia, chegou Vitinho, recebeu, dominou, recuou com o Matheus Silva, pra fazer o domínio, já encontra o Rayan aqui pela esquerda, domina a bola, carrega o Náutico, no campo de ataque, 2-0, Guarani, finalzinho do primeiro tempo, hein? Rola a bola com o Igor Fernandes, tenta o toque com o Vinícius, chega pra fazer o corte e o Justen, bota a bola pra fora, arremesso manual para a equipe do Timbu, já cobrado, tem pressa, sobra de bola com o Rayan, ele coloca no gramado, rola a bola com o Matheus Silva no círculo central do gramado, o zagueirão vem carregando o Timbu pro campo de ataque lá pela direita, encosta a marcação em cima dele, chegava ali o Isaac, ele rola a bola com o Arnaldo, puxa pela meia, vem no facão, fez o break, devolve, Matheus Silva, mais uma vez pro passe feito lá pela direita, Hélio Borges no domínio, toca a bola mais uma vez, lá faz a tabelinha, chega Marco Antônio ali pelo meio, tentou cruzamento, David Braz se estica, faz o domínio, levanta a cabeça, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, girando pela última vez o cronômetro, vai terminar o primeiro tempo. Justen de peixinho, faz o corte de cabeça, a bola no bate, rebate, espirrada, vem na ponta canhota, ataque do Timbu, corre para evitar a saída, o Vinícius escapou bem, faz a finta, escapa da marcação, não escapa da marcação do Mirandinha, foi para cima dele para fazer a roubada de bola, dá um bico, tira a bola lá do redor da grande área, bota lá no campo de ataque, quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo nos aflitos. Náutico 0 pro Náutico. Guarani 2 para o Bugrão. Apresentação Júlio Nascimento. 5h51, intervalo no Estádio dos Aflitos, vitória parcial do Guarani, hein? Esse negócio de fazer festa, a gente falou no pré-jogo. Esse negócio de festa dentro de campo é outra parada. E o primeiro tempo, o Guarani foi extremamente dominante. Daqui a pouco tem Carlão de Freitas, 2-0 pro Guarani. Bruno Santos, teve Tigrinho hoje e Alan Santos, o capitão do Guarani, 2-0, intervalo de jogo no Estádio dos Aflitos. Adriano Almeida,
jogadores do Náutico até na saída do intervalo meio que perdidos assim, sem entender o que tá acontecendo. Seu primeiro panorama, intervalo 2-0 Bugre, Dri. O detalhe é que o árbitro já apitou o final aí quase 2 minutos e os jogadores do Guarani fizeram uma roda, conversaram, mostraram união, depois os reservas chegaram ali e essa roda dos jogadores do Norte tão perdido, acho que eles ficaram aí com esse primeiro tempo, agora é que eles formaram ali uma união antes de descer para o vestiário. Guarani surpreendente se confirmar essa vitória, tá no páreo por esse acesso, porque empata com o Náutico, empata com Ponte Preta, deixa o grupo embolado e mostra um futebol interessante. Esses 3 zagueiros do Matheus Costa estão dando certo, viu, Júlio Nascimento? 810 minutos sem sofrer gols. Essa era a marca do goleiro Muriel até o jogo de hoje, 9 jogos, e aí o Bruno Santos foi lá e derrubou a marca. Carlão, 2-0, ótimo, mas vem aí 45 minutos de um Náutico muito agressivo, certo, Carlão? Verdade, Júlio. Até essa corrente aí a gente percebe, né, a liderança do Vinícius sobre o grupo, a torcida apoiando mesmo em desvantagem. O Guarani tem que estar preparado. Fez um primeiro tempo que beirou a perfeição. Defensivamente correu pouquíssimos riscos. Em alguns momentos a bola ficou pererecando lá, mas os jogadores deram conta do recado. Um contragolpe encaixado com o Mirandinha e com o Bruno Santos. Faltou um pouquinho, sim, de aproximação do Diego Torres, do Isaac. O Isaac taticamente fazendo uma boa partida, freando ali o Arnaldo pelo lado direito, mas um primeiro tempo para ser destacado, um Guarani determinado, um Guarani focado e tecnicamente acima da média, jogou mais que o Náutico, fez valer aí o aspecto tático, conseguiu acabar com essa pressão que vinha do lado de fora, e se permanecer com este ritmo, com esta dinâmica para o segundo tempo, o Guarani tem tudo para trazer os 3 pontos. Maravilha, daqui a pouco a gente vai analisar melhor, né, como é que foi esse primeiro tempo, essa construção da vitória do Guarani parcialmente contra o Náutico. O primeiro tempo de um Guarani muito dominante, teve gols anulados ainda, só deu Bugrão, 2-0 contra o Náutico nos aflitos. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo com a narração de Carlos Cabela. Daqui a pouco também vou registrar aqui a participação dos nossos ouvintes. Então você, bugrino, você que está acompanhando a transmissão também, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 991869070. 991869070. Pode mandar o seu recado aqui pro Futebol Globo CBN. Agora são 5h54. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Náutico, Guarani. 5h55, 5 minutos de intervalo no Estádio dos Aflitos. Hoje lotado, mas quem dominou no primeiro tempo foi o Guarani. 2-0, gols de Bruno Santos e também Alan Santos, família Santos, né? Aparecendo bem hoje no Estádio dos Aflitos. O Guarani derrubou uma marca impressionante de 810 minutos do goleiro Muriel sem sofrer gols. Muriel, pra quem não sabe, é irmão do Alisson, né? Goleiro da seleção brasileira. Começaram juntos no Internacional de Porto Alegre. Hoje
O Alisson, um goleiro consolidado no futebol europeu. O Muriel tá aí brigando pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Sabadão de muito futebol. Vamos aqui dar um giro com o Central da Bola. Central da Bola. Muito bem, Série D do Campeonato Brasileiro, semifinal, jogo de ida na Arena da Barra. O Barra vai vencendo a Inter de Limeira, placar de 2-0. Então a Inter vai precisar reverter. Minutos finais já, estamos com 51 do segundo tempo. Acabou, termina agora aqui o jogo. Barra 2, Inter 0, então no Limeirão. Inter de Limeira vai precisar reverter 2 gols de diferença se quiser avançar aí a grande decisão da Série D, lembrando que são 2 times que já estão confirmados na Série C da próxima temporada. Jogos de sabadão pela Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza vai vencendo o Vitória, minutos finais, 2-0, gols de Breno Lopes e do ex-bugrino Bruno Pacheco. E também em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Mirassol vai vencendo, gol do Alisson. Mirassol 1, Grêmio 0, o Mirassol pegando o G4 de Série A do Campeonato Brasileiro, realmente uma campanha impressionante. Daqui a pouco, às 18h30, tem Palmeiras Internacional no Allianz Parque. Esse jogo terá a transmissão da CBN no seu segundo tempo aqui em 99.1. E às 9 da noite, jogo na íntegra na CBN, Fluminense contra o Corinthians, partida no Maracanã. Terminou na Série B do Campeonato Brasileiro, o Papão, Paysandu empatou com o Coelho, América de Alberto Valentim. 0-0, como empata o América também. E o Vila Nova pega o Remo daqui a pouco às 18h30. Pela Série C, além de Guarani 2, Náutico 0, a bola rola hoje para São Bernardo e Caxias, 7h30 da noite. Você curte, gosta de futebol internacional? Então fica atento para os principais resultados. Na Premier League, o Arsenal venceu o Forest por 3-0. Só teve golaço no jogo lá do Arsenal hoje, impressionante. E pela Série A, Calcio, o futebol italiano, partidaça, Juventus 4, Inter 3. Juventus 4, Inter 3. A curiosidade é que os irmãos Thuram marcaram, cada um para um lado, filhos de Lilian Thuram, que jogava muito futebol. Real Madrid venceu o Real Sociedad por 2-1 e o Atlético de Madrid venceu o Villarreal, placar de 2-0. Pelo Campeonato Alemão, o Bayern venceu o Hamburgo por 5-0. Resultados também interessantes e importantes do futebol internacional. Voltamos para a Série C. Voltamos para os aflitos. Intervalo de jogo. Guarani 2, Náutico 0. Vamos entender agora, com um comentário de Carlos Eduardo de Freitas, como foi esse primeiro tempo. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, 2-0 pro Guarani, um primeiro tempo animador. Um primeiro tempo animador, um dos melhores do Guarani dentro da Série C. Venceu com autoridade, viu, gente? Não foi aquela coisa que ataque contra defesa. O Náutico ficou mais com a bola, teve mais volume até por jogar em casa. Foi um time que tentou ser contundente, porém o Guarani não deixou. Na defesa bem consistente, o Dalberson não fez uma defesa mais difícil, mais portentosa. O sistema de 3 zagueiros deu muito certo, com o David Braz, com o Rafael Rodrigues e com o Alan Santos, tanto é que o Alan foi até a rede, se aventurou ao ataque e foi bem. Em alguns momentos a bola ficou ali pererecando, petecando dentro da área, mas na base do chutão o Guarani conseguiu aliviar o perigo. E ofensivamente, mesmo o Guarani não ficando com a bola, funcionou mais demais. Funcionou muito bem nos contragolpes. Mirandinha pelo lado direito fez um grande primeiro tempo, não só nas ações ofensivas, mas também abaixando um pouquinho para marcar o Vinícius, a marcar também as descidas do Igor Fernandes. Fez um grande primeiro tempo o Mirandinha, taticamente, não só taticamente, mas chegou até a marcar um gol, infelizmente irregular, mas fez um primeiro tempo de muita força, né, de muita qualidade técnica, exemplo do Bruno. Bruno foi à rede de cabeça, mas também no contragolpe participou de jogadas importantes. O lado esquerdo hoje funcionou, a parte ofensiva com o Emerson, né, bem participativo em relação aos últimos jogos, faltando um pouquinho dos meias.
Achei o Diego um pouco mais ofensivo que nos outros jogos, deu passes interessantes, ajudou bem na defesa, né? Um jogo de muita disposição, mas eu acho que se houvesse uma aproximação maior do Isaac e do Diego, os dois muito preocupados com a parte tática, que funcionou bem, né? Mas ofensivamente eles poderiam participar porque eles têm qualidade, eles podem contribuir. O Diego por dentro, chutando, organizando, o Isaac também fazendo um trabalho ali de dobra com o Emerson Santos. Acho que faltou um pouquinho dos dois na parte ofensiva, defensivamente ou taticamente eles funcionaram bem. E foi um Guarani que totalmente diferente em relação aos últimos jogos, não vou dizer nem ao último que foi um pouco mais traumático, mas aos últimos jogos. Um Guarani aguerrido, um Guarani interessado, um Guarani mobilizado. A gente percebe que toda a bola, toda a marcação bem feita, todo duelo vencido pelo Guarani, os jogadores vibravam, o banco de reservas participando também, ou seja, um primeiro tempo que serve assim como o exemplo de como o Guarani deve jogar daqui para frente. Júlio chamou atenção para um segundo tempo de pressão e vai ser assim. O Náutico ainda está junto, a torcida, mesmo perdendo por 2-0, a torcida incentivou os jogadores na saída para o intervalo. Então, a mesma atenção, o mesmo comprometimento, a mesma concentração e força ofensiva. O contragolpe está à disposição, o contragolpe está encaixado e está escancarado. Então, Mirandinha, Bruno Santos, uma aproximação aí dos meias do Isaac e do Diego Torres, Emerson pelo lado esquerdo no corredor, o Justen pode participar um pouquinho mais, ficou um pouco sobrecarregado aqui na marcação, tanto é que cansou um pouquinho, mas quando o Guarani estiver com o contragolpe à disposição, as portas escancaradas, eu acho que tem que ser mais contundente ofensivamente até para matar o jogo. Poxa, mas 2-0, mas tem condições de fazer sim, e não é nenhum menosprezo ao Náutico não, é porque o Guarani foi tão bem que teve chances. Pô, a gente falava, o Guarani fez 4 gols, pô, tudo bem, 2 irregulares, mas marcou, foi lá, assustou. Então isso mostra que o time tem condições até de construir um placar mais elástico, mas claro, fechar a casinha com organização e quando sair com contundência para quem sabe, né, encaminhar a vitória e voltar ao campeonato, que é mais importante. Muito bem, intervalo nos aflitos, daqui a pouco tem o segundo tempo, são 12 minutos de intervalo, já tem toda a segunda etapa de Guarani 2, Náutico 0, partida no intervalo. Galera participando aqui pelo nosso WhatsApp, 998869070, 998869070, pode mandar a sua participação. Sou tricolor, mas estou acompanhando o Bugrão. O jogo de hoje é para mostrar que realmente o derby foi um jogo à parte. É o Vinícius, quem tá aqui mandando mensagem pra gente. Teve até um outro ouvinte aqui perguntando, Rodrigo, Carlão, a postura do Guarani nesse jogo contra o Náutico evidencia que o time acabou sentindo no derby? Olha, é um assunto que eu acho que vale um debate, inclusive fora do ar, eu e o Júlio nós estávamos falando sobre isso, não só sobre o Guarani, mas sobre o Náutico também, né? Eu não sei se é a questão da qualidade técnica dos jogadores, que não tem tanta força para suportar uma pressão, mesmo que seja uma pressão favorável, que foi no derby, que está sendo hoje nos aflitos, no caso do Náutico, né? Como são jogadores, com todo respeito, mas de uma terceira linha do futebol brasileiro, talvez eles não estejam preparados, né, para suportar uma pressão dessa. Ou então, de repente, o derby foi um acidente de percurso. O derby é um jogo tão maluco, ele é tão especial que, de repente, foi um acidente aí, né? Algo que não deverá mais acontecer até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Tanto que o Guarani respondeu rapidamente. Né, tem o segundo tempo, mas o primeiro tempo do Guarani parece que não existiu o jogo do último final de semana, tal a supremacia do Bugre. O Bugre foi melhor que o Náutico em todos os aspectos ofensivos, nos duelos, taticamente também. Então acho que o derby foi algo atípico. Não digo derrota, isso acontece, perder, ganhar, isso faz parte do jogo. Mas a atuação do Guarani foi uma atuação que deixou o torcedor preocupado. Mas até por esta recuperação, até aqui, né? Pelo menos, não sei se é uma recuperação parcial, mas se é uma recuperação, mas até por esta resposta, eu acho que o derby, a atuação do Guarani, a gente tem que encarar como um acidente de percurso. O nosso ouvinte aqui mandou uma foto antiga com o Cabelo aqui, o Ademar. Aí, Cabela. Tá mandando aqui o Ademar, ouvindo, bora Bugre, bora Cabela, manda um abraço aí pra nós. Tá registrado, obrigado Ademar pela mensagem, daqui a pouco eu mostro aqui pro Cabela a tua foto com ele e outros companheiros de imprensa. O Manuel Palmeirense, mas torcendo pro Guarani, tá aqui vibrando com o resultado parcial. O Deodoro mandando aqui, hoje Guarani 2-0.
Vamos segurar no segundo tempo. Guilherme, Touro Verde, tá dizendo que o Náutico vem pra cima no segundo tempo, tem que ter atenção. O Rodrigo, vocês não estão achando o Rafael Rodrigues muito esquentadinho? Hoje não é jogo para expulsão. Tomou um cartão, né? Hoje tem que tomar um cuidado. Tomou um cartão e fez uma falta no Vinícius, né? Foi ele que saiu a caça e fez uma falta no Vinícius, que não sei, ali se fosse um árbitro mais enérgico, poderia ter dado o cartão amarelo pro Rafael. Tem que ter muita calma, até porque ele está jogando ao lado de dois experientes, né? O Alan Santos e o David Braz, eles têm que conversar com o Rafael para ter um pouco mais de calma, porque sem dúvida é um jogo à flor da pele. Júlio, tô achando que o negócio é jogar com o estádio vazio, manda aqui o Luiz. Eu tava até falando com o Carlão, eu acho que na Série C, às vezes intensifica, né, essa questão do estádio lotado, da festa. O jogador emocionalmente acaba sentindo, né, um efeito contrário, mas não existe nenhum cenário que o estádio cheio vai ser... não vai ser um benefício em comparação ao estádio vazio, né? Estádio cheio sempre é muito mais bonito, os times se motivam mais, os duelos se tornam mais especiais, então a tendência aí nessa reta final decisiva é que os estádios sempre estejam cheios. É mais uma questão de postura, né? Mais uma questão de postura e entendimento do jogo. Os times estão voltando, acho que teremos algumas alterações aí no Náutico. Daqui a pouco o Guarani também volta pro segundo tempo. Já tivemos uma alteração no Náutico, né, Adri, no primeiro tempo, certo? Sim, Júlio. O Vitinho, 44, entrou no lugar do Patrick Alain, contundido. E aí, antes dos times voltarem, né, o primeiro detalhe é que, mais uma vez, o sistema de irrigação foi ligado nesse intervalo. E 2 jogadores do Náutico já estão em campo ali, muito prontos para entrarem, né, substituírem outros 2 atletas. O Enderson 22 é um, e no visual aqui à distância me pareceu o Felipe Santana com a camisa 16. Esses 2 jogadores vão entrar. O Vinícius está ali na beira do gramado, não sei se é ele que vai sair, mas já eu confirmo as alterações, porque vamos voltar para o jogo em alguns instantes. Maravilha, o time do Náutico então primeiro a voltar para o segundo tempo, o Guarani voltando daqui a pouco. Segundo tempo vem aí. Pro Guarani. Calma. Segundo tempo pro Guarani. Segura a ansiedade. Tô ganhando tempo pra ir descansando um pouco, entendeu? Aqui é malandragem, de narrador pra narrador. Até porque vem muita emoção aí. Vai ser o Náutico atacando e um Guarani também respondendo. Preparem o coração pra todo o segundo tempo nos aflitos. De Náutico e Guarani. Vem ele! Opa! Deixa comigo, os jogadores já estão voltando pro gramado, tem mexida no Náutico, tem mexida no Guarani. Adriano Almeida vai trabalhar um bocadinho agora pra trazer as informações pra nós, quem tá saindo, quem tá entrando, tanto no Guarani como também na equipe do Náutico pra esse segundo tempo. E olha que esses 45 minutos finais estão reservando muitas emoções, porque o primeiro tempo já foi carregado de emoções, tem muito mais nesse segundo tempo. Já tem aí as trocas aí, Adriana? Sim, Cabela, vamos lá. O Náutico primeiro, as 2 mudanças. Foi embora o 3, Rayan, para a entrada do 26, Raimar. Quem sai também é o 5, Igor Pereira, para a entrada do 22, o Enderson. No Guarani, uma mudança. Foi embora o 2, Lucas Justa em lateral direito, para a entrada do 22, JP Galvão. Muito bem, tem JP Galvão em campo daqui a pouco quando apita o árbitro. Bola tá rolando o segundo tempo de jogo pra Bugrão e Timbu. Náutico, Guarani. Opa! Deixa comigo. 2-0 o placar do primeiro tempo, é o placar da primeira etapa. Vem Náutico, tenta sair jogando, já tem o JP Galvão ali pelo meio, brigando pela bola, Diego Torres chega rasgando, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual pro Timbu. Confirmando então, Raimar entrou no lugar de quem, Adriana Almeida? Rayan. Do Rayan. E o Enderson? O Enderson entrou no lugar do 5, Igor Pereira. Muito bem, tá aí, portanto, a mexida na equipe do Náutico, feita ali pelo Hélio dos Anjos. Carlão de Freitas, mudou também o Guarani, Carlão. Mudou o Guarani, né? O Lucas Justo, olha o Náutico. Vem Náutico, batida, espalma Dalberson! Na primeira chegada do Timbu, neste segundo tempo, o Náutico chegou, Dalberson, defesaça, botou pra fora, Adriana. É pra levantar os torcedores nos aflitos logo nesse primeiro minuto, um chute forte, Dalberson caiu, espalmou escanteio pelo lado direito. Vem com Hélio Borges ali pelo lado direito para o levantamento, todo mundo lá no meio da grande área.
Vem Timbu pra cima do Guarani, cruzamento da grande área, tem desvio, zaga, tava lá bem postada, Mirandinha no bico da bola, tira o perigo da grande área e sai correndo atrás dela. Vai lá tentar fazer a pressão ali na saída de bola da equipe do Náutico. Mirandinha brigou pela bola, vai ficando com ela, brigou com o Arnaldo, recebe falta. Levou vantagem não, é falta e vai pintar cartão pro jogador do Náutico, Adriana. Pro camisa 2, Arnaldo. Mirandinha tinha conseguido um último toque para colocar essa bola na frente e ir pro contra-ataque, mas o Arnaldo fez o bote, cartão amarelo, mais um pro jogador do Náutico. O jogo começou a 250 por hora, cara. Mas olha a importância, olha como o Guarani está ligado. Primeiro lance do jogo, o Vinícius já soltou o chute e o goleiro do Guarani mandou para escanteio. E no momento que a pressão ela poderia se estabelecer, o Guarani já assustou. Já saiu com o Mirandinha, já cavou uma falta, já dá um respiro, já dá um desafogo e força, né? E já pendura aí o jogador Arnaldo do Náutico. Então mostra que o Guarani voltou ligado, mesmo sofrendo e vai sofrer no decorrer do segundo tempo, mas já deu a resposta imediata. O JP Galvão entrou, o Justen já estava mal, né? De cansaço, saiu por questão física e o JP Galvão um pouco mais defensivo vai ajudar também ali o trio de zagueiros do Bugre. E agora a cobrança de falta do Guarani também. Eu vou falar pra você, atrasou a bola lá pra zaga, né? Vem o Náutico, responde, vem pro campo de ataque, trabalhando ali pela intermediária, toca na bola o Vitinho, faz abertura lá pelo lado esquerdo, trabalha bem o Timbu, preparou, batida de longe, explodiu em cima do próprio Vitinho no meio da área. Vem Náutico, se mantém no campo de ataque com o Matheus Silva, rola a bola pela direita, aqui na lateral direita o Arnaldo, vem cruzamento pra área, sobe a zaga, faz o corte, o Emerson, corte errado, sobra com o Vitinho, domina a bola na perna da canhota, rola a bola lá do outro lado, ali o Vinícius, devolve pro meio da grande área, sobe David Braz de cabeça, faz o corte, vem brigando ali o Isaac, no bate e rebate, chega também Diego Torres pra fazer a roubada, sai jogando pro Mugrão, vem pro campo de ataque, lançamento foi feito o lançamento. Lá na frente era pro Bruno Santos, antes dele o Igor Fernandes tava lá para fazer o quarto, mas sai jogando errado o Náutico, sobra com Kevin, escapa da marcação, rola a bola lá pela direita, JP Galvão passa por ela sobra com Mirandinha devolve mais atrás com Kelvin, faz o domínio, recua, vai tocando a bola a equipe do Guarani, vai fazendo o Náutico correr atrás, David Braz toca na bola com Alan Santos, recua com o Dalberson, na perna da canhota, devolve ali pela intermediária, David Braz, volta a bola com o Alan Santos, adianta toda a marcação o Náutico, o Guarani vai tocando a bola, vai trabalhando, Isaac, rola a bola com o Emerson aqui pela esquerda, devolve no Isaac, faz o domínio de calcanhar, ali de letra, fez o passe pro Emerson, perdeu de novo, não tá legal o Emerson hoje não, hein? Emerson não tá legal não, hein? Toca a bola Guarani, vai trabalhando mais uma vez no campo defensivo, vai tocando de um lado, de outro o Guarani, perigosamente ali ao redor da área. Eu não gosto desse toque de bola, viu, Carlão? Mas mostra confiança, né? Pô, tapa de calcanhar e tal, realmente causa um calafrio, pois né? O coração aperta. Olha, Mugrão, segura aí, vem pro ataque. Tá ficando com a bola, pelo menos, né? Fica com a bola, mas o torcedor do Guarani... Se fosse um tic-tac de Iniesta, Xavi, era melhor, não era, Cavila? Mas dá pra comparar alguma coisa desse tipo, cara? Algum time da Série C dá pra... O Isaac deu um tapa bonito ali de carcanhar, Cavila. O Emerson levou um susto que ele entregou de presente pro adversário. 2-0, o Mugrão tá ganhando, vem pro ataque mais uma vez o Náutico com o Arnaldo, rola a bola ali pela intermediária ali com o Hélio Borges, perde a bola, recuperou o Guarani, botou, aí não, né? Aí o Isaac botou pro Bruno Santos correr, se fosse o Mirandinha podia até ser, viu, Adriano Almeida? A roubada foi boa ali, e aí na hora do lançamento, Bruno Santos prontinho para correr, mas com essa distância impossível, vem o Náutico. É lá pela esquerda mais uma vez, trabalhando a bola no campo de ataque, vem ali pelo meio, toca a bola, recebe de volta ali do lado esquerdo o Vitinho, recua um pouquinho mais atrás ali para trabalhar a saída de bola o Vinícius, toca na bola, vem trabalhando, vem chegando no campo de ataque o Náutico, pintou o lançamento para grande área, sobe de cabeça a zaga do Bugre. Ela sobra com o Diego Torres, coloca no gramado, JP Galvão dá um tapa na bola, faz a ligação com o Mirandinha, rola com o Bruno Santos, foi pra tabela, jogou na fogueira pro Mirandinha, a zaga do Guarani vai ficando com ela, bola espirrada, sobra ali com o Diego Torres, ele na canhotinha, já dá um tapa nela pro Isaac, vem carregando, tem marcação em cima dele, abre com o Emerson do lado esquerdo, encosta pra cima dele o Marco Antônio, ele faz o cruzamento nas mãos do goleiro Muriel. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 5 minutos e 50 de bola rolando, segundo tempo de jogo, lá nos aflitos. Guarani tem 2. O Náutico não tem nada, Júlio. Central da bola. Mais cedo pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira perdeu pro Barra, 2-0, vai precisar reverter no jogo da volta no Limeirão para conseguir a vaga na final da competição. Terminou na Série A, Fortaleza 2, Vitória 0, Mirassol 1, Grêmio 0. Daqui a pouco, em 15 minutos,
Tem bola rolando no Allianz Parque para Palmeiras Internacional. Timbu no ataque, pintou cruzamento, desvio, ela foi pra fora. O desvio do Rafael lá pelo lado direito, bola pra fora, escanteio, ponta canhota do lado de ataque do Náutico, Adriana. E tem pressa, já cobrou curtinho. Cobrou curtinho, vem bola pra área, bola rolando, a frente da área, bateu o rasteiro, Dalberson pegou, soltou, segura o goleiro. Faz a defesa o Dalberson ali na pequena área. Ela escapuliu, mas ele conseguiu fazer a defesa, Adriana. Eu acho que o Hélio dos Anjos deu uma bronca no vestiário e mandou os jogadores do Náutico chutarem mais. Faltou isso pro Náutico no primeiro tempo. Foram 2 chutes agora, já desde o começo do segundo tempo pro gol do Guarani, mas o Dalberson vem segurando bem. E vem Náutico de novo pro campo de ataque, lançamento feito pro campo de ataque, sobe, JP Galvão, de cabeça, escora, sobra de bola com o Guarani ali pela intermediária, Diego Torres, rola a bola do lado com o Kelvin devolve com JP Galvão, lá pela direita, encosta a marcação, vai pra tabelinha, Bruno Santos, JP Galvão foi atropelado ali no meio do caminho, agora o Bruno Santos, hein? O JP Galvão foi barrado sem bola lá pela direita, não é à toa que o Matheus Costa tá pé da vida ali com o quarto árbitro, viu, Adriana? Reclama muito, o lance foi lá na lateral direita, né? O Guarani tentava sair rápido pro ataque, o Náutico fez essa falta, os jogadores reclamando bastante, mas quem tem a posse e desce pro ataque de novo é o Timbu. É pela direita que vem Timbu, o lançamento foi feito aqui pela direita, Arnaldo, cruzamento, rasteirinha, bola espirrada, sobrou lá pelo meio, Samuel chegou por baixo, David Braz, é pênalti! É pênalti! David Braz se estica todo para fazer o corte e pega o pé do jogador Samuel. O árbitro sem papo, sem nada, só aponta a marca da cal. Pênalti para o Timbu, Adriano Almeida. Lamenta muito o David Braz, né? Mas o pênalti à distância aqui, no visual, pra mim, aconteceu. Porque essa bola ia ser dominada pelo Samuel. Quando o David Braz dá um passo a mais aí, se adianta e pega no pé do jogador do Náutico antes de pegar na bola. Pênalti, claro, o juiz estava muito perto do lance. Agora ele vai posicionando os jogadores. O Hélio Borges já tá ali na marca do pênalti com a bola, é quem deve fazer a cobrança. Pega a bola o Hélio Borges. O pênalti já anotado para a equipe do... Foi muito pênalti, né, Carlão? Pênalti. Foi muito pênalti. O David Braz, ele se entrega na hora. E torcer para não cartãozinho, porque pegou em cheio, meio que ele dá um carrinho, mas ele chega meio que pisando no pé do Samuel. Agora você citou algo no início do segundo tempo e que ocorreu agora, né? O Emerson, a jogada sai nas costas do Emerson, não sei o que ele estava olhando ali naquele instante, era tudo que não precisava o Guarani. Vamos ver, ainda tem, vamos esperar aí o Dalberson, mas não imaginávamos isso antes dos 10 minutos. É pênalti pro Náutico. Hélio Borges pega a bola, bota na marca da cal para fazer a cobrança. Toma a distância ali embaixo da trave, tem o Dalberson. 9 minutos e 20 deste segundo tempo, tá 2-0 pro Guarani. É pênalti pro Timbu. Vai autorizar o árbitro do jogo, o senhor José Mendonça da Silva. Vem pra cobrança do pênalti o Náutico. Manda esperar, conversa o árbitro. Ali o Isaac vai lá catimbar. O Diego Torres também conversa. O árbitro tá tomando alguma atitude fora da área ali, conversando com alguns jogadores ali. Ou é o VAR que tá chamando? Não é VAR porque só se teve algum impedimento, alguma coisa antes, Adriana. Ele... pênalti foi. Mas ele tá pedindo pra esperar ali alguma coisa, mas acho que vai seguir. Linha, ele tá fazendo eu acho que tá traçando linhas lá, pode ter tido algum lance de impedimento ali, alguma coisa. Trocou o cobrador, vai Vinícius pra cobrança. E o árbitro continua falando ali, continua conversando. Eu, sinceramente, foi um lance rápido ali, não deu pra perceber, Carlão. Foi antes da jogada, né? Porque o pênalti realmente aconteceu, mas na jogada deve ter tido alguma situação mais duvidosa que o árbitro está esperando ali. Pois é, continua aguardando. É o VAR do Brasil, que é sempre uma novela, né? Acho que ele autorizou agora. Agora mandou lá o Dalberson pra linha do gol. Ele vai conversar com os jogadores ali. Vai pra cobrança do pênalti a equipe do Timbu. Agora sim, tá valendo, nada de irregular no lance, é pênalti pro Timbu. Vinícius tá na cobrança, autoriza o árbitro, Vinícius vai pra bola, correu perto da direita, defendeu o Dalberson! Pega o goleiro!
Dalberson cai no canto direito para fazer a defesa. Safa-se o Guarani de tomar o primeiro gol. Dalberson, defesaça, Adriano Almeida. O Vinícius foi devagar pra bola, caminhando lentamente. E ele olhou pro canto que ele ia cobrar. O Dalberson não quis saber, voou pra esse canto direito dele, com a mão direita, esticou o braço e aí sim conseguiu fazer a defesa e evitar o primeiro gol do Náutico. Defende o goleiro do Guarani. O Guarani se mantém com 2-0 no placar. Ô, Carlão de Freitas, que tarde e noite de sábado pro Guarani. É o dia, olha o Bugrão. Vai, Bugrão, segura aí, vem com o Bruno Santos, tem Mirandinha lá pela direita, ele é lançado, faz o domínio, encara a marcação do Igor Fernandes, devolve a bola pelo meio da grande área, sai Muriel antes do Bruno Santos. Faz a defesa o goleiro do Náutico para botar ordem na casa do Timbu. Que tarde e noite do Guarani Sem até dúvida, aqui, hein, sem dúvida, Cabela, tem tudo está dando certo, o Vinícius bateu, o Dalberson foi lá, fez a defesa, o que dá confiança pro Dalberson na sequência da partida, pelo que aconteceu na última rodada, pode ser um cara importante para a sequência da competição para o Guarani. Vinícius bateu, demorou um pouquinho, isso ajudou, facilitou a vida do Dalberson, e era tudo que o Guarani não precisava, né? Se toma o gol aí com 10 minutos de jogo, você imagina o inferno que seria este estádio dos aflitos. Então acalma um pouco a pressão agora. Caprichar nesse contragolpe, né, Cabelo? O contragolpe está encaixado, está desenhado. Já foram agora, dois nesse então, e o tempo. último passe pro Bruno Santos, ele não está saindo. Ou ele sai longo demais, ou sai curto demais. Então, defensivamente, o Guarani precisa se controlar, ajustar essa marcação aqui do lado esquerdo do Emerson, e quando estiver com a posse de bola e o contragolpe à disposição, né, o contragolpe se oferecendo pro Guarani, caprichar nesse último passe aí pro Mirandinho, pro Bruno Santos, para tentar matar esse jogo, porque o sufoco vai permanecer. E o Dalberson tá lá, recebendo atendimento médico no meio da área, viu, Adriana? No braço e no ombro que voaram para fazer a defesa do pênalti, o direito, né? Ele tá caído ali bem na marca do pênalti, agora já pede ajuda da comissão do Guarani para se levantar, já tudo ok com o goleiro do Guarani, e vai valorizando também, né, nesse momento em que o Guarani ele defende o pênalti, o Náutico sente essa baixa possibilidade de reação. Vamos ver aí, mas o jogo já vai recomeçar. Vai recomeçar a partida. Posse de bola para a equipe do Náutico, né? Posse de bola para o Náutico, tá todo mundo reclamando com a arbitragem. Aliás, todo mundo reclama com o árbitro ali, né? É uma festa, porque o jogador do Guarani caiu também ali agora, acho que é o Mirandinha que caiu. O Mirandinha. Acho que vai ser substituído, viu, Adriana? E vai tomar um cartão amarelo agora por conta dessa enrolação ali no meio do campo. O Mirandinha que vai saindo com a camisa 11. E vamos ver quem vai ser a opção do Matheus Costa para continuar puxando, né, esses contra-ataques. O Cauã Jesus, ele que deixou o time titular para o Matheus Costa compor esse esquema com 3 zagueiros. Agora retorna ao time, então Cauã Jesus, camisa 21, tá no jogo para a saída do 11, o Mirandinha. Pois é, tá aí, portanto, o Cauã que não entrou como titular hoje, mas tá entrando agora para manter o ritmo no contragolpe da equipe do Bugre. Vem bola ali pela intermediária, sobe de cabeça o Bruno Santos para dar um toque na bola. Ela sobra com o Matheus Silva. Ele carrega pela direita, toca na bola, ficou com ela por ali o Hélio Borges, devolve pela meia, trabalha com o Anderson, devolve a bola com o Matheus Silva, inverte a jogada lá na ponta canhota, no peito, recebeu bonito, colocou no gramado o Vinícius, devolve pela intermediária, vai trabalhando o Timbu, vai tocando na bola mais uma vez, vai chegando ali ao redor da grande área, todo encolhido o Guarani, hein? Todo encolhido o Guarani. A sobra de bola ali com o Anderson. Ele rola a bola pela intermediária com o Marco Antônio. Vem mais uma vez a equipe do Timbu pela direita. Arnaldo recebeu, dominou, botou na frente pro Hélio. Volta a bola com o Arnaldo, bico da grande área. Preparou o cruzamento, carregou ali à frente da grande área. Toca na bola, recebe ali Vinícius, tenta a fita. Chega a marcação para fazer o corte ali pelo meio. A zaga do Guarani faz a roubada de bola. Ela sobra com o Bruno Santos, já faz a ligação com o JP Galvão. Tenta sair em contragolpe a equipe do Guarani. JP Galvão bota na frente pro Cauã, tá fresquinho no jogo, saiu o goleiro, saiu o zagueiro, brigou ali Cauã Jesus, melhor pra zaga da equipe do Timbu pra sair jogando ali com o Igor Fernandes. Adriano Almeida, faltou um pouquinho de força no passe ali. Mas o Cauã já entrou dando toda a pinta de que vai fazer a mesma função do Mirandinha, descansado, quem sabe, tem meia hora aí pra puxar mais um contra-ataque e matar esse jogo. Trabalha, sai de bola a equipe do Guarani, o Emerson sai com ela, jogando com o Diego Torres, já bota na frente, tá totalmente aberto a equipe do Timbu, hein? Vem lançamento pro campo de ataque, Igor Fernandes de novo, pra fazer o corte ali, a sobra de bola com o Muriel, Carlão de Freitas, tá totalmente aberto a equipe do Timbu.
caprichar esse penúltimo passe, o passe de lançamento, agora com o Cauã mais fresco, dá pro Guarani aumentar o placar. Tomar esse cuidado defensivo, os meias podem chegar um pouquinho mais, mas o Náutico está se expondo muito e isso é bom pro Guarani. É caprichar nesse passe, o penúltimo passe, para deixar o atacante em boa condição. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo, Série C do Campeonato Brasileiro. Nos aflitos, placar CBN tá assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani. Náutico. 0 pra equipe do Timbu, Júlio. Central da bola. E hoje tem Corinthians e Fluminense no Maracanã, às 9 horas. Mais cedo, Palmeiras Internacional com o segundo tempo aqui no Futebol Globo CBN. Boa noite, galera. Se o Guarani ganhar, a Ponte agradece ao Wilson, quem tá mandando aqui. E um abraço também pro Rui, que tá dizendo, tem dia que é assim mesmo. Tudo dá certo, avante Bugrão. Tem arremesso manual pro Timbu, é lá pelo lado esquerdo, toma a distância lá. Aliás, foi lá com a Busanfa, lá na tela, lá pra fazer o Raimar o arremesso. Vem bola pra grande área, vem levantamento, sobe a zaga do Guarani, bola espirrada, pelo lado esquerdo a batida, no bate e rebate, sombra pelo meio, chega a zaga do Bugre, tava lá pra fazer o corte de cabeça, Bruno Santos toca nela, briga por ela o Cauã Jesus, lá pelo lado direito, a bola vai pra fora. Ele tentou domínio, escapuliu, a bola foi pra fora, arremesso manual pro Timbu. Tem pressa o Timbu, na cobrança mais uma vez do arremesso manual, sai jogando ali pela intermediária, com o Matheus Silva, ele faz o domínio, carrega a bola pelo lado direito, vem buscando espaço, Guarani fechadinho, ali à frente da grande área, Matheus Silva bateu de fora da área, longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Timbu, Adriana. Matheus Silva, ex-Ponte Pretano, que hoje ganhou uma vaga como titular, no momento em que o Guarani mexe, tá indo embora primeiramente o 8, o Isaac, para a entrada do 16, o Renan Castro. O outro que sai é o 9, Bruno Santos, autor do primeiro gol. Bruno Santos sai para a entrada do 19, outro atacante, Júnior Brandão. Tá aí, portanto, mexendo o Matheus Costa, 2 vezes mexeu o Guarani, Carlão. O Renan Castro deve jogar ali, né? Fazendo uma segunda linha do lado do Emerson até para ajudar. E o Júnior Brandão taticamente não muda nada, né? Um jogador com a mesma característica do Bruno, é um jogador até de mais definição, o Bruno se movimenta mais, mas é um jogador que vai ali ficar brigando com os zagueiros do Náutico. 18 minutos e 20 deste segundo tempo, 2-0, o Bugrão tá na frente, vem Náutico pra cima do Guarani mais uma vez com o Arnaldo no arremesso manual aqui pela direita, faz o arremesso, joga em direção a grande área, de cabeça o Hélio Borges, faz o desvio, ela sobra ali pelo meio com o David Braz, toca na bola pro Kelvin, tenta o lançamento, era pro Júnior Brandão que saía lá atrás da zaga, zagueirão fez o corte, mantém o Náutico no campo de ataque, jogando com Vinícius, ali pela intermediária ele vem tentando carregar o Náutico, vem tentando armar ali pelo meio, a sobra de bola com o Hélio Borges, ele devolve a bola lá pelo lado esquerdo, por ali, a chegada do Wenderson, que vem pro campo de ataque, breca, toca do lado, faz a tabelinha, recebe de volta, de cavadinha, botou na grande área o desvio, defesaça do Dalberson! Defesaça do goleiro do Guarani, vem Náutico de novo ali pela intermediária, bota a bola, vai pra tabela, gira o corpo, preparou a batida, o Vitinho de fora da área, explodiu na zaga do Guarani, e o Diego Torres tenta sair jogando, recebe falta, jogo tá parado, é falta para o Bugrão ali à frente da área, Adriana. O Guarani vai suportando a pressão, a jogada agora pelo lado esquerdo, o cruzamento, o Dalberson interceptou no limite, porque essa bola ia vir limpa pro Samuel só completar pras redes. O Náutico aperta e depois o Diego Torres sofreu a falta e a pressão, né? E como o Náutico coloca o Guarani para trás, o Diego Torres, camisa 10, está toda hora ali na meia-lua da grande área para fazer a defesa e tentar esse desafogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai trabalhando mais uma vez o Náutico com o Matheus Silva, ele rola a bola com o Vinícius ali pelo círculo central do gramado, já parte pro campo de ataque, vem carregando a bola, vem buscando espaço, Boys, o toque, mais uma vez pelo intermediário, Diego Torres chega por baixo, faz o corte, ela sobra com o Matheus Silva, pela direita, responde o Náutico, vem trabalhando mais uma vez o Arnaldo, aqui pela direita, ele faz o domínio, bota na frente, lançamento foi feito, chega ali o Alan Santos cometendo falta em cima ali do Vitinho, é falta que favorece a equipe do Náutico pela direita, Adriana. O Alan fala que pegou a bola, lógico, pegou a bola, mas pegou o jogador do Náutico junto ali, falta pelo lado direito do ataque do Náutico, um empurrão, um pescoção do Alan Santos, bola aérea de novo para a área bugrina
Quem tá ali é o Vitinho e também o Hélio Borges. Vamos ver como é que suporta o Guarani essa pressão. Você já viu o toque de 20 minutos deste segundo tempo? O toque da CBN, subiu amarelinho pro banco do Guarani, eu acho, viu? Banco do Guarani tomou amarelinho, alguém do banco tomou amarelinho ali, daqui a pouco a gente vai confirmar quem foi. Bem provável que foi o Matheus Costa, viu? Bem provável que foi o Matheus Costa ali. Foi ele mesmo, técnico do Guarani amarelado. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na área. Bom momento do Náutico, Vitinho passou pela bola, o Hélio Borges faz o cruzamento da segunda trave, sobe de cabeça o Rafael. Ele faz o desvio, tira o perigo da grande área, vai sobrando lá pela esquerda. Por ali quem chega é o Raimar, pra fazer a cobrança com as mãos. Ele faz o arremesso mais atrás, começa com Igor Fernandes. Rola a bola pela intermediária com o Anderson. Ele carrega mais uma vez o Náutico. Devolve pela direita, Arnaldo faz o domínio, marcação encosta, já faz a ligação com o Hélio Borges, escorregou, levantou, fez a finta ali pela direita, cruzamento na grande área, o desvio pra fora. Chegou batendo o Matheus Silva ali na entrada da grande área, de primeiro, de sem pulo ali, a bola subiu, só pra fora, só tiro de meta, Adriana. Jogadores do Náutico até reclamaram um desvio do Guarani para escanteio, a impressão é que poderia ter desviado porque a bola foi muito longe do gol, mas foi erro mesmo do ataque do Náutico. Tiro de meta, Dalberson com toda a tranquilidade de quem vence por 2-0. Vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 22 passados. Segundo tempo de jogo, quase metade do segundo tempo. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Bruno e Alan Santos marcaram 2 para o Bugrão. Náutico. Nada para o Timbu, Júlio. Central da bola. Tem gol na Série B do Campeonato Brasileiro com 1 minuto de jogo. Vila Nova faz 1-0 contra o Remo. Daqui a pouco o segundo tempo de Palmeiras Internacional na CBN. Bola rolando neste momento. Futebol do CBN. 22,5. Trabalha mais uma vez o Náutico. Aluga meio campo, né? O Náutico, o Carlão, aluga meio campo. O Guarani tem que estar armado para um contragolpe, né? Cabela, a pressão, ela é natural. Ela vai acontecer até o fim do jogo, independente do resultado. O Náutico vai permanecer com essa intensidade. Agora, não pode recuar demais, né? Não pode permitir que o Náutico alugue o meio campo, como você disse, que o Náutico crie mais situações de gol, evitar essas faltas laterais, como o Alan Santos fez uma falta ali, até desnecessário. O jogador do Náutico estava de costas, né? Então adiantar um pouquinho, tentar ficar mais com a bola, né? Aí que eu pego no pé do Diego, se apresentar como, né, o 10, como o cara do time, para reter essa bola, para encaixar um contragolpe pro Guarani desafogar, porque o Náutico tá pressionando muito. E vem de novo pela direita com o Arnaldo, por baixo o Emerson faz o desvio, ela sobra com o Matheus Silva, que faz a ligação pela direita com o Hélio. O Hélio puxa ali pela intermediária, devolve pela meia, o Anderson chega, recebe, domina, vai tentando articular ali a equipe do Náutico, vem com o Arnaldo, tenta o lançamento, bico da grande área, tentava ali a finta o Hélio Borges, chega Diego Torres para fazer, olha o Diego Torres zagueiro então. lá, olha o Diego Torres zagueiro lá. Foi um desarme, Cabelo, importante, claro, tá ajudando, tá transpirando, mas ali não é o lugar do Diego. O Diego é o cara pra pegar essa bola no meio campo e encaixar o contragolpe. O penúltimo passe, ele tem que sair do Diego, por quê? Vai sair com qualidade, vai sair no tempo pro atacante do Guarani finalizar. Ele ajuda, tá suando, tá transpirando, está brigando pelo time, comprometido, mas não é lugar pra ele tá ali, ele é um volante, pô. Ele tá de auxiliar de lateral. Ele tá de auxiliar. Eu acho ele muito atrás. Ele é um jogador qualificado. Ele é um jogador que. Ele é o diferente do time do Guarani. Então acho que ele tem que ficar um pouco mais adiantado para pegar essa bola para lançar. Vitinho faz de domínio pelo Náutico, rola a bola do lado com o Matheus Silva. Ele procura alguém pro passe, encontrou o Anderson aberto aqui pela meia direita. Ele carrega no bico da grande área. Fez o passe lá pro meio da área. Vem por baixo o David Braz. Faz o quarto na primeira, bate no Kelvin, volta com ele, dá um bico na bola. Tira o perigo da grande área. Aí o Náutico, mais uma vez, a recuperação de bola. A segunda bola é toda do Náutico, hein? Sobra com o Náutico mais uma vez lá pelo lado esquerdo. Quem fica com ela, o Igor Fernandes, vai recuando, já vem no campo defensivo, inverte a jogada aqui com o Matheus Silva, faz o domínio. O zagueirão do Náutico que vem pro campo de ataque, vem trabalhando, perto da direita, faz o lançamento lá na ponta canhota, mais uma vez ali com o Vinícius. Preparou o lançamento, vem bola pra área, sobe a zaga do Bugre, faz o corte. Segunda bola toda do Náutico, é toda do Náutico. A todo momento, a todo instante. Então precisa tá um pouco, né, resguardar um pouquinho nessa segunda bola aí, olha aí. Vem Náutico, invadiu a grande área, batida pra fora do gol! Saiu na cara do goleiro Samuel. O Dalberson cresceu na frente do atacante, faz o desvio, bota pra fora, escanteio, é mais um pro Náutico, é o 7º do jogo, Adriana. Essa bola veio limpa ali pro Samuel dentro da grande área, que teve muita liberdade, finalizou bem. O Dalberson salva de novo o Guarani, podia já estar até empatado esse jogo. Escanteio pro Náutico. É lá pela esquerda, 8º escanteio do jogo, 7º pra equipe do Timbu. Vem bola pra grande área, perna direita, levantamento ali pelo meio,
Dalberson. Foi lá para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Guarani. Já sai jogando aqui pela direita, sai jogando com o David Braz, despacha a bola pro campo de ataque, lançamento é na frente, lançamento feito pro Cauã Jesus. Muriel saiu da grande área, faz o domínio, faz a finta para cima do jogador do Guarani, toca do lado com o Anderson, para organizar ali a zaga da equipe do Náutico, que tava para cima ali o Cauã Jesus. Vamos chegando a 26, vamos girar mais uma vez. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 26 minutos deste segundo tempo de jogo. Série C do Brasileirão e o placar da CBN tá assim, ó. 2 para o Bugrão. Náutico. Nada pro Náutico. Júlio. Central da bola. Bola rolando no Allianz Parque. Palmeiras Internacional vão empatando pela Série A do Campeonato Brasileiro. Gol do Palmeiras. Vitor Roque vai pra casinha. Palmeiras abre o placar contra o Inter. Esse jogo terá o segundo tempo transmitido aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Trabalha Público. Mais. Opa, vai lá, Adri. Público e renda no Estádio dos Aflitos em Recife. Público total 15.311. Para uma renda de R$704.456. A grana é boa, hein? 27, vamos chegando a 27 minutos deste segundo tempo. Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo, vem buscando aqui espaço o Emerson, rola a bola na lateral do campo, chegou por ali o Renan Castro, cruzamento na área, Muriel vai lá para fazer a defesa e bota o arte na casa, gira o corpo ali, sai jogando ali pelo meio com o Vitinho, já dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo, por ali quem se apresenta para ficar com ela é o Vinícius, o capitão do Timbu que vem carregando o Timbu pro campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, ele vem passando por todo mundo ali, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, chega por baixo ali para fazer o corte, a zaga do Guarani e recebe falta, né? Na briga ali o Kelvin recebeu a falta é pro Guarani, é no sistema defensivo ali, viu, Adriana? O Kelvin estirado no chão ainda vai ganhando um pouco mais de tempo. Guarani mexe, tá indo embora o camisa 10, o Diego Torres deixa o campo para a entrada do camisa 15, o Cadi. Anteriormente, na última parada de bola, o Náutico do Hélio dos Anjos também mexeu no setor defensivo. O Matheus Silva com a camisa 25 deixou o campo para a entrada do 13, Índio. Tá, e portanto, né, o Hélio dos Anjos ele não quer saber de nada defensivo, não. Tirou todo mundo da zaga, mudou tudo lá. Carla. É o risco, né? Ele assume o risco, precisa pelo menos do empate aí para permanecer numa situação boa, confortável dentro da Série C. Essa derrota atrapalha demais, né, o planejamento do Náutico. E ele abre mão de defender, ele vai para cima. Isso é bom pro Guarani, é claro que vai tomar o sufoco, mas fica vulnerável o time do Náutico e o Bugre pode se aproveitar. Cabelar. Oi. E o Hélio dos Anjos aproveitou essa parada da mexida do Guarani para mexer mais uma vez. Bota a gente lá no ataque. Foi embora o camisa 8, Marco Antônio, para a entrada do 70, Igor Bolt. Bolt no sobrenome deve ser velocidade. Então vamos ver aí. Pois é, quem saiu mesmo? O Marco Antônio, Marco Antônio com a 8. Muito bem. Anotando aqui, porque com esse segundo nome de Bolt, deve ser uma maquininha de correr, né, Carlão? Lento que ele não é. Lento não é. Isso você pode ter certeza que não é. A defesa do Guarani vai sofrer um pouquinho, né? O Náutico coloca tudo que tem de ataque para tentar fazer esse golzinho e brigar pelo empate. O Guarani vai controlando bem, sofre um pouco mais, tanto é que o Dalberson já aparece. O Náutico consegue encontrar alguns espaços, né? Entre as linhas, o meio-campo e o sistema defensivo. O Guarani tem que tomar cuidado, né? Principalmente ali do lado esquerdo, com o Samuel chegando. Mas vai controlando, pelo menos vai conseguindo se segurar até os 30 minutos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Trabalha agora a equipe do Náutico no campo de ataque ali pela intermediária com o Igor Fernandes, ele faz a abertura lá pelo lado esquerdo por ali com o Raimar, tenta cruzamento sai rasteirinho, JP Galvão fica com ela, agradece o presente, sai trabalhando ali com o Kelvin, faz a finta, perigoso aí Kelvin, ele faz a finta, escapa da marcação do Samuel que é pra cima dele, faz o desvio, joga a bola pra fora, o arremesso é pra equipe do Bugrão, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, passamos de 30 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, nos aflitos o placar da CBN tá assim, ó, Guarani. 2 pro Guarani, Bruno Santos a 21, Alan
Alan Santos a 23, todos no primeiro tempo. 2 para o Náutico. Bugrão, nada para a equipe do Náutico, Júlio. Central da O bola. gol do Vila Nova foi anulado na Série B. Segue Vila Nova 0, Remo também 0 e o Palmeiras sai batendo o Internacional 1-0, gol marcado por Vitor Roque. Estamos com 9 minutos do primeiro tempo. O segundo tempo transmitido aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Náutico mais uma vez do campo de ataque com o Arnaldo aqui pela direita, rola a bola, aperta a lateral do campo, trabalha com o Vitinho, tentou fazer a finta ali pra cima do Emerson, jogou pra grande área, passa por todo mundo, JP Galvão só faz a proteção, a bola vai pra fora, tiro de meta pra equipe do Guarani. Aliás, o torcedor do Guarani podia mandar mensagem pra nós, que tá achando o Guarani hoje, um Guarani diferente em campo, manda recado aí, ó, 991869070 ou então 991869070, como gosta o Júnior Nossa, Nascimento. mãe, eu não É, os jovens gostam desse jeito aí. Ou então pelo chat no YouTube. Tá aqui no YouTube, ó. Manda mensagem aí pra nós aí também, tá bom? Que beleza. Não deu pra entender, Carlão? Ah, essa que o Júlio. Nem o Júlio, que é garoto, não consegue entender, imagine eu, pô. É 991-869-070. É que tá marcado aqui pra mim, viu? Tá articulando bem. Senão não dá, né? Senão não dá. Dá um nó no cérebro, meu Deus do céu. Arremesso é manual pro Guarani lá pela esquerda. O JP Galvão tá por ali pro arremesso. Ele faz o arremesso, joga a bola lá pro campo de ataque. Quem chega pra fazer o domínio era o Cauã Jesus. Teve desvio, a bola pra fora. É outro manual pro Guarani. Mais uma vez o Galvão vai lá. JP Galvão vai pra cobrança. Aí você tomando distância ali, ganha um tempinho precioso, o tempo vai passando, 32 minutos, arremesso manual cobrada, vem bola para o campo de ataque, Júnior Brandão briga pela bola lá pela direita, mas ele mesmo toca a bola para fora, arremesso agora para o Timbu, sai jogando o sistema defensivo do Timbu, sai trabalhando a bola com o Arnaldo aqui pela direita, o Arnaldo vem buscando espaço no campo de ataque, vem tocando a bola, joga a bola na frente, jogou errado, quem fica com ela é o Alan Santos, devolve a bola para o campo de ataque, Hélio Borges, domina a bola, toca no Igor Fernandes, ali pelo lado esquerdo, ele vem carregando, buscando o ataque da equipe do Timbu. Lá pela esquerda, quem recebe por ali é o Vinícius. Prepara o lançamento, prefere carregar, vem buscando pela intermediária, bota no campo de ataque, ali pelo meio. Trabalhou mais uma vez o Vitinho, colocou mais atrás a bola, vai tocando o Timbu, vai buscando espaço, o Guarani fica fechadinho ali, só esperando o Timbu que toca a bola. Bota no campo de ataque, lançamento. A bola sobra aqui pelo lado esquerdo. O jogador do Guarani, o Renan Castro, mas o árbitro pega uma falta em cima do Vinícius ali pela intermediária, viu, Adriana? Pegaram ali o tornozelo direito do Vinícius do Náutico, agora o Náutico tem pressa e o semblante do torcedor do Náutico é de não acreditar nesse 2-0 pro Guarani. E trabalha Arnaldo aqui pela direita, rola a bola lá na linha de fundo pro Hélio Borges, pintou o cruzamento lá na segunda trave, bola rolada, pegou pelo meio a batida, rasteira pra fora do gol! Tá dando escanteio, o árbitro contando com um desvio no meio do caminho, a bola passou pertinho da trave esquerda ali, não, só tiro de meta, Adriana. Eu também achei só tiro de meta, essa bola foi fraca, rasteira, mas o Dalberson não estava no centro do gol, ele estava um pouco mais pro outro lado. A hora que ele se deu conta e foi correndo, pra sorte dele essa bola saiu. Hoje o Guarani, além de competência no setor defensivo, tá tudo dando certo. A impressão que dá é que o Náutico pode jogar e o gol não sair, mas ainda tem que ter muito cuidado que tem jogo ainda. Tem muito jogo pela frente, só 34 minutos neste momento, tem muito jogo pela frente. Interessante, com as duas equipes com 30 minutos do segundo, já tinham mexido 5 vezes, Já, Carlão. fechou. Vamos até o final com as formações, né, do Náutico e do Guarani. Vem com o Anderson, o Náutico no campo de ataque, rola a bola ali pela intermediária, por ali que chega, é o Igor Bolt lá pelo lado esquerdo, não, ali é o Rainan, o Raimar, bota a bola, vem pro ataque, chegou na grande área, vem por baixo, teve desvio, chega a zaga do Guarani, está jogando o Kelvin, toca a bola mais atrás ali, perigosamente, e o Júnior Brandão reclama, porque a bola não vai na direção dele, vai longe, vai lá do outro lado, quem está jogando lá é o Igor Fernandes, já volta com o Timbu no campo de ataque, faz o lançamento ali pela meia, vem mais uma vez a marcação do Kelvin pra cima do Vinícius, levou vantagem o Timbu, cruzamento na grande área, sobe, Renan Castro tira o perigo da grande área, ela sobra com o Timbu, batida longe, sem direção, longe do gol, só tiro de meta na chegada ali do Índio, Adriano Almeida. Tentou de qualquer jeito agora com essa bola lá longe, não deu nada certo, é só tiro de meta pro Guarani que vai vencendo 2-0. Pois é, e o Samuel toda hora vai lá, pega a bola, entrega a bola pro Dalberson, coloca no gramado ali, o Dalberson tá pé da vida com o centroavante ali, com o Samuel, o 34 da equipe do Timbu. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas.
35 passado, segundo tempo de jogo, reta final de partida nos aflitos, é Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 2 para o Bugrão. Náutico Nada para o Timbu, Júlio. Central da Bola. Primeiro tempo em andamento, o Palmeiras batendo o Internacional, placar de 1-0. Daqui a pouco tem o segundo tempo aqui na CBN com a narração de Oscar Ulisses. E hoje tem Fluminense e Corinthians, 9 da noite no Maracanã. Futebol do CBN. Cruzamento na área, desvio da zaga, matou o goleiro Dalberson. Pra sorte, ela não foi na direção do gol, hein? Arremessou manual cobrado pelo Timbu, já sobra a bola com o Anderson. Ele faz de domínio, tenta a devolução ali pro meio da grande área. Quem chega é Kelvin. Faz ali o corte e sai jogando, faz a roubada, toca do lado, Cauã Jesus, gira o corpo, bota no campo de ataque, lançamento feito no peito do Igor Fernandes. Domina, coloca no gramado, devolve mais uma vez o Náutico no campo de ataque ali pelo lado esquerdo. Vem trabalhando com o Vinícius na perna direita. O cruzamento é do outro lado, a inversão de jogada pro Arnaldo. Recebe na lateral no de ataque do campo do Timbu, pintou no bate e rebate ali pelo meio, dá tudo certo. Dá tudo, até o jogador do próprio Timbu tira da grande área a bola pro Guarani. Vem Timbu de novo pela direita, Arnaldo pintou cruzamento na grande área, sobe de cabeça o Renan Castro, faz o quarta sobra de bola aqui pela direita, lançamento feito lá pro Júnior Brandão, tem marcação em cima dele, Júnior Brandão chega na bola, teve dividida, a bola vai sair, corre Muriel para evitar o escanteio, fica com ela. Em mais uma chegada do Guarani do campo de ataque, ele mais uma vez, Júnior Brandão sozinho, Adriana. Tentou acelerar ali para ganhar nessa corrida. Se ganha uma bola dessa, liquida com o jogo. Mas o Guarani não conseguiu encaixar os contra-ataques com qualidade como vinha acontecendo no primeiro tempo. E fato é que caiu novamente de produção na etapa final o Bugre, mas vai se segurando e vai trazer para Campinas essa bela vitória. E Carlão, e com o Júnior Brandão para puxar contra-golpe não dá, né? Não dá. Ele tem que receber o último passe, né? E o Guarani com as saídas do Diego Torres e do Isaac mostra que vai apenas se defender. 2-0, uma vantagem boa, uma vantagem considerável, mas essa vai ser a tônica do jogo, ataque contra a defesa. Sai jogando mais uma vez o Náutico com o Anderson. Dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo, por ali com o Raimar. Ele faz a finta, carrega, bico da grande área, toca mais atrás, recebeu o Igor Bolt, devolve. Lá na ponta canhota, Raimar, cruzamento, vem rasteirinho pelo meio, bateu cruzado, bate e rebate. Chega JP Galvão, corta, Kelvin, tira esquisito ali. Ela sobra com o Cauã Jesus, dá um bico na bola, tira da área. Ufa, o torcedor do Guarani agora roeu todo o resto de unha que tinha nos dedos, viu, Adriana? E é ataque contra a defesa, né? O Muriel agora perto já lá do círculo central. O time inteiro do Náutico no ataque e o time inteiro do Guarani da defesa. Mais uma vez vem Náutico, vem com o Arnaldo de novo aqui pela direita, rola a bola ali pelo meio com o Anderson. Volta a bola com o Arnaldo, perto da lateral do campo, com o Hélio Borges. Devolve pela meia, mais uma vez trabalha, Vitinho, rola a bola lado esquerdo com o Igor Fernandes. Dominou esquisito, mas conseguiu colocar no gramado. Vem buscar o jogo o Igor Bolt, faz o domínio, gira o corpo de um lado, busca do outro, faz o break na frente do JP Galvão. Ele tenta ali fazer a finta, carrega, busca alguém, chama alguém. É quem chega ali, é o Raimar. Ele vem, domina a bola, perto da canhota, devolve no Igor, tenta a tabelinha, JP Galvão por baixo, faz o desvio, mas a bola sobra com o Náutico mais uma vez. O Igor Bolt toca na bola. Vinícius recebeu lá do lado esquerdo, pintou cruzamento na área pra ninguém. Bola pra fora. E o Hélio dos Anjos, pé da vida, Adriano Almeida. Ele até dá aquele aplauso que é mais irônico do que de confiança, pra não perder a amizade, né? Mas fato é que o Náutico também tem muitas dificuldades diante desse sistema defensivo do Guarani. O Guarani agora vai controlando o jogo, Dalberson leva cartão amarelo, JP Galvão caído na grande área, na defesa do Guarani. O Guarani já mexeu já fez todas as alterações. Vamos ver como é que é a situação do JP Galvão, se é só para controlar um pouco o jogo ali. Agora o árbitro vai vendo. Não, já se levantou o lateral direito do Guarani, o tiro de meta vai ser cobrado. Faz parte do futebol brasileiro. Tudo isso aí que você está acompanhando aqui no Somzão da CBN. 2-0, Guarani está ganhando. Os 2 gols do Guarani saíram no primeiro tempo. O primeiro aos 21 minutos e o segundo aos 23 minutos, ambos no primeiro tempo. O Guarani faz 2-0, conquista uma vitória gigantesca até aqui nos aflitos, lotado com mais de 15 mil pessoas no estádio, tentando empurrar o Timbu para cima do Bugre. E essa vitória é para dar uma moral gigante para a sequência, hein, Carlão? Verdade, e outra coisa, pouca gente vai pontuar nos aflitos, né? O Náutico tá bem, não fez uma boa partida hoje, foi envolvido pelo Guarani, principalmente no primeiro tempo, mas é uma equipe forte, é uma equipe consistente, candidata
candidata também ao acesso, é uma vitória que devolve o Guarani ao campeonato, né? O Guarani entra forte e renasce. E renasce através de um jogo muito forte, um jogo pesado. Vem Náutico de novo com o Bolt, tenta o lançamento nas mãos do Dalberson, que faz a defesa ali, fica com ela, carrega a bola na lateral da grande área, pega a bola para repor a bola em jogo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 41 deste segundo tempo, a bola tá rolando nos aflitos pela Série C do Campeonato Brasileiro. Você tá acompanhando aqui no somzão da CBN. Segura aí porque vem Bugrão no campo de ataque lá pela direita, recebeu o Júnior Brandão, tentou cruzamento, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Náutico, faz o corte, ela sobra com Vinícius, pra sair jogando com o Timbu. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 2 para o Bugrão. Náutico. Nada para a equipe do Náutico, Júlio. Central da bola. Hoje mais cedo, Barra venceu a Inter de Limeira, placar de 2-0, semifinal da Série D. Palmeiras 1, Internacional 0, 19 do primeiro tempo. Futebol Globo CBN. Vem Náutico de novo pro campo de ataque pela direita. Era o Hélio Borges que tentava a finta, o Renan Castro por baixo faz o quarto e joga a bola pra fora. O Arnaldo vai na cobrança. Tem pressa, já faz a cobrança com as mãos ali com o Anderson. Recebe, domina, coloca no gramado, devolve mais atrás, trabalha com o Índio. O Índio tenta repor o Náutico no campo de ataque pela direita com o Anderson. Abre o braço, procura alguém pra fazer o passe, ninguém se apresenta, toca no Arnaldo. Ele tenta o passe de cavadinha na ponta direita, campo de ataque. Último toque do jogador do Náutico, arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Arremesso, bola cobrado, no meio do caminho faz o corte de novo a equipe do Náutico. No bate-rebate a bola vai sobrando lá pelo lado esquerdo, por ali quem vem é o Raimar, toca na bola, faz o lançamento lá da esquerda, o Bolt vem carregando, tenta a finta, cai no gramado, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, segue o jogo, Cauã Jesus na roubada de bola, brecou demais ali, demorou demais pra sair com a bola, faz o domínio, devolve lá pela direita com o JP Galvão, passa por ele lotado, vai chegando lá na ponta direita, era o Emerson. Se apresentava de ponta direita, o meia dúzia da equipe do Guarani, hein, Adriana? Tentou ser um elemento surpresa ali, mas não deu certo. Agora de novo, o JP Galvão caído, reclamando de uma pancada. Vamos ver o que o árbitro vai anotar. Eu acho que ele deu falta, falta a favor do Guarani. O Guarani vai ganhando esses segundos preciosos aí, já estamos quase em 43. E subiu um amarelinho pra alguém ali no bololô ali, daqui a pouquinho você confere que teve um amarelo no lance, o JP Galvão tá caído do gramado, o Samuel é esquentadinho, hein? O Samuel é esquentadinho. Foi o jogo inteiro assim, né? O jogo inteiro, né? Pilhado, né? Até ajudar o Maqueiro ele ajudou. Ajudou o Maqueiro, vai dar treta lá. Fez a vez de Gandula, estão tentando levantar lá, é o Igor Bolt. O Samuel tá por ali, o JP Galvão tá caído, pedindo, chamando o departamento médico lá, o árbitro vai lá tentar levantar o Galvão. E o Guarani vai ganhando tempo. Na verdade, ganhar tempo, depois vai ter acréscimo, né, Carlão? Mas já vai deixando o jogador do Náutico pilhado, dá né? mais friada, né? Mentalmente isso favorece, né? E o juiz normalmente ele não acresce, né? Igual o tempo que o cara ficou ali, né? Então faz parte, né? Fazer o quê? Isso é cultural do futebol mundial. E o David Braz vai lá organizando todo mundo pra cobrança da falta. Olha lá, o David Braz vai pra cobrança da falta. Olha, ganhou o quê? Mais de quase 2 minutinhos aí, pô. Quase 2 minutos. Vai pra cobrança da falta, o Guarani repõe a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito lá em cima do Igor Fernandes, a bola vai pra fora. Não saiu não. Sobra de bola com o Náutico. JP Galvão na marcação lá do Bolt. A bola vem pelo meio, chega também ali o Kelvin. O Kelvin quase derrubou o jogador e o árbitro junto. Numa tacada só. Vem bola pela direita, campo de ataque. O Náutico vem carregando, vem com o Arnaldo. Ele busca espaço, carrega ali pelo meio. A marcação é do Emerson. Ele devolve, começa de novo ali pelo círculo central do gramado com o Anderson. Fez o passe pela intermediária com o Igor Bolt. Bota a bola no campo de ataque. Faz o lançamento ali o Vinícius. Bota no ataque. Lançamento feito, ponta direita. Chegou o Vitinho, recebeu. Perna canhota, cruzamento da grande área. Sobe a zaga do Guarani pra fazer o corte ali. O Kelvin jogou na contramão ali, hein? O Emerson consertou, a bola voltou com o Vitinho, preparou o chute na perna canhota, faz o break, mais atrás com o Anderson, devolve a bola pela ponta direita com o Arnaldo, toca na bola, vem cruzamento pra grande área, sobe a zaga do Guarani, faz o corte de novo lá no meio, a zaga do Bugre, ela sobra com o Guarani que tenta sair jogando ali o Cauã Jesus com o... Chegava ali o Júnior Brandão, né? Na tabela perde a bola. Vem Náutico de novo pra cima, lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando, vai pintar cruzamento que vem bola pra dentro da grande área. Sassaricou por ali, preparou, girou, bateu, espalma!
calma! Dalberson, defesaça do goleiro do Guarani, defesaça do Dalberson, Adriano Almeida. Salva o Guarani já nos acréscimos e depois no rebote o Renan Castro coloca pra longe, mais 7. Vamos a 52, vai se defendendo o Guarani, vai tentando o Náutico aqui pela direita mais uma vez com o Arnaldo, vem cruzamento, rasteirinho, sobrou Samuel, devolve na grande área, sobe de cabeça o Alan Santos, faz o corte lá dentro, a bola espirrada, sobra aqui à frente da grande área, mais uma vez pro Náutico, tocando a bola, o Arnaldo faz a finta, puxa pela meia, preparou o chute, marcação em cima dele o Emerson, mais atrás com o Vinícius, deu um tapa na bola pela direita, trabalhou lado direito, Hélio Borges mais uma vez vem pro cruzamento na grande área, subiu de cabeça o desvio, Dalberson pega o goleiro do Guarani no meio do gol, cabeceio saiu fraquinho ali no meio da grande área, Adriana. Do Igor Bolt, né, que tentou mais uma vez, mas não deu certo. Dalberson pegou tranquilo, vai repor essa bola. Já estamos nos acréscimos. 46 minutos deste segundo tempo. Sobe a zaga do Timbu para fazer o corte. Meu Deus do céu. O jogador do Guarani caiu esquisito demais ali. Foi também muito louco na bola, né? Sobra de bola com o Bolt ali pelo meio. Vem trabalhando o Náutico. Vem tocando a bola no campo de ataque pela direita. Com o Arnaldo. Ele carrega pela meia direita. Bola enfiada ali pertinho da linha de fundo. Preparou a batida. Dalberson! De novo para fazer o corte. E quem caiu lá na frente foi o Cadi, esquisito, tá sentindo o camisa 15 do Guarani, viu, Adriana? Vamos ver se vai ser atendido agora nesse final, mas nesse chute, a expectativa é que a bola ia ser cruzada, ela foi direto. O Dalberson voltou ali com a perna esquerda, vai se transformando no herói do Guarani, escanteio pro Náutico. 8º escanteio pro Timbu no jogo, pela direita o Hélio Borges vai na cobrança, vai todo mundo pra grande área, sobe a zaga do Guarani, faz o corte, tira o perigo, ela sobra lá pela esquerda, por ali com o Raimar, faz a finta, carrega, entrada da grande área, toca na bola, Vinícius, vem com ela, era o Índio, toca na bola pro Anderson, faz o passe lá direito, mais uma vez o Náutico, é pela direita, faz a finta, Hélio Borges, perna canhota, batida, sobrou lá pelo meio, a batida, Dalberson! Faz a defesa no meio do gol para botar ordem na casa bugrina, Adriano Almeida. Os jogadores do Náutico já estão com aquele semblante de que não acreditam, né? Porque tudo que fazem e nada dá certo. Agora, mais uma vez, a finalização do Samuel foi na pequena área e foi em cima do Dalberson. Guarani vai se livrando de uma e vai vencendo 2-0. Agora não tem mais tática, né, Carlão? Acabou a tática, não né? tem, faz tempo, aliás. Desde que saiu o Diego, saiu o Isaac, o Guarani se limitou a se defender. Não teve mais nada, não passou do meio campo. Uma atitude perigosa, porém tá dando certo, né? Pelo menos o Dalberson vai se configurando com o melhor em campo do Guarani. Vai dando certo, mas fica um alerta aí pro futuro, não pode recuar tanto não. Vem Náutico de novo pela direita com o Arnaldo, mais atrás ele faz o passe, mais atrás ele trabalha com o Índio, volta a bola aqui pela direita, chega o Hélio Borges, encara a marcação do Emerson, ele puxa pela perna canhota, rola a bola do lado, se apresenta ali mais uma vez o Índio. Dá um tapa na bola, o Anderson chega, recebe, domina, vai pra tabela, o Índio recebe aqui da direita, levanta a cabeça pro cruzamento, vem bola pra grande área, nas mãos não, subiu o goleiro, subiu o zagueiro, o atacante, botou pra fora. O Dalberson saiu perdidinho ali do lado do Samuel, deu sorte o Guarani, a bola foi pra fora, Adriana. Dessa vez o goleiro do Guarani caçou borboletas, achou nada, o Samuel ficou com essa bola pro cabeceio, mas a hora que ele cabeceou, ela subiu demais, foi pra fora, é só tiro de meta. Ele não achou nada, o goleiro, mas ele atrapalhou o Samuel nesse lance, porque senão o Samuel faz o gol. O dia é tão especial pro Dalberson que até errando ele acerta. Pois é. Vamos chegando a 49. Vamos a 52. Neste segundo tempo tá 2-0 pro Guarani. Dalberson, perna canhota, despacha a bola pro campo de ataque da batida, o tiro de meta. Tenta evitar a saída do Cauã, não consegue, a bola vai pra fora. E o arremesso manual que favorece o Timbu. É lá pelo lado esquerdo, faz o arremesso rapidamente a equipe do Timbu. Tem pressa, o Índio toca na bola, vem buscar o jogo o Anderson, carrega o Timbu pro campo de ataque ali pela intermediária, ele vem buscando alguém pro passe, ninguém se apresenta, ele rola a bola pelo lado direito, mais uma vez aqui com o Arnaldo foi o que mais jogou, acho que mais que pegou na bola do jogo inteiro, ele e o Vinícius, bola volta ali com o Anderson, Bolt recebe pela meia esquerda, devolve a bola, mais atrás ali com o Igor Fernandes, Vinícius, lá do lado esquerdo, passa na pé da bola, tenta o cruzamento, busca alguém, o passe é feito ali à frente da grande área, se apresentou o Anderson, bola tocada do lado, recebe o Bolt, devolve no Vinícius, puxa a bola pela meia, devolve no Bolt, de frente pra grande área, batida, Dalberson! Faz a defesa, o goleiro do Guarani tem gol onde, Júlio? Teve Tigrinho no jogo do Guarani com o Bruno Santos, tem Tigrinho em dose dupla no Allianz Parque, e agora o terceiro, hein? 3-0 pro Palmeiras contra o Internacional, um show do Verdão no primeiro tempo.
Já tem o segundo tempo aqui na CBN com a narração de Oscar Ulisses. Já passamos de 50 minutos deste segundo tempo. Trabalha pelo lado direito mais uma vez. A equipe do Náutico vem com o Hélio Borges. Deu uma penteada na bola, carrega na linha de fundo. Chega Renan Castro, rasgando por baixo, não bico nela, joga pra fora. Outro manual é pro Timbu. Aqui pela direita o Arnaldo tá na cobrança. Joga a bola mais atrás com o Índio. Tenta a bola infiltrada. Ali entre os zagueiros, a bola espirrada. Chega Cadi por baixo, toca na bola. O Kelvin fica na sobra, briga por ela. Chega, dá um toque nela. O Náutico briga. Tem jogador caído, é o Caí. Tá com, o Kelvin tá com câimbras. Sobra de bola com o Náutico ali à frente da grande área. O Kelvin, ele vai se arrastando ali à frente da grande área. Dá um bico na bola, tira o perigo de lá. Ela volta com o Igor Fernandes. Lá pelo lado esquerdo, mais uma vez, 50, quase 51. Cruzamento na área. Pra ninguém, pra fora. Só tiro de meta, respira o torcedor do Guarani, Adriana. Atacar também cansa, viu, Cabela? O Náutico ficou em cima o segundo tempo inteiro. Os jogadores do Guarani exaustos. Mas esse cruzamento, por exemplo, é um sintoma de que o cansaço também já bateu para os donos da casa. Cruzamento totalmente errado, tiro de meta. O Guarani tem que segurar só mais um minutinho para trazer os 2-0 para Campinas. Cabela, só lembrando, hein? Desde 89, 36 anos então, depois de 8 jogos, o Guarani vencendo nos aflitos. E vencendo num momento especial. Uma vitória importantíssima pro Guarani, pra cima do Timbu. Timbu toca a bola no sistema defensivo, o Emerson faz a pressão. A bola vem pela intermediária defensiva do Timbu. Vai terminar o jogo. Passamos de 51 e 40. Vem trabalhando mais uma vez o Timbu. Na chegada ali pela intermediária com o Anderson. Ele faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém pro passe. Ninguém se apresenta. O Guarani todo fechado ali. Às 7. Agora até o Júnior Brandão tá de zagueiro lá. Trabalha mais uma vez. O Timbu lá pelo lado esquerdo. Vem mais uma vez carregando. No campo de ataque, pintou cruzamento, a zaga do Guarani fez o corte no primeiro momento, ela voltou com o Timbu à frente da grande. Que beleza! Hoje não. Que beleza, essa daí caiu lá fora do estádio, Adriano Almeida. E é a deixa, né, pro árbitro levantar o braço direito, apontar pro centro e é o que vai acontecer. Apita o árbitro. Papo, fim de jogo, Guarani tá na parada, vitória maiúscula nos aflitos. Guarani 2 para o Bugrão. Náutico. Nada para a equipe do Náutico. Central da bola. Apresentação: Júlio Nascimento. 7h02, o jogo é jogado dentro de campo. A gente falava no pré-jogo sobre a importância do Guarani ignorar a festa da torcida do Náutico, que aliás tem uma reação muito legal. A torcida do Náutico aplaude, incentiva o time, inclusive o professor Hélio dos Anjos reconhece nesse momento a reação da torcida. Isso é legal, até porque tem campeonato pela frente, tá tudo embolado agora. Guarani líder, 3 pontos, 2 de saldo. Náutico e Ponte, 3 pontos, 1 de saldo. A Ponte joga amanhã, o Brusque zerado por enquanto na competição. Vitória maiúscula, Adriano Almeida. Guarani leva 3 pontos do Náutico nos aflitos. 36 anos sem vencer lá, Adri. E foram 13 jogos de invencibilidade do Náutico que o Guarani quebra nessa sequência. 5 jogos sem sofrer gols, sofreu 2 em menos de 3 minutos. O Guarani volta para o campeonato depois de um excelente primeiro tempo e agora traz para Campinas aí o último jogo dessa primeira fase. Desse primeiro turno desse quadrangular tão curto. Próximo jogo do Guarani contra o Brusque traz pra casa e tá na briga, né? Tá com os mesmos 3 pontos do próprio Náutico e também da Ponte Preta que joga amanhã. Tudo embolado nesse grupo C, né? Que vale o acesso pra 2 aí, Júlio Nascimento. Exatamente. Aliás, dentro do Arena CBN, só um desse Náutico, só um desse Guarani contra o Náutico, hein? Só um. Só você, cara? Só um. Porque o jogo é jogado, certo, Carlos Cabela? Perfeito, Julião. Tá vendo? Perfeito. Ele trocou a pilha da bola de cristal? Ele trocou a pilha da bola de cristal, Carlão, então tá funcionando. Além do resultado que deixa o torcedor do Guarani mais animado depois de um baque no derby, foi a postura do time, né? A postura, uma vitória pesada, uma vitória que dá ânimo, dá confiança para esta retomada do Guarani. Agora tem um jogo em casa que aí sim tem a obrigação de vencer para brigar de uma maneira mais forte, mais sólida pelo acesso, mas uma vitória que deixou muitos recados de que o Guarani tá vivo, muito vivo, o Dalberson está recuperado
e que o Náutico não é esse bicho papão. É uma boa equipe, fez um segundo tempo bom, né? Poderia ter até complicado um pouco mais a vida do Bugre, mas não é esse bicho papão. Está de volta ao campeonato também, né? Porque muita gente, ganhar hoje já era, pode festejar, e o futebol não é assim. O Guarani venceu bem e está forte na luta pelo acesso, não tenho dúvida disso. É isso, vitória do Guarani, que comemora agora com a torcida, né? Dentro dos aflitos, torcedor bugrino que foi até Recife acompanhar o time, sai muito feliz, vai poder curtir a praia agora com tranquilidade no final de semana, né? Esse que é o mais legal, o torcedor bugrino consegue aí aproveitar. Ô, Júlio, e só um panorama aqui, lá nos aflitos, os jogadores do Guarani fazem muita festa, junto com a pequenina torcida, né? Os poucos torcedores que conseguiram ir até os aflitos, mas há sim representantes da torcida do Guarani por lá nas arquibancadas e os jogadores lá fazendo bastante festa com eles. Só pra não... tem muito torcedor que é muito literal, pequena torcida... em loco, tá, gente? Presente, né? Nos claro. aflitos. Claro. Porque sabe como é, torcedor e tudo mais. Vitória grande do Guarani hoje contra o Náutico nos aflitos. Daqui a pouco tem um segundo tempo de Palmeiras e Internacional. 34 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque. Vitor Roque 2 vezes, Lucas Evangelista foi pra casinha também, 3-0 pro Verdão. Já o segundo tempo contra o Colorado com a narração de Oscar Ulisses. Guarani liderando o grupo, 3 pontos, mais 2 de saldo, espera amanhã Ponte Brusque. Se o Brusque vencer por 1-0, o Guarani encerra a rodada na liderança. Que loucura que é essa Série C, hein? Uma semana dificílima do Maluca, Guarani. né? Crise. Quem utilizou o termo crise foi o Farney Coelho, na entrevista coletiva de quinta-feira. Ele disse: estamos gerenciando uma crise pós-derrota no Clássico. Então precisamos dar a resposta. E essa resposta veio. A Série C, ela tem esse sabor, né, Carlão? De você ter várias reviravoltas, né? E o lado bom, né, neste aspecto, o lado bom de ter esse descanso, entre aspas, de uma semana, né? Porque você consegue se recuperar de um baque que foi no último sábado, você recupera jogadores e você aí sim trabalha o mental para esquecer um fracasso e mentalizar sim um jogo forte, um jogo difícil, um jogo em que o Guarani poderia ter naufragado dentro da competição, e muito pelo contrário, nada de naufrágio. O Guarani volta de Recife robusto, forte e decisivo. O Guarani volta com possibilidade sim de brigar pelo acesso, entra fortemente no campeonato, uma vitória pesada que pouca gente esperava, principalmente pela postura do Guarani na primeira etapa. E eu acho que o que aconteceu no Brinco de Ouro no último sábado ficou para trás, realmente virou história. Agora o Guarani focado no Brasileirão e pensando em lotar, em fazer aquela festa, aquele clima, aquele ambiente importante no estádio Brinco de Ouro para vencer o Brusque, e aí sim começar a clarear aí um caminho importante de acesso. 36 anos depois, o Guarani volta a vencer o Náutico dentro dos aflitos. Então vamos aqui já eleger os protagonistas, o protagonista do jogo. Vamos agora com o melhor em campo. O craque do jogo. Hoje temos candidatos. E eu gosto quando tem isso. Não quero esse negócio de menção honrosa, não. Eu quero o Bruno Santos, Alan Santos, Dalberson. Quem desses três, ou se tem um quarto elemento aí que entra na parada, quem será que vai levar aqui a votação de quem fez a transmissão na CBN? Começa por você, Adriano Almeida, pra você o craque do jogo, Guarani 2, Náutico 0, Dri. Eu vou parafrasear o nosso colega Gabi Castro, e fazer uma menção honrosa ao craque Matheus Costa por colocar esse esquema com 3 zagueiros. Acho que isso foi fundamental para o Guarani ter segurança no setor defensivo e conseguir vencer o jogo. O esquema montado pelo Matheus hoje foi muito vitorioso, mas o segundo tempo ele deu uma desmontada e aí foi preciso do meu craque aí, que eu vou votar, que foi o Dalberson, pegar um pênalti, pegar umas 2 ou 3 bolas ali que fáceis seriam, né, tranquilamente gol, já é fundamental para um time conseguir o que conseguiu o Guarani hoje, manter o resultado. Então, apesar de 2 jogadores marcarem gols, eu acho que o Dalberson fez mais do que marcar gols hoje. Então, por isso, para mim, ele é o craque do jogo. Dalberson, baita voto para mim, até porque o Dalberson teve 6 defesas difíceis. Foi olhar aqui no SofaScore, 6 defesas difíceis e uma delas foi o pênalti, Carlos Cabela, defendido quando estava já 2-0 para o Guarani. Uma atuação de gente grande, de goleiro grande,
que dá a resposta depois da falha no derby também, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma. Dalberson hoje ele mostrou que ele tá dando o respaldo pra zaga, que a zaga não tinha com o Andrei, né? Tinha uma preocupação com o Andrei. O Dalberson não. Apesar de ter falhado no derby, falhou por consequência também, né? Tem esse detalhe também, né? Ele escorrega, né? Ele escorrega. O jogo volta rapidamente, a defesa tá meio desligada, né? Mas ele escorrega, mas quem não podia ter perdido a bola era o zagueiro do Guarani que tava no lance ali. Foram 3 divididas perdidas pro Guarani. Exatamente. Então, foi uma sequência e ele acabou falhando. Hoje não, hoje ele mostrou que ele tá lá pra ajudar o Guarani a buscar esse acesso pra Série B. Dalberson melhor em campo. Carlão, bom, tá definido, o Dalberson já tá eleito. Quero saber se você vai fazer o hat-trick ou vai votar em outra pessoa. Então é o seguinte, como o Dalberson merecidamente está definido como o craque do jogo, né? Um cara que foi decisivo e se recuperou de uma falha na última rodada, eu fico com o Alan Santos, que foi um outro cara quase que crucificado no derby em virtude de alguns acontecimentos, né, de alguns vacilos também, foi substituído. Eu li muita cornetagem sobre o Alan Santos e hoje ele se recuperou, não só pela liderança, não só pela parte técnica também, mas foi decisivo, foi à frente, marcou um gol e mostra que pode ser importante nesta dobra ou nesta trinca de zagueiros do técnico Matheus Costa. Maravilha, então Dalberson eleito o melhor em campo de Guarani 2, Náutico 0. E se tem Dalberson brilhando de um lado, quem é que não foi nada? O pior em campo. Carlos Cabela, pra você, quem não se destacou no jogo de hoje, hein? Como a gente acompanha o Guarani de perto, eu não vou votar em ninguém do Náutico. O Náutico já teve alguns jogadores lá que podiam ter sido melhores em campo hoje. Mas vou falar do Guarani. Eu achei o Emerson hoje um tanto quanto, não sei se desligado seria a palavra exata, porque o time do Guarani estava muito ligado, mas ele errou muitos passes, o Emerson. Para mim hoje o pior do Guarani foi o Emerson. Emerson recebe o primeiro voto aqui. E aí, Adriano Almeida, pra quem vai ter o voto de em campo? Eu vou votar em alguém do Náutico mesmo, porque o Náutico perdeu e aí é um jogador que poderia ter mudado o panorama do jogo no segundo tempo se tivesse convertido aquele pênalti. Pênalti tem que cobrar forte e no alto. O Vinícius fez tudo o contrário, né? Fraco e baixo. E aí também olhou pro canto um pouquinho antes de bater na bola, pro canto que ele ia bater, e aí o Dalberson, isso facilitou demais pra mim a vida do Dalberson, um pênalti muito mal batido, porque ali 8 minutos do segundo tempo, se é 2-1 o Náutico, a torcida vem junto, o time ganha confiança, era perigoso até uma virada, né? Depois, por tudo que o Náutico mostrou ali na sequência do segundo tempo. Então, pra mim, esse pênalti acabou sendo capital pro Guarani crescer no jogo e conseguir se manter na defesa. O Vinícius, então, que errou esse pênalti. Maravilha. Carlão de Freitas tem um voto pro Vinícius, um voto pro Emerson, um de cada time. Pra você, quem foi o pior? Mas a Adri analisou com muita coerência. Naquele instante, se o Náutico fizesse o gol, poderia até mudar os rumos da partida. E o capitão da equipe, aquele cara que você espera, né, muita coisa, algo de diferente, o Vinícius acabou vacilando, não poderia ter desperdiçado, pelo menos pelo lado do Náutico, né? Não poderia ter desperdiçado aquela penalidade que atrapalhou muito a vida do Timbu. Então eu fico com o Vinícius. Vinícius, então, recebe o voto de pior em campo. Guarani vence a partida 2-0 contra o Náutico. Lembrando que o Dalberson brilhou hoje, hein, gente? Com defesa de pênalti, 6 defesas difíceis. O Dalberson hoje foi muito bem, sendo também um grande protagonista dessa partida entre Guarani e Náutico. 36 anos depois, o Guarani volta a vencer o Timbu como visitante. 42 do primeiro tempo. Palmeiras 3-0 pra cima do Internacional. Daqui a pouco tem um segundo tempo aqui na CBN com Oscar Ulisses. Carlos Cabela, seu destaque final aqui da nossa transmissão. Teve Ziriguidum hoje do Bugrão, hein? Pois é. 4, valeram 2, mas tá ótimo, excelente. Lembrado, agora ele fez 4 gols, todos no primeiro tempo, 2 valeram, 2 não, mas tá aí. Boa pro Guarani, que volta pra parada e olha, vai pegar agora a próxima rodada, pega o Brusque, né, que amanhã enfrenta a Ponte Preta em Campinas e a gente tá nessa amanhã também. Maravilha. Adriano Almeida, seus últimos destaques. O Guarani agora dobra contra o Náutico, contra o Brusque, né? Tem 2 jogos agora contra o Brusque. Exatamente. O primeiro em casa, no Brinco, domingo que vem às 19 horas. Assim como amanhã, a expectativa ali de casa muito cheia no Estádio da Ponte. No domingo que vem é o Guarani que joga em casa e também
expectativa de casa muito cheia, assim como, não como um derby, mas acredito sim num público muito bom empurrando o Guarani. O Bugre que, para mim, deve manter boa parte da base aí que o Matheus Costa vem atuando. O Cicinho, que hoje foi desfalque certo, não vejo possibilidades, acho muito improvável o retorno dele ao time. Lucas Justen deve permanecer e o restante do time aí, imagino que se nada acontecer com o elenco, a mesma base que hoje venceu o Náutico. O Náutico que volta a jogar em casa também no sábado que vem, também às 5 horas da tarde, e vai receber outro time campineiro, agora a Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, que conhece muito bem a Ponte Preta, o Náutico, que obviamente vai tentar essa recuperação, mas o grupo C tá emboladíssimo, e 4 rodadas, 12 pontos em disputa, fora o jogo de amanhã ainda, muita coisa eu acho que ainda vai acontecer, viu, Júlio? Olha o Palmeiras marcando, hein? Mais um gol do Palmeiras, 4-0 contra o Internacional. Vai ter gol para os Carlistas narrar no segundo tempo, Eduardo Rodrigues ou Bolacha? Será que o Palmeiras está gastando tudo na primeira etapa, 4-0 contra o Inter? Valeu, Dri. Obrigado, até a próxima então. A Dri deu o recado aí, Guarani e Brusque no domingo que vem. Eu que agradeço. Forte abraço, Júlio. Ótima noite a todos. Maravilha. Daqui a pouco tem um comentário do jogo pro Carlão passar a régua aqui na nossa transmissão com essa vitória importante do Guarani contra o Náutico, quebrando o jejum de 36 anos nos aflitos. 7h15. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários. De manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Aos domingos pela manhã, Guilherme Muniz recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. 7h19, vitória do Guarani por 2-0 nos aflitos. Guarani assume liderança momentânea do grupo C
da Série C do Campeonato Brasileiro. E agora é hora de entender como foi construída essa vitória bugrina. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, vitória imponente do Guarani contra um dos favoritos do grupo. Vitória imponente, Júlio. Vitória que dá um recado de que o Guarani vai brigar sim pelo acesso, né? Com razão, o torcedor viveu uma semana triste, uma semana de coração apertado por tudo que aconteceu no último sábado, mas hoje o time deu uma resposta super positiva e dá indícios de que tem a crescer, tem a evoluir dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma vitória construída no primeiro tempo, em que o Guarani teve uma atuação muito consistente, principalmente na parte defensiva, em que correu poucos riscos, né? Segundo as minhas anotações, apenas uma chance um pouco mais clara do Náutico, que foi uma finalização do Samuel. Fora isso, apesar do volume, apesar da intensidade do Náutico, o Guarani conseguiu controlar essa pressão e quando foi à frente foi efetivo. Tanto é que marcou 2 gols em 3 minutos, né? Com o Bruno Santos e o Alan Santos, todos com jogadas aéreas, e assim o Guarani encaminhou a vitória. Teve outros 2 gols anulados, né? Justamente anulados, mas em jogadas importantes, em contragolpes significativos. Então mostra que o Guarani tem boas possibilidades de brigar com qualquer um. Venceu o Náutico com aflitos lotado, pode vencer o Brusque no Brinco em Santa Catarina e pode definir a vida dele dentro do estádio Moisés Lucarelli na última rodada da Série C. Então uma vitória importante, uma vitória imponente, uma vitória pesada e, como eu disse, construída no primeiro tempo. No segundo, o time mostrou algumas deficiências ou velhas deficiências, recuou demais, né? Eu tenho pegado no pé do Diego Torres aqui, porque eu não gosto do Diego lá atrás, embora tenha ajudado, isso é importante ressaltar, é um cara que tem se desdobrado, tem ajudado na marcação, mas o lugar do Diego é ali, próximo dos atacantes, dando o último passe antes da finalização, organizando a equipe, colocando o Bruno Santos, o Mirandia, o Cauã Jesus em situações de gol, né? E o Diego não tem feito isso, embora seja, né? Mais uma vez, é sempre bom justificar e colocar para o torcedor bugrino, ele é um jogador importante para o Guarani, talvez essencial. Mas eu quero mais ainda do Diego. No segundo, o Guarani recuou demais, não teve mais saídas, né? Com a saída do Justen pelo lado direito, o Guarani perdeu esse apoio. Pelo lado esquerdo, o Emerson não fez ali uma boa partida, tanto é que o Matheus Costa ele faz uma alteração, ele tira o Isaac, que estava fazendo uma dobra com o Emerson, mas ele reforça aquele setor com o Renan Castro, porque o Arnaldo estava ali puxando, arrastando pelo setor direito de ataque do Náutico, e o Guarani também não conseguiu encaixar um contragolpe. E olha, Júlio, que você até chamou atenção, Cabelo, Adriana também, o Náutico estava exposto. O Hélio dos Anjos largou tudo na defesa e foi para cima para buscar o empate e deixou claramente a equipe exposta, e o Guarani não conseguiu encaixar. É aí que eu falo, o último passe do Diego, um passe do Isaac, isso não aconteceu. Para colocar o Mirandinho em velocidade, para ter um Bruno Santos frente a frente com o goleiro, ou um Júnior Brandão, o próprio Cauã Jesus, isso não aconteceu. E o Náutico teve até o pênalti muito bem marcado, e o gol e a jogada do pênalti do Náutico, ela sai pelo lado esquerdo, então fica esse recado, o Emerson não foi bem, ajustar esse lado esquerdo para a sequência da Série C. E se o Vinícius faz o gol ali, poderia complicar a vida do Guarani. Então isso mostra que o Guarani, na etapa complementar, ele correu riscos e pouco atacou, ou sequer atacou. Então fica esse recado para a sequência, para melhorar essa etapa complementar, para o Guarani ser ainda mais competitivo. Mas eu acho que deixa os problemas para segunda-feira. Hoje é o dia de saborear, é o dia de degustar, é o dia de dar um grito, né, de liberdade depois de uma semana tão difícil para o torcedor bugrino, porque o Guarani venceu um concorrente, venceu um favorito e calou 15 mil pessoas ou mais no Estádio dos Aflitos. Ou seja, deu o recado de que vai brigar e que é sim um candidato em potencial para disputar a Série B do ano que vem. Vitória maiúscula, vitória peso pesado do Guarani hoje em Recife. Exatamente, baita resultado, né, para o Guarani nos Aflitos. Depois de 36 anos, o Guarani voltando a vencer o Náutico como visitante. Carlão de Freitas, sempre uma honra inenarrável estar ao seu lado. Bom descanso, bom domingão pra você. Segunda-feira a gente volta às 11 aqui pra debater. Valeu, Julião. Foi um prazer estar com você, um prazer estar com o Cabela, com o Adri, com o ouvinte CBN. Hoje, em especial, o torcedor do Guarani, que vai passar este sábado à noite com muito prazer, degustando, saboreando, bebericando uma vitória tão importante lá no Recife por 2-0 sobre o Náutico. Julião, valeu. Valeu, Carlão. Um abraço pra você. Passando a régua aqui nos jogos do sabadão, tivemos jogos em todas as divisões neste sábado. Pela Série D,
A Inter de Limeira não começou bem contra o Barra, disputa da semifinal, jogo 1, 2-0 pro Barra. A Inter de Limeira vai precisar vencer a volta por pelo menos 2 gols para continuar sonhando com uma classificação à grande final. Lembrando que são times já classificados, já com acesso à Série C do ano que vem. Pela Série C, tem bola rolando daqui a pouquinho, em 6 minutos. Caxias e São Bernardo jogam pelo grupo B. Amanhã tem Londrina e Floresta às 4h30, Ponte Preta e Brusque às 7 horas da noite com transmissão da CBN. O Guarani venceu o Náutico, placar de 2-0, assume a liderança do grupo, hein? Guarani vai à liderança do grupo por conta do saldo de gols marcados, né? Então o Guarani, por enquanto, é o líder do grupo C até o jogo da Ponte amanhã contra o Brusque. Se o Brusque vencer por 1-0 a Ponte, o Guarani permanece como líder do grupo. Se houver vitória da Ponte, empate ou vitória do Brusque por mais de 2 gols, aí quem fizer isso assume a ponta, deixando o Guarani no segundo lugar no encerramento da chave. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu empatou com o América 0-0. Vila Nova e Remo estão jogando partida no intervalo 0-0. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza 2, Vitória 0. O Grêmio foi derrotado pelo Mirassol, placar de 1-0. E intervalo no Allianz Parque. Vem aí na sequência, hein? Palmeiras 4, Internacional 0. E ainda hoje com Rodrigo Bittar, Fluminense e Corinthians no Maracanã, partida às 9 horas da noite. Tem muito futebol pra você ainda na CBN. Logo depois você vai curtir aí Oscar Ulisses trazendo todas as emoções desse duelo do Palmeiras e depois Rodrigo Bittar com o Corinthians. Reforçando o convite. Hoje, a parte 1 do futebol campineiro, com vitória do Guarani contra o Náutico, vitória imponente 2-0 fora de casa, vitória importantíssima pelo sonho do acesso ao Guarani. E amanhã a nossa saga pelo acesso campineiro continua, hein? Tem Ponte Preta e Brusque, 7 horas da noite, com a narração de Carlos Cabela, comentários de Gabriel Castro, reportagens de Antônio Lupe, central da bola com Fábio Scheibe. É o timaço do Futebol Globo CBN, trazendo tudo dessa Série C que tá pegando fogo. Para você que participou através do nosso WhatsApp, para você que esteve conosco durante toda a transmissão, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem aí muito mais futebol, agradecendo também os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Na sequência tem Palmeiras Internacional. A gente volta amanhã com Ponte Brusque. Um abraço a todos. Central da Bola.